Ponte Preta, Guarani. Com Eliel Almeida. São 4h50. Boa tarde para você que tá ligado na Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN Campinas. Boa tarde para você neste domingão, dia de fazer história. Que me desculpe o torcedor do Corinthians, o torcedor do Flamengo, mas a partir de agora é Ponte Preta e Guarani. A partir de agora o derby mais importante do nosso estado de São Paulo, na região metropolitana de Campinas. É hora de acompanhar Ponte Preta e Guarani. É hora de acompanhar a história sendo escrita mais uma vez. É hora de jogo bom. É hora do duelo campineiro. É hora da coisa parar. É hora em que Campinas vai ficar pequena. Para isso, o clássico das multidões. Flamengo e Corinthians dá licença para o clássico do interior entre Ponte Preta e Guarani. Você vem com a gente a partir de agora nos 99,1. Vamos juntos até terminar a última luz, até a luz final ser apagada aqui no Majestoso, no estádio Moisés Lucarelli, de onde falam ao vivo agora para mais de 60 cidades na região metropolitana de Campinas e para quem está com a gente também no YouTube da CBN. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, entre, a casa é sua, pega uma cadeira, sente-se no chão, vamos juntos, porque o Futebol Globo CBN, dia de derby, dia de escrever a história mais uma vez, está no ar. Ponte Preta, Guarani. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta, Guarani. Jogo, faltam 1h08 agora para o jogo. Vamos juntos, hein? Neste pré-jogo movimentado, girar toda a equipe da Central Brasileira de Notícias, da CBN e também do Globo Esporte, também da IPTV, a nossa sinergia, o Grupo EP em campo com o Ponte Preta, com o Guarani, com a Ponte, com a Macaca, com o Bugre. Dia de clássico, dia de rodada do Campeonato Brasileiro, dia de Grenal, dia de Flamengo e Corinthians. Ontem foi dia de clássico também, mas a partir de agora o foco total é em Ponte Preta e Guarani. Alô, torcedor da Macaca, tá vindo pro Majestoso? Manda mensagem pra gente, nosso WhatsApp já está com o sinal aberto para receber o recado do torcedor. Manda aí, 19991869070. Torcedor bugrino não pode vir ao estádio, é torcida única, vai ficar em casa acompanhando pela CBN. Participa com a gente também através do nosso WhatsApp, que é o 996-9186-9070. Vamos girar então, vamos colocar a equipe mais bem informada, é o time mais completo do Rádio Campineiro em ação. Destaque de tudo que é lado, tem repórter na Ponte, tem repórter no Guarani, tem repórter na torcida, acompanhando o trânsito. É a Central Brasileira de Notícias. Se tem derby, se tem decisão, tem CBN. Ponte Preta, Guarani. Para começar a tirar os destaques direto aqui do Majestoso, vamos pro gramado. É lá o palco do jogo, onde tudo acontece. Antônio Lupe, a Macaca, Ponte Preta, desconfiada na 17ª posição, mas derby é um campeonato à parte. Como está o time de Felipe Moraes para esse jogo? Alô, Lupe, boa tarde para você, meu velho. Ponte Preta. Daqui a pouco a gente vai com o Antônio Lupe. Enquanto isso, vamos pro outro lado, vamos pro lado do Guarani. Alô, Adriana Almeida, repórter do Futebol Globo CBN. Como chega o visitante? O Guarani, time que está na 4ª posição, tentando se manter dentro do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Alô, Adriana Almeida, boa tarde pra você. Como vem o Bugrão pro jogo, hein? Boa tarde, Eliel. Ótima tarde aos ouvintes CBN. A delegação do Guarani já está nas dependências visitantes aqui do estádio Moisés Lucarelli. Como você bem disse, o Bugre vai tentando se manter no G4 desta Série B, mas
não vence no Majestoso desde 2009. É um tabu, é um jejum que incomoda, mas esses jogadores já dizem, o importante é o agora. E o técnico Bruno Pivetti já passou aqui pelo gramado, deu uma olhada, conversou com as equipes de televisão. 3 jogadores do Guarani também estiveram aqui no gramado. Um deles, o Henderson, que volta de suspensão hoje no derby, deve ser escalado como titular. E o Guarani, que vive aí um mistério há momentos antes da escalação oficial. Bruno Mendes, será que vai para o jogo? Assim como Alan Santos, os dois estão recuperados de lesão. Lembrando que a torcida do Guarani hoje fica em casa. Nenhum bugrino pode vir ao Majestoso esta tarde e noite. Fica todo mundo na CBN, todo mundo com o ouvido ligado no rádio, acompanhando a Central Brasileira de Notícias. Alô, Antônio Lupe, agora sim a macaca, Lupe, põe no rádio. Tudo bem, Eliel? Boa tarde a você e a todos que acompanham o Futebol Globo CBN. Ponte Preta, a mandante do derby de número 205, não vive um bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte está na zona do rebaixamento e vem de uma derrota doída para o Londrina por 3-0, jogando no interior do estado do Paraná. Mas como você disse na abertura, derby é um campeonato à parte. E a Ponte Preta, jogando aqui no Majestoso, não perde desde 2009. Tem uma invencibilidade gigantesca contra o Guarani, o seu rival, hoje à tarde aqui no estádio Moisés Lucarelli. Em relação ao time, também alguns mistérios. Se Pablo Diego vai para o jogo. E quem será o titular na vaga de Felipinho? Tudo indica que o Amaral, que volta de suspensão pelo 3º cartão amarelo. Felipinho foi expulso contra o Londrina e é desfalque da Ponte Preta. Pressão também para o interino Felipe Moreira, que vem pressionado, e a torcida criticando o trabalho do treinador nesse início de competição. Eliel. Faltam 1h03 para a bola rolar aqui no Majestoso. Tem muita informação para você, tem destaque de todos os lados aqui no Futebol Globo CBN. Vamos acionar a nossa equipe de comentaristas, os caras que analisam o jogo como ele é. Alô, Carlão de Freitas, o cara que acompanha derby desde 1987, derby de número 205, Carlão. A história será escrita já já. E quem tá com o papel e a caneta na mão numa posição melhor para escrever essa história? Boa tarde para você, Carlão. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Se olharmos a tabela, o Guarani vive realmente um momento melhor. É um time mais encaixado, é um time mais leve. Mas estamos falando de derby. A gente sabe que o Guarani carrega esse tabu que incomoda. Os jogadores podem dizer que não, e concordo com eles não fazem parte dessa história. Mas incomoda, o torcedor cobra, o dirigente cobra. Então, por isso, eles carregam também esse saco de arroz nas costas para tentar aí quebrar esse tabu. E do outro lado, uma Ponte que vem mal na Série B do Campeonato Brasileiro, não conseguiu se encaixar, mas defende um tabu, joga diante do seu torcedor. E a gente sabe que a Ponte, com o Moisés Lucarelli mobilizado, ela fica muito forte. Então, um duelo equilibrado. Pela tabela, eu vejo um Guarani mais organizado, que pode ter aí um enfrentamento muito bem feito contra a Ponte Preta aqui no Majestoso. Ainda no time das análises, faltando 1h02 para a bola rolar aqui no Majestoso. Alô, Gabriel Castro, comentarista do Futebol Globo CBN. E aí, hein, Gabriel? Derby de número 205, um tá lá em cima, o outro tá lá embaixo, mas é derby, é clássico, e clássico é clássico e vice-versa, hein, meu caro? Boa tarde para você, Gabriel. Boa tarde para você, Eliel. Boa tarde aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Meu 15º derby pela CBN Campinas. É um jogo que exige muito mais do mental, do psicológico e do físico do que as demais partidas, né? Concentração redobrada, porque o adversário certamente, viu, vai estar ligado, brigando por toda a bola e pronto para dar aquele bote. Então, quando o jogo fica muito físico, é preciso ficar ligado, esperto com a questão dos cartões, viu? Porque no futebol competitivo de hoje, ficar com um a menos é uma desvantagem enorme. E tô curioso, Eliel, para saber quem é que vai correr mais riscos na partida. Será que a mandante Ponte Preta, que precisa sair da zona de rebaixamento, que tem o torcedor ao seu lado apoiando e cobrando também? Ou o visitante Guarani, que precisa quebrar esse jejum que já foi citado de 14 anos sem vencer no Moisés Lucarelli e que quer voltar ao G4 da Série B? Já já nós teremos as respostas e analisaremos por aqui.
Todas estas respostas para você, ouvinte da CBN, em 1 hora. Falta 1 hora para o jogo começar e a gente vai com o nosso pré-jogo até instantes iniciais da partida para você acompanhar tudo aqui na Central Brasileira de Notícias. Tá ouvindo a gente? Manda mensagem aí. Qual é a sua expectativa para o jogo? Tá ansioso? Tá aguardando a vitória do seu time? Tá torcendo pra Ponte? Tá torcendo pro Bugre? Manda aí, 991869070, utilize o código de área 19, porque estamos na região metropolitana de Campinas. São 4 horas e agora 5 horas, faltam 1 hora, 5 horas em ponto. Alô, Heitor Esmeriz, direto da redação do Globoesporte.com, redação esta que tá movimentada também. Afinal, Heitor, é dia de derby, meu caro. Boa tarde pra você. Fala, galera da CBN, tudo certo? A gente aqui no GE. Globo tá com a cobertura em tempo real desde as 4 horas da tarde, mostrando toda a movimentação pré-derby, com vídeos das torcidas, fotos e as informações que cercam esse grande jogo. Será que vem novidade nas escalações por aí? A gente também tá apurando tudo isso, hein? Um bom trabalho a todos e um ótimo clássico campineiro para os torcedores. Ótimo clássico campineiro pra você também, meu caro, aí no Globoesporte.com. Alô, Júlio Nascimento, integrante da equipe da Central Brasileira de Notícias, tá no meio do povo, hein, Júlio? No meio da torcida da Macaca que vai chegando. Mais de 10 mil torcedores ponte-pretanos são aguardados aqui no Moisés Lucarelli, aqui no Majestoso. Alô, Júlio Nascimento, boa tarde pra você, meu velho. Tudo bem, né, Liel? Boa tarde pra você, pra todo mundo ligado aqui na CBN. Sempre uma honra participar de mais um derby. Seguinte, a delegação da Ponte chegou no estádio por volta das 4h25. Reportagem da CBN estava acompanhando o desembarque dos jogadores em direção ao vestiário. E 2 rápidos detalhes, né? O mais aplaudido, Elvis, e também o presidente Berlim esteve acompanhando a chegada dos jogadores da Macaca, trocou ali algumas mensagens com os torcedores que estavam próximos ali do ônibus para receber a Macaca. Então, mobilização do lado de fora do Majestoso. Por enquanto, a entrada agora dos torcedores também muito tranquila. O torcedor já vai entrando, já vai separando o seu lugar, porque daqui a pouco tem bola rolando e o clássico, claro, com a cobertura total aqui da CBN, Léo. São 5 horas e 1 minuto. A gente segue acompanhando aqui os momentos de ansiedade, de expectativa para o derby de número 205 entre Ponte Preta e Guarani. E ainda no meio da torcida, mas em outro ponto. Alô, Rafael Pio, tá no meio da galera, tá com convidado. Boa tarde pra você, Pio. Fala, Eliel, boa tarde a toda a galera curtindo o derby 205 aqui pela CBN Campinas. Um abraço pra todos da nossa equipe. Estamos aqui em frente ao estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouquinho, a maioria dos torcedores já estará dentro do Majestoso, porque o cenário nesse momento é de concentração realmente aqui do lado de fora. Muita festa, inclusive, na chegada do elenco ponte-pretano, na chegada do Gurilão, que aliás está com uma pintura belíssima, viu, Eliel? Toda aquela concentração, toda aquela energia passada pelo torcedor no momento em que o ônibus da Ponte chegava, né, aqui no estádio Moisés Lucarelli. Deixa eu pegar palavrinha de alguns torcedores aqui que estão se concentrando aqui em frente ao estádio. Deixa eu pegar uma palavrinha. Como que é seu nome, meu amigo? Meu nome é Wagner. Wagner. O que é mais legal, o jogo, a concentração e a resenha aqui fora? Não, a resenha aqui fora é ótimo, entendeu? A gente revê os amigos da velha guarda, principalmente. É fantástico isso aqui, entendeu? Essa atmosfera, esse clima aqui. Agora, o jogo, sem dúvida alguma, é o jogo, né? E ainda mais tratando de um derby, então, com certeza, o jogo é mais importante. Mas os amigos aqui, sem dúvida alguma, faz diferença. Seu palpite, Wagner? 3-0 para Ponte Preta. Pra quem não conhece o GE, vai conhecer o GE hoje. Valeu? GE desencanta na Série B. Com certeza, com certeza. Chegou a hora e bem em cima de quem tem que ser mesmo. Valeu. Toda a rapaziada chegando aqui já da CBN. Toda a rapaziada chegando aqui, Eliel. E daqui a pouquinho, essa turma vai estar toda dentro do Majestoso, que já tá ficando bonito, que já tá ficando cheio pro derby das 18 horas. Eliel. São 5 horas e 3 minutos, faltam 57 minutos pra bola rolar aqui no Majestoso e vamos juntos, hein? Acompanhando o pré-jogo, muita informação pra você, detalhes de todos os lados. Antes de eu chamar o titular da voz aqui da CBN, o camisa 10 da equipe da Central Brasileira de Notícias, o Carlos Cabela. Alô, Antônio Lupe, recebo a informação de que a Macaca está definida, hein, Lupe? Pronta e escalada, Eliel. Macaca pronta e escalada pelo técnico Felipe Moreira. Kaique França Doce no gol.
14, Luiz Felipe na direita, zaga 27, Fábio Sanches, 4, Matheus Silva e na esquerda Arthur com a 15. Meio campo, 8, Amaral, 5, Leonaldi, 20, Matheus Jesus, 10, Elvis. No ataque, confirmado com a camisa 11, Pablo, Diego e Gé. Praticamente o time, a base da equipe que conquistou o título da Série A2. Ponte Escalada. Do outro lado, alô, Adriana Almeida, tá confirmado também o Bugre, escaladíssimo pelo Bruno Pivetti, hein, Adriana? Guarani. Sim, escalado. O Guarani em campo com Tony, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Regis, Bruno José, Bruninho e Derek. Esse o Guarani pro jogo. Além disso, o departamento médico informa que o atacante Neilton sentiu sintomas gripais, não está nem relacionado ao jogo, pro jogo. Bruno Mendes, que era aí a grande dúvida, fica como opção no banco de reservas, Eliel. Pois é, a maior dúvida do Bugre, o Bruno Mendes começa no banco de reservas. A Adriana trouxe aí pra gente, o Lupe também já confirmando a Ponte Preta, trazendo as informações da Macaca. Torcedor da Ponte, torcedor do Bugre, vem chegando com a gente. Você está na CBN, na Central Brasileira de Notícias, que tem ele, que tem o Ziriguidum, que tem a narração mais emocionante do Rádio Campineiro. Alô, Carlos Cabela, é mais um derby, é na CBN, Cabela. Boa tarde pra você, meu velho. Olá, Eliel, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham pelo somzão da CBN Campinas em todos os pontos dessas 60 cidades que chegam o sinal e recebem o sinal da CBN Campinas nesse finalzinho de tarde de domingão, começo de noite de domingão e um grande clássico, mais um pra conta, né? Mais um derby pra conta, um derby que pode entrar pra história mais uma vez como todos os outros. Esse 205, claro, deve ter aquela grande emoção para o torcedor ponte-pretano presente aqui no Moisés Lucarelli e também, claro, a grande emoção para aquele que não está aqui, é o torcedor do Guarani que acompanha o sonzão da CBN. Temperatura em 23 graus caindo neste final de tarde, mas hora que a bola rolar, meu caro Eliel, lhe garanto, com muito ziriguidum, vai esquentar pra caramba, viu, Eliel? A atmosfera já está pegando fogo, como diz Antônio Lupe, on fire aqui no estádio Moisés Lucarelli. São 5h06, restando 54 minutos para a bola rolar aqui no majestoso, aqui no estádio da Ponte Preta. Vamos continuar girando a nossa equipe, a equipe mais completa do Rádio Campineiro. Alô, Fábio Scheibe, tem Campeonato Brasileiro, tem Corinthians e Flamengo, tem o jogo do Grêmio contra o Internacional daqui a pouco. Tem muita partida para você acompanhar também aí no Central da Bola, hein, Scheibe? Boa tarde para você, Fábio Scheibe. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Uma honra e satisfação participar desse grande derby, o derby campineiro entre Ponte Preta e Guarani. Isso mesmo, bola rolando pro segundo tempo entre Flamengo e Corinthians, 0-0. Às 6h30 tem um jogo do Grêmio, clássico Grenal entre Grêmio e Internacional. Série B também tem jogo em andamento. O Criciúma vai perdendo em casa para o Ceará por 2-1. Nessa rodada que também teve a estreia mais cedo do Thiago Carpini na vitória do Juventude fora de casa por 2-0 contra a Chapecoense. Pelo futebol internacional, na Espanha, Vinícius Júnior novamente foi vítima de racismo na derrota do Real Madrid para o Valência. Na Inglaterra, o Manchester City comemorou o título, o 9º título inglês, vencendo o Chelsea hoje por 1-0. Na Alemanha, o Borussia Dortmund retomou a liderança do Bayern de Munique. Na França tem o PSG que está praticamente conquistando o campeonato francês. Faltam mais 2 rodadas, está muito bem na liderança. E em Portugal, o clássico de Lisboa entre Sport e Benfica, que pode dar o caneco para o Benfica. Eu estarei aqui também recebendo sua mensagem. Participe pelo 19991869070. Vai ser um prazer receber sua mensagem de texto, mensagem de áudio que é mais legal, ouvir sua voz na transmissão, participar com a gente aqui também pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Estarei aqui, viu, Eliel? Fique aí, meu caro, pontinho na Central da Bola, trazendo todas as informações, trazendo a participação do nosso ouvinte. Alô, torcedor da Macaca, alô, torcedor do Bugre, tá vindo pro estádio, o torcedor ponte pretano? Manda mensagem pra gente, a sua expectativa pra partida no 19991869070. O torcedor bugrino vai ter que ficar pelo rádio, acompanhando pela CBN, é jogo com torcida única, não pode vir ao majestoso. Por isso, a gente quer o seu palpite também via WhatsApp 991869070. E pra você
que quer imagens do Majestoso, que quer acompanhar a nossa transmissão também com imagens, você acessa o youtube.com/CBN Campinas, no canal da CBN. Estamos aqui ao vivo para você que chega com a gente também nas nossas plataformas digitais, no aplicativo da CBN, no site da CBN Campinas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, fique à vontade, vamos juntos neste pré-jogo, o pré-jogo mais movimentado do rádio de Campinas. E se a gente pede, o ouvinte manda, tá na hora de colocar o ouvinte no ar. Tem gente falando da gente, Eduardo Rodrigues. Boa tarde, colegas da CBN, Maurício Belucci do Cambuí. E aí, vocês acham que o fator campo vai prevalecer hoje ou o Guarani ganha porque tá melhor na tabela? Tá vendo aí? Tá pensando o quê? O ouvinte da CBN, ele inverte o papel. Ele faz a pergunta pra gente e eu, que não sou comentarista nem nada, já transfiro a responsabilidade. Alô, Gabriel Castro, responde o ouvinte aí do Cambuí, Gabriel. Eliel, historicamente, né, se nós analisarmos, o time mandante, ele realmente tem uma vantagem. Então, acho que eu vi até no cara a cara que vocês fizeram no Arena, né, individualmente, a equipe da Ponte acabou ganhando, né, com 7 votos os titulares, apenas 4 do Guarani. Então, acho que eu analiso que individualmente a Ponte é melhor, mas o conjunto do Guarani está se mostrando superior, tanto é que está brigando pelo G4. Mas, historicamente, o time mandante tem uma vantagem, sim. 5 horas e 10 minutos, faltam 50 minutos pra bola rolar, tá chegando a hora. E Adriana Almeida, eu percebo um frisson aqui na arquibancada, eu percebo uma gritaria. O que tá acontecendo aí no campo, hein, Adriana? Equipe toda do Guarani no gramado do Majestoso, começando o processo de aquecimento, Eliel, e realmente um frisson muito grande vindo do vestiário visitante, primeiramente, com uma energia dos jogadores, gritos de força, de integração, de motivação entre eles, e depois a hora que sobe é aquele frisson contra, né, dos torcedores pontepretanos que agora ovacionam de maneira negativa os jogadores do Guarani, que nem ligam. Estão em processo de aquecimento no gramado. E aí, hein, Antônio Lupe, cadê a macaca, Lupe? O torcedor da Ponte tá ansioso, tá ressabiado, tá perguntando cadê meu time, cadê a macaca, Lupe? Já já a Ponte vem pro gramado. Ela sempre espera, né, nos derbys, o Guarani subir primeiro aqui no Majestoso e depois ela vem. Deixa eu ver aqui, eu tô com a cara aqui no túnel. Já vejo os jogadores posicionados em segundos, a Ponte Preta no gramado do Majestoso. Então vamos acompanhar já já o frisson contrário. Nós acompanhamos agora o frisson, aquele frisson não tão positivo assim para os jogadores do Guarani. Daqui a pouquinho vem aquele frisson favorável que vem das arquibancadas apoiando os seus jogadores em campo, os seus atletas, os seus ídolos. Os comandados do Felipe Moreira já vão subir ao gramado do Majestoso, do Moisés Lucarelli, que recebe mais um derby. Olha, tem tabu em campo, hein, torcedor? A Ponte Preta não sabe o que é perder para o seu rival desde 2009. E a atmosfera no Majestoso tá assim, ó. Faltam 48 minutos para a bola rolar aqui no Majestoso e a torcida tá indo à loucura. Ainda não veio o time completo, mas tem 3 pontepretanos no gramado já movimentando tudo aí, hein, Lupe? Kaique França, Luan e Pedro Rocha. Os 3 goleiros da Ponte Preta, todos relacionados. Kaique titular, Pedro Rocha e Luan vão ficar no banco de reservas. Se prepara, torcedor da Ponte, porque o restante, os jogadores de linha, já estão na boca do vestiário aqui do Majestoso. Tá todo mundo pronto, a galera tá ali naquela oração final, naquele fechamento, como diz o nosso grande treinador Muricy Ramalho, que aposentou, não tá mais treinando ninguém, tá na função administrativa, mas falava isso quando ia subir da boca do túnel pro estádio. O time está na expectativa, tá ali naquele momento final, na expectativa de encontrar o seu torcedor, de encontrar casa cheia, de encontrar mais um derby, de entrar em campo defendendo o seu time, unido com a macaca, da mesma maneira que o torcedor do Guarani tá lá, tá em casa, tá na concentração, tá na roda de amigos, tá acompanhando o time.
time tá aqui, só na expectativa também de ver o Bugrão, quem sabe chegando mais longe na tabela de classificação, time que está lá em cima, está entre os 4 melhores da Série B do Campeonato Brasileiro. Faltam poucos minutos pra bola rolar, 45 minutos pra partida começar aqui no Moisés Lucarelli. Você vai ficando por dentro de tudo na Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN. Cadê a sua mensagem, hein? Cadê o seu recado no 991869070? A sua expectativa, manda mensagem. Se tem áudio no ar, o Eduardo Rodrigues ou meu caro Elton Grimaldi, pode colocar no rádio, solta a voz do ouvinte, o palpite, a pergunta, a crítica, a mensagem, pode colocar no ar que o ouvinte está ansioso para participar aqui da nossa transmissão. São 5h15. Vamos pro meio da galera, vamos pro meio da torcida. Alô, Júlio Nascimento, voltando agora de algum do Moisés Lucarelli. Traz as informações pra gente, Júlio. Que mais você destaca aí, hein, meu caro? Pois é, o torcedor vai entrando aqui no estádio Moisés Lucarelli, vivendo a expectativa do derby. E eu encontrei aqui o Pedro. E descobri, Léo, que é aniversário do Pedro hoje. É isso mesmo, Pedro? É verdade. 66. 66. Parabéns, primeiramente. Obrigado. Que você tem aí mais e mais anos de vida e sucesso. E agora eu quero saber, qual que é o presente que o Pedro quer de 66 anos? Uma vitória da Ponte, com certeza, né? Tá confiante pro derby daqui a pouco? Se Deus quiser, tô confiante. Que seja 1-0 ou 6-0, né? 6-0 tá valendo. Tá ótimo. Eu fiquei sabendo, viu, Léo, que o Pedro é vizinho de Carlos Eduardo de Freitas, né? E o Carlos Eduardo de Freitas e o filho dele, Léo. É a turma do Nova Europa, né? Exatamente. Maravilha. A turma do ECA. Um abraço, o ECA manda um abraço para todos os ponte pretanos hoje. Eu estou representando a turma hoje aqui no Campo da Ponte. Apesar que é meio, Ponte Pretano e Bugrino, né? Mas um abraço pro pessoal do Nova Europa lá. Ô Pedro, que amor é esse que faz você, no dia do seu aniversário, estar aqui presente com a camisa do time do seu coração, esperando um clássico que mexe tanto com você? Ó, eu ajudei a fundar a torcida jovem da Ponte Preta. Eu, Maurício Lombardi, o Rodolfo Petenar já se foram, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui, representando a torcida jovem com muito orgulho. E eu faço o registro, Eliel, que os olhos do Pedro aqui encheram de lágrimas falando desse carinho que ele tem pelo clube. Boa sorte, obrigado e feliz aniversário, viu, Pedro? Obrigadão, tudo de bom. Valeu. Tá aí mais um registro na CBN, viu, Eliel? Ah, mas que interessante, hein? A emoção do torcedor, a chegada do torcedor ao Moisés Lucarelli. Júlio Nascimento trazendo pra gente os detalhes da entrada aqui no Majestoso. Que coisa, hein, Carlão de Freitas? Primeiro ponto, vizinho, tá explicado por que não te chamou pro aniversário, porque não teve festa de aniversário, ele quer fazer hoje. E segundo ponto, que emoção é essa, hein, Carlão? Como explicar? Não é passionalidade, é amor de verdade, meu caro. Ah, gostei. Um abraço pro Pedrão, que ele curta bastante, que ele desfrute deste dia tão especial. Ele que é ponte pretano, logicamente torcendo para a Ponte Preta, e a paixão, né? Ele é um dos fundadores da torcida jovem. Maurício Lombardi já está lá no céu, Petenar também, mas estão aí dando uma força aí para a Ponte Preta buscar um bom jogo, um bom enfrentamento diante do Guarani. E é derby deixa aí, o ânimo fica aflorado como está o do Pedrão. O aniversariante do dia, Eliel. Aniversariante do dia que quer um resultado positivo por parte da Ponte Preta para o jogo de hoje. E olha só, é derby, mas tem também algumas informações que a gente vai acompanhando, a produção do Globoesporte.com, a produção da IPTV, toda a galera trabalhando, a produção da CBN também, inclusive chegando notícias, enfim, né? A gente continua sempre na expectativa que o torcedor entenda que o problema é ali dentro, ó, nas 4 linhas, que são 11 contra 11, que o papel dele é apoiar, é incentivar, é torcer, é colocar o grito na garganta, é colocar o time pra cima através da vibração que vem na arquibancada e não através de briga. Chega a informação que nós tivemos um pequeno problema na chegada do Guarani até o Moisés Lucarelli, mas a Polícia Militar, que está com um efetivo muito grande aqui no Moisés Lucarelli, rapidamente agiu, conteve o ânimo dos torcedores. A gente sabe que derby é assim, que a galera realmente às vezes perde um pouco a compostura, mas é necessário se manter calmo, até porque, meu caro Gabriel Castro, são só 90 minutos. E como o Lupe disse muito bem ao término do nosso CBN Esportes Especial hoje, aqui direto do Majestoso,
existe vida após o clássico, né, Castro? Existe sim, Eliel, e é engraçado que você acompanha durante a semana, né, os torcedores falando que uma vitória no derby, o treinador ele tem uma tranquilidade, os jogadores também, após essa partida, uma vitória no derby, ela dá uma tranquilidade muito grande, a torcida passa uma confiança a mais para os atletas, dá um voto de confiança, então uma vitória no derby ela é muito importante, mas existe vida, existe campeonato, você não pode se acomodar de acordo com o resultado no derby, mas sem sombra de dúvidas que um resultado positivo pode ser sim um divisor de águas para a Ponte Preta, pode ser um impulso para ela sair dessa zona incômoda que é a zona de rebaixamento, e no caso do Guarani você quebra um jejum, você entra no G4, dá uma confiança ainda maior para o Guarani, que nesta Série B já perdeu para a equipe de zona de rebaixamento, que foi o caso do Juventude. Então hoje é um derby, a Ponte está na zona de rebaixamento, mas ele tem esse retrospecto, jogando contra a equipe que está na parte de baixo da tabela, já teve uma derrota nessa competição. Faltam poucos minutos para começar o jogo, hein, gente? 40 minutos para a bola rolar. Vamos lá para outra ponta do estádio, onde está Rafael Pio. Ô, Pio, se a gente teve um pequeno probleminha na chegada aí do Guarani, a chegada dos torcedores ao Majestoso está tranquila, né, Pio? Tá tranquilo assim, Eliel. Na maior parte da região do estádio Moisés Lucarelli é uma chegada tranquila. O torcedor, claro, tem aquele que chega um pouco mais em cima da hora e aí tem uma certa demora para entrar, até por conta da questão de catracas, de ingressos e tudo mais. Mas a gente já vê uma movimentação muito grande do lado de dentro do Moisés Lucarelli e do lado de fora a chegada. Felizmente, é assim que a gente gosta de ver, é assim que a gente gosta de observar o torcedor chegando de forma tranquila pro derby das 18 horas, Eliel. 39 minutos pra bola rolar, valeu, Rafael Pio, tá sentindo aí, né? Essa é a equipe da Central Brasileira de Notícias, direto do Moisés Lucarelli, trabalhando pra tudo que é lado. A gente soltou o Júlio de um lado, soltou o Lupe não. O Lupe não pode ser solto, porque o Lupe tem problema. Se soltar o Lupe, ele vai aparecer em casa só no derby 218. Então melhor manter o Lupe ali no gramado, até porque de sumido aqui no gramado, já basta o elenco da Ponte, hein, Lupe? Então, Eliel, eu tava do lado da entrada, agora eu me afastei um pouquinho, mas os jogadores estavam por ali, demorando um pouquinho, 5h23 da tarde, é uma demora um pouco estranha, essa dos jogadores da Ponte Preta, goleiros já no aquecimento, há cerca de 6 a 7 minutos, mas por enquanto nada dos jogadores de linha, eles já estavam ali bem próximos da saída do túnel, acredito que em poucos minutos a Ponte Preta já deve estar em campo. Detalhe importante, hoje Eliel, o seu xará, não está à disposição do Felipe Moreira, teve uma lesão naquele jogo contra o Ceará, não foi uma lesão tão simples, vai aí demorar de 2 a 3 semanas para iniciar a transição, portanto hoje Eliel é desfalque da equipe da Ponte Preta pro duelo contra o Guarani. Eliel. 5 horas e 22 minutos, restam 38 minutos para a partida começar. Ô, Carlão, é dia de derby, né? Dia de ansiedade lá em cima. O torcedor da Macaca que tá vendo o Guarani batendo bola já há uns 10 minutos, começa assim, ué, cadê o time, cara? Cadê os jogadores? Ninguém vai subir pro gramado? Cadê a turma? Cadê o pessoal? E isso é motivo potencializador da expectativa da ansiedade do torcedor, hein, Carlão? Eliel, você tocou num ponto super interessante, né? Em clássicos, tudo se leva em conta, né? Então o torcedor vê, poxa, o Guarani está aqui há algum tempo, já trabalhando, treinando, parece que está mais a fim de jogo. Cadê a Ponte? Será que está guardando algum segredo, guardando algum mistério? Será que tem algum coelho ali na cartola, mesmo com a escalação já anunciada? Então o torcedor fica aflito. Poxa, no aquecimento o Guarani tá ganhando. Como que a gente tem que fazer? A Ponte tem que subir logo. Então são coisas que valem a pena, aquele folclore do torcedor. Mas, Eliel, tô com você. Tem torcedor que já fica cabreiro. Falei, o Guarani já está há algum tempo aquecendo. Parece que quer mais jogo que a Ponte. Quem, Antônio Lupe? O Frissol responde a sua pergunta. Jogadores da Ponte Preta no campo. E entrando numa velocidade, rapidamente, todos os jogadores da Macaca entrando no gramado do Majestoso. Aí, você calma, diminui a sua ansiedade, a sua expectativa.
pronto, torcedor da Macaca. A Ponte Preta está no gramado do Moisés Lucarelli, fazendo também o seu trabalho de reconhecimento de gramado, fazendo ali aquele bate-bola, o famoso aquecimento. E você está no aquecimento, no pré-jogo mais bem informado do Rádio Campineiro, aqui na Central Brasileira de Notícias. São 5 horas e 24 minutos, restando pouco mais que 35 minutos para a bola rolar. Tem ouvinte aí, Elton Grimaldi, tem torcedor falando com a gente. Põe no rádio, Elton. Boa tarde, amigos da CBN, hein? Sidemir Júnior aqui de São Paulo, hein? Esse São Paulino, há muito tempo bugrino, tá? E vamos torcer pro Bugrão ganhar de 1-0 hoje, quebrar esse tabu, fazer 3 pontos, que seja uma bela vitória aí no campo da Ponte, né? E que não haja violência, nada, que se respeitem as famílias, os amigos aí, porque o derby é só mais um jogo, né? Mas é o jogo da cidade, é o jogo que representa Campinas e que faz a nossa história, né? É isso aí, é só mais um jogo. É um derby, é um clássico, é uma partida que coloca frente a frente os dois times da cidade de Campinas, mas é um jogo de futebol. Alô, Emerson Santana, que chega com a gente aqui no youtube.com/CBN Campinas, mandando boa tarde, digitando aqui, vamos nega véia, torcedor da Ponte Preta, e o ouvinte chamado Pensador Gabriel, vou assistir ao vivo aqui em São Paulo, ouvindo a rádio, hoje vai dar Guarani na visão dele. O Alexandre Bagueira tá dizendo só vai dar Bugrão. Pessoal que tá chegando com a gente aqui no youtube.com/CBN Campinas. Alô, Fábio Scheibe, eu sei que tem muito resultado para você dar também pro nosso ouvinte, mas tem mensagem de texto aí a dar com pau. Tem um caminhão de mensagens, hein, Scheibe? É isso aí, Eliel, a gente pediu, o pessoal mandando muita mensagem aqui pro 19-99186-9070. O Thiago Belmiro, do Jardim Esmeraldina, fala que hoje vai dar Macaca por 1-0. O Peterson, seu amigo Peterson, falou que vai proteger o Lupe de qualquer coisa aí, viu? O Emerson Santana também brinca aqui, fala que se soltar o Lupe, o Lupe aparece no shopping como daquele outro dia, como naquela outra vez. E outro dia o quê? Um abração pra galera que está ouvindo a CBN, esperando o grande derby também, o Ricardo Ginefra, o Marcelinho Bortolotto, o Wilson Jacomi, todos eles torcedores da Ponte Preta, o Zé Luiz Mendonça, bugrino, o Zé Molina, palmeirense, e o Manuel, flamenguista, estão todos curtindo o somzão da CBN, ligados na Massa Pura, no Cambuí, curtindo a transmissão, esperando um grande derby daqui a pouco, viu, Eliel? 21 minutos do segundo tempo, segue Flamengo 0, Corinthians também 0 no Maracanã. Boa, valeu, Fábio Scheibe, são 5 horas e 26 minutos, restando 34 minutos para a partida começar. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos fazer a primeira parada aqui no nosso pré-jogo. Já tem Júlio Nascimento, tem Rafael Pio, tem Adriana Almeida, tem Antônio Lupe, tem Gabriel Castro, tem Carlão de Freitas, tem ele, o Ziriguidum, Carlos Cabela e tem também o nosso Fábio Scheibe. É uma parada rápida, 1 minutinho, já estamos de volta aqui do Majestoso, porque você sabe, se tem decisão, se tem clássico, tem CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Guarani. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroe fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroe, a primeira em inovação. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas, Fábio Scheibe e Heitor Esmeriz se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta, Guarani e... Apresentação, Eliel Almeida. É comigo, hein? Você está na CBN, a Central Brasileira de Notícias, faltando meia hora, 30 minutinhos somente para começar o jogo. Nós estamos aqui na cabine número 8 do Majestoso, direto do estádio da Ponte Preta, para conferir tudo que rola aqui neste pré-jogo, e já a bola rola direto do Majestoso, direto do Moisés Lucarelli, para você que está com a gente na CBN. Alô, Antônio Lupi, como foi a semana da Macaca até a chegada do derby, hein, Lupi? Foi uma semana bem conturbada, Eliel, tudo por conta do resultado da última rodada. A Ponte no domingo passado foi até Londrina e perdeu de 3-0. É claro que foram dois tempos diferentes. Na primeira etapa jogando com 11 contra 11, só que logo de cara, na volta pro segundo tempo, o Felipinho foi expulso e aí comprometeu praticamente todo o esquema tático Ponte Preta, que acabou de placar de 3-0 da equipe do Londrina. Por isso, houve ali uma certa apreensão se o Felipe Moreira iria continuar ou não no comando técnico da Ponte Preta. Isso não teve nenhuma mudança e foi de muito mistério também, viu, Eliel, se o Pablo Diego estaria recuperado ou não. Lembrando que a gente não tem acesso aos treinamentos e não é porque é semana de derby, não, é porque é uma decisão da diretoria não abrir as atividades para os jornalistas, para os repórteres. Portanto, na escalação que foi divulgada por volta de 5h15 da tarde, a informação de que Pablo Diego está confirmado no ataque. É a grande dúvida, o grande suspense da Macaca em relação à escalação, e isso foi comentado durante toda a semana e colocado um ponto final quando a escalação foi divulgada, Eliel. Antônio Lupi, durante a semana o Matheus Silva foi convocado para falar, é isso? O único que falou a respeito de derby. E o Matheus Silva, ele vai falar a respeito do clássico, já viveu esse clássico ano passado, na vitória da Ponte por 1-0 em cima do Guarani, gol de Fecim. Matheus Silva fala na CBN sobre a preparação do derby. A preparação da semana está sendo muito boa, eu acho que está todo mundo focado, todo mundo empenhado, todo mundo sabe o que tem que fazer, é um clássico. A gente sabe que num clássico todo detalhe é importante. É manter a concentração lá em cima. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo dentro da nossa casa. E, se Deus quiser, vamos conquistar esses 3 pontos aí, que vai ser muito importante para a sequência do campeonato. Feliz por ter essa oportunidade de jogar mais um derby. O ano passado a gente foi muito feliz, dentro da nossa casa também, conquistamos uma grande vitória. Um jogo muito difícil. Sabemos da dificuldade do jogo, mas tenho certeza que vamos impor um ritmo muito forte. E os mais jovens, eles sabem da importância do clássico, do peso que tem. Mas durante a semana tem sido trabalhado bastante, bastante conversa. Mas acho que está todos preparados, independente de ser jovens ou mais experientes. Eu acho que está todo mundo no mesmo barco e eu tenho certeza que todos vão fazer um grande jogo para dar muita alegria para a nossa torcida. Cara, acho que a nossa torcida é muito importante para nós. É uma torcida que nos empurra do começo ao fim. Eu tenho certeza que o Majestoso vai estar lotado e a torcida não vai parar de nos empurrar do começo ao fim. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e a gente lá dentro vai dar a vida para trazer essa vitória para nós, para dar alegria para eles, que eles merecem. Nosso torcedor é apaixonado, ama o clube, vive o clube, então a gente lá dentro tem que dar a vida, porque a gente sabe que é um jogo muito importante. Não só para nós, para eles também, para o nosso torcedor. Espero que a gente possa dar alegria para eles no fim do jogo, com uma grande vitória. Esse é o Matheus Silva, querendo zagueiro dar da Ponte alegrias para o torcedor. Zagueirão da Ponte, falando, dizendo da torcida, da expectativa. Gabriel Castro, quer fazer o torcedor ponte-pretano feliz, o Matheus, hein?
E precisa, né, Eliel? Realmente foi uma semana difícil, né? Porque a equipe tá na zona de rebaixamento, vem de uma derrota pesada por 3-0 contra o Londrina, fazendo um péssimo segundo tempo, principalmente. Então, essa semana deve ter sido, sim, além de muito treinamento, porque teve uma semana cheia, mas de mobilização. Eu acho que o Felipe Moreira precisa, acima de tudo, resgatar a confiança da equipe que conquistou um título recente. A Ponte é campeã paulista do campeonato da Série A2 e jogando um bom futebol. Tudo bem que agora é um outro patamar, é uma outra competição. Só que o futebol apresentado pela Ponte na Série A2 não foi visto ainda nesta Série B. Então, o Felipe Moreira resgata a mesma formação que jogou praticamente toda a Série A2, é toda a base e precisa sim apresentar um futebol muito melhor e hoje, diante do Guarani, tem uma bela possibilidade. São 5 horas e 34 minutos, restando 26 minutos para a bola rolar aqui no Majestoso. E aí, Fábio Scheibe, quanto tempo de jogo lá no segundo tempo do Corinthians? Como tá o Corinthians contra o Mengão, hein, Scheibe? 29 minutos do segundo tempo no Maracanã, segue Flamengo 0, Corinthians 0, mas o Corinthians surpreendentemente hoje jogando muito bem, muitas oportunidades de gol, Corinthians pra cima do Flamengo, tiveram boa chance com o Yuri Alberto, o Roger Guedes também, o Luxemburgo conseguiu montar diferentemente o time e o Corinthians deu um sufoquinho no Flamengo, o Flamengo tenta ir pra cima agora, mas segue 0-0, 29 minutos do segundo tempo, viu, Eliel? 25 minutos para começar o jogo aqui no Majestoso. E a semana do Guarani, hein, Adriana Almeida? Como foi a semana do Bugrim? Guarani! Olha, Eliel, uma semana relativamente tranquila, porque o time conseguiu uma vitória na última rodada, né? Se manteve no G4 depois de 2 derrotas consecutivas fora de casa. Ao longo da semana, o técnico Bruno Pivetti teve tempo, juntamente ao departamento médico, para esvaziar o DM, né? Ou seja, todos os jogadores à disposição. E aí a atenção maior foi para o zagueiro Alan Santos e para o atacante Bruno Mendes, que já estavam vetados em rodadas anteriores por um problema muito semelhante dos dois nas panturrilhas dos jogadores, aquele problema muscular, sequência de jogos, desgaste, mas eles foram recuperados a tempo. O Bruno Mendes fica como opção no banco, Alan Santos entra no meio-campo, o Enderson, que voltava de suspensão, também acabou virando opção no banco de reservas. Existia essa expectativa de que ele voltasse a vestir a camisa titular. Nos bastidores, uma baixa no elenco, o atacante Nicolas Careca rescindiu o contrato de maneira amigável. O jogador de 25 anos fez 31 jogos com a camisa do Guarani, marcou apenas 3 gols. Já não vinha sendo aproveitado, estava treinando em separado e aí ficou bom dos 2 lados, então não é uma baixa assim, surpreendente ou algo que vá ser sentido num derby, por exemplo, pelo elenco ou comissão técnica do Guarani, a ausência do Nicolas Careca. Por falar em atacante, outro que está em alta e bem motivado para o derby é o Derek. O Derek fez um início de Paulista interessante. Eu me lembro que eu queria ver um pouco mais do Derek quando ele machucou. E aí ficou muito tempo fora, tentou voltar, sofreu com a questão física e agora está encontrando o melhor futebol dele. Inclusive, foi determinante na vitória da rodada passada sobre o Sampaio. Existia aquela dúvida se ele ia dar lugar ao Bruno Mendes no ataque do Guarani, mas não, o Pivetti confia no Derek, no camisa 11 do Bugre. E é a entrevista dele que eu trago agora. Ele fala um pouco da importância da vitória da última rodada e toda a sua expectativa para esse derby 205. A gente sabia da importância do jogo contra o Sampaio, a gente voltar vencendo a competição. Então a gente entrou com o pé no chão e impôs o nosso ritmo de jogo. Fomos para cima do Sampaio correr, fizemos logo os 2 gols de início e conseguimos manter o resultado até o final da partida e graças a Deus saímos com a vitória. Sim, o nosso grupo é um elenco muito forte, né? Tanto os 11 que inicia, tanto que o reserva acabam entrando e dando o seu melhor. E eu sou a prova viva disso, de pude entrar nos jogos e correspondido e tido a oportunidade de entrar titular. E todos do elenco estão bem fisicamente, tecnicamente, e todos que estão entrando estão dando o seu melhor para ajudar o Guarani. A gente está se preparando da melhor forma possível, com bastante humildade, pé no chão. A gente tem que entrar com sangue, dando o nosso melhor para a gente poder sair com a vitória no clássico de domingo.
Tá aí então, esse o Derek, camisa 11 do Guarani, que vai para o jogo. Jogadores do Guarani em processo final de aquecimento. Me chamou muita atenção, viu, Eliel? Um aquecimento com muita bola parada, posicionamento dos jogadores do Guarani nesse aquecimento. E agora já aquela corridinha, aquele sprint final para descer para o vestiário, colocar a farda e subir para mais um derby. É por isso que o futebol é interessante. Obrigado, Adriano Almeida. O aquecimento dos caras, às vezes, Carlão de Freitas, é quase um jogo, meu amigo. É quase um tempo de jogo. E outro detalhe, Carlão, o Derek falou aí, tá confiante, falou um pouco do jogo contra o Sampaio, o cara que colocou o Bruno Mendes no banco, hein, Carlão? Colocou o Bruno Mendes no banco com muita capacidade, com muita qualidade, com gols, né? Então existia até essa dúvida, Bruno Mendes ou Derek. Eu falei até, a emoção mandava escalar o Bruno Mendes, por ser um menino da base, por ser um menino todo identificado com o Guarani. Mas a razão manda escalar o Derek. Por quê? É o artilheiro, é o cara que se encaixou nesta Série B, mesmo como reserva, das vezes que entrou, correspondeu, está com amizade com o gol. Então, quando o atacante está de bem com a vida, está de bem com o gol, está de bem com a rede, tem que aproveitar. Então, por isso, justamente, ele é escalado. E com relação ao aquecimento do Guarani, me chamou a atenção, como a Adri pontuou, o trabalho com as bolas aéreas. Por quê? O Guarani sente muitas dificuldades de neutralizar as bolas aéreas, principalmente nos jogos contra a Juventude, contra o Sport Recife, que o Guarani saiu derrotado. O Guarani sofreu muito nesse tipo de jogada, e mesmo com o Sampaio Correia, quando decidiu o jogo nos primeiros minutos, muitas bolas aéreas entraram ali pelo setor defensivo do Guarani. Então é um ponto a ser corrigido, é um ponto a ser ajustado, trabalhado, para que o Guarani não sofra tanto daqui a pouco contra a Ponte. Faltam 20 minutos para começar a partida. Vamos dar um pulinho lá na redação do GE, na redação do Globoesporte.com. Alô, Heitor Esmeris, o que você me conta por aí, hein, Heitor? Fala, pessoal, tudo certo? Aqui no GE. Globo a gente tem vídeos, fotos de todo o ambiente pré-jogo. A gente acompanhou a chegada da delegação da Ponte Preta no Moisés Lucarelli com o apoio da torcida. Temos fotos, temos vídeos disso, assim como a gente tem vídeos também da saída da delegação do Guarani do hotel onde o clube estava concentrado para o derby, né? Teve um princípio ali de confusão. A gente tem esse vídeo também registrado lá no nosso tempo real. E estamos aqui na expectativa desse grande jogo, desse derby 205. O Guarani tentando quebrar um jejum no Majestoso desde 2009. E a Ponte apostando na invencibilidade em casa, diante da torcida na atual temporada, para manter essa escrita, né? A única vez que a Ponte perdeu no Majestoso em 2023 foi para o Criciúma, quando atuou com portões fechados devido a uma punição por conta da briga envolvendo torcedores no jogo contra o Vasco na Série B do ano passado. Tá joia? Então a gente está acompanhando tudo certinho aqui, ge.globo/Campinas, para você seguir a cobertura em tempo real. Um grande abraço, até mais. Grande abraço para você, Heitor. Você que está acompanhando aí, gosta de ficar zapeando pelas plataformas digitais, pelo site da CBN, pelo site do GE, fique à vontade, manda o seu recado, a sua mensagem. Você pode fazer isso também através do nosso WhatsApp, que é o 99186-9070. Alô, Elton Grimaldi, alô, Naldo Araújo, comando técnico da Central Brasileira de Notícias. Intervalo rápido. Na volta tem mais torcida com Júlio Nascimento e tem as escalações oficiais de Ponte Preta e Guarani aqui na CBN. Derby é na CBN, decisão é na CBN. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Guarani. Mecânico, a sua oficina é a sua cara. Ela é o que você recomenda. Na manutenção dos carros de seus clientes, não corra riscos. Indique sempre amortecedores confiáveis, que não falham quando se precisa mais deles. E que mantenham os pneus sempre em contato com o solo, controlando com eficiência a movimentação das molas da suspensão. Os amortecedores Monroe possuem tecnologia superior e confiança máxima para o período indicado de vida útil. Mecânico, não deixe sua oficina correr riscos e mantenha seus clientes satisfeitos. Afinal, hoje em dia, as oficinas que vão bem são aquelas recomendadas pelos seus próprios clientes por meio das redes sociais. A escolha final do amortecedor pode ser de seus clientes, mas a indicação é sua responsabilidade. Monroe, a primeira para os mecânicos. Monroe, a primeira para o mundo.
para você. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Enquanto a bola não rola, Ponte Preta, Guarani. Apresentação: Eliel Almeida. São 5h44. Você está na CBN, na Central Brasileira de Notícias, para o derby de número 205. Derby de número 205 aqui na CBN, entre Ponte Preta e Guarani. Vamos pra torcida. Alô, Júlio Nascimento, voltando no meio do povo. E aí, Julião, o que você conta pra gente momentos antes da bola rolar, hein, Júlio? Fala, Eliel, tudo bem? De volta aqui na entrada do Moisés Lucarelli, aqui na reportagem da CBN. Eliel, é o seguinte, encontrei aqui o Luan. Eu tô vendo que o Luan tá machucado. Aconteceu alguma coisa, mas isso não impediu o Luan de vir aqui apoiar a Ponte no derby. É isso mesmo? Boa tarde pra você, Luan. Boa tarde. Tem que ver se tinha macaquinha, né? Não pode se adivinhar machucado ou não, tem que vir. Não pode faltar apoio, né? O que aconteceu aí? Eu quebrei a mão trabalhando. Trabalhando. E aí, pra compensar que você tá machucado, veio aqui, fez esse esforço, quanto é que vai ser o jogo hoje? 2-1 pra macaquinha. Gols de? Dá pra arriscar ou não? Pablo Diego e Gé. Tá confiante. Pablo Diego tá vivendo uma fase de oscilação, o Gé tentando desencantar, então você tá confiante que o ataque hoje funciona? Hoje eu tô confiante. Valeu, o Luan tá acompanhado aqui da? Débora, maravilha. Débora tá confiante também pro jogo, Débora? Com certeza. Quanto é que vai ser hoje? Hoje vai ser 3-0 pra Ponte, né? A Débora tá com um placar mais elástico. Gente, obrigado, boa sorte pro Luan, pra Débora. Tá aqui, Léo, tá com o braço esquerdo aqui, a mão esquerda enfaixada, tá machucado, mas claro que veio pro derby, veio pro clássico acompanhar, a movimentação muito tranquila, torcedores sem nenhuma dificuldade para acessar as arquibancadas, né, a fila andando muito rapidamente, então tudo na boa, tudo muito tranquilo por enquanto do lado de fora. São 5h46, restam 14 para começar. Ô, Carlão, o Luan veio dar uma mão pra Ponte Preta, Carlão. Que isso, Luan? Literalmente, né, Eliel? Ele que está lesionado, vamos torcer pro Luan se recuperar o mais rápido possível para poder não só trabalhar normalmente, mas acompanhar a Ponte Preta de uma maneira muito mais tranquila. Mas já, as escalações já estão aí, Ponte Preta já voltou para o vestiário, o Guarani também. Daqui a pouco a bola vai rolar aqui no estádio Moisés Lucarelli. Destaque também para a Polícia Militar, que faz uma forte, digamos assim, segurança, né? Uma forte ação de segurança junto com as forças policiais da Guarda Municipal e também da INDEC, helicóptero Águia em ação, toda a Polícia Militar trabalhando nesta noite de derby aqui em Campinas. A gente sabe que o torcedor fica com um ânimo um pouquinho mais exaltado, mas as forças policiais estão em peso aqui no Moisés Lucarelli. Parabéns à atividade da Polícia Militar, a ação também da Guarda Municipal e dos homens da INDEC que estão orientando o trânsito aqui ao redor do Majestoso. Antônio Lupi, a Ponte Preta de Felipe Moreira está escalada, está definida. Pronta e escalada para o derby de número 205 pelo técnico. Eu ainda coloco o interino, porque ninguém confirmou que é ele realmente o técnico da Ponte Preta. Ponte escalada para o derby, Léo. Alô, Adriana Almeida, do outro lado, o time do Bruno Pivetti, o técnico do Bugre, também está confirmado, está na pedra. Está confirmado o Bugre, está confirmado o Guarani, o time do técnico Bruno Pivetti. A gente vai agora para as escalações, vamos girar a nossa equipe com as escalações do jogo. Para começar a mandante, a Ponte Preta, a dona do estádio, o time que joga em casa,
Alô, Elton Grimaldi, prepara o hino da Ponte, prepara o hino do Guarani. Vem aí as escalações do Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. Que tá pronta e escalada pelo técnico interino Felipe Moreira. Com camisa de número 12, no gol Kaique França. Na direita com a 14, Luiz Felipe. Na zaga 27, Fábio Sanches. 4, Matheus Silva. E na lateral esquerda com a camisa de número 15, Arthur. Meio campo da Macaca com 8, Amaral, 5, Leonaldi, 20, Matheus Jesus e 10, Elvis. No ataque, 11, Pablo Diego e 19, Gé. Repetindo a escalação titular da Ponte Preta. 12, Kaique França, 14, Luiz Felipe, 27, Fábio Sanches, 4, Matheus Silva, 15, Arthur. 8, Amaral, 5, Leonaldi, 20, Matheus Jesus, 10, Elvis. 11, Pablo Diego e 19, Gé. No banco, à disposição de Felipe Moreira. 30, Luan. 1, Pedro Rocha. 2, Mailton. 3, Edson. 7, Dudu. 13, Thomas. 16, Ramon. 17, Guipira. 18, Samuel. 21, Cássio. 22, Júnior Tavares. E 23, o Everton. Guarani. É o bugre do técnico Bruno Pivetti em campo com 25, Tony. 13, Diogo Matheus. 12, Alan Santos. 3, Lucão e meia dúzia, Mike. 5, Matheus Barbosa. 18, Matheus Bueno e 78, Regis. 17, Bruno José. 27, Bruninho e 11, Derek. Repeteco Alviverde, 25, Tony, 13, Diogo Matheus, 12, Alan Santos, 3, Lucão, meia dúzia, Mike. 5, Matheus Barbosa, 18, Matheus Bueno, 78, Regis, 17, Bruno José, 27, Bruninho e 11, Derek. No banco, 1, Pegorari, 16, Titi, 4, Valber, 14, Valvarinho, 15, Diego Porfírio, 28, Bernardo, 21, Lucas Araújo, 23, Wenderson, 29, Isaac, 20, Lucas Silva, 19, João Vitor e 9 para Bruno Mendes. A arbitragem do jogo. Do Rio de Janeiro e com o escudo FIFA no peito, Wagner do Nascimento Magalhães será o responsável pelo apito. Wagner do Nascimento Magalhães apita o derby de número 205. Assistentes e VAR, eu deixo com você, Dri. Assistente 1, Alessandro Álvaro Rocha de Matos. A assistente 2 é a Lilian da Silva Fernandes Bruno. E no VAR, Emerson de Almeida Ferreira. Ponte Preta, Guarani. O comentário Muito obrigado, do jogo. meu caro Antônio Lupe. Muito obrigado, Adriana Almeida, os repórteres do Futebol Globo CBN que trouxeram para você, ouvinte da CBN, a escalação da Ponte, a escalação do Guarani. Antes dos times subirem a campo, alô, Carlão de Freitas. Os times estão no papel, os times foram escalados. A expectativa do jogo, Carlão de Freitas. Ok, Eliel, expectativa de muita disputa, evidentemente, um derby 205 cercado aí de números, cercado de expectativa. As equipes se equivalem, eu digo assim, em termos de postura tática. Duas equipes que gostam do contragolpe, duas equipes que gostam das linhas baixas, duas equipes que gostam do estilo reativo de se jogar. É assim Bruno Pivetti, é assim Felipe Moreira. Coincidência também, 2 treinadores da cidade, 2 treinadores identificados com os seus respectivos clubes. Bruno Pivetti, laços de família, coisa e tal. O Felipe Moreira, não podemos nem falar, né, de Marco Aurélio Moreira. E assim vai Ponte, e assim vai Guarani para o jogo. Guarani, uma melhor campanha, uma preparação mais leve, uma preparação pós-vitória sobre o Sampaio Corrêa, ou seja, uma preparação mais tranquila. Vem num clima mais ameno para este jogo, porém, joga sem a sua torcida. E a gente sabe o que representa a torcida da Ponte num duelo desta magnitude aqui no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte vem com a formação de Série A2, que fez tanto sucesso, com a base que foi vitoriosa, Elvis e Matheus Jesus, os diferenciados para este jogo. Se eles estiverem numa noite iluminada, a Ponte tem um caminho importante a seguir, assim como o Regis do lado do Guarani. A Ponte vem com o Pablo Diego, que vai ser importante no contragolpe, principalmente, que é uma arma da Ponte.
defensivamente com o Matheus Jesus e Fábio Sanches, com o Matheus Silva e com o Fábio Sanches, que dá ali uma retaguarda para o goleiro Kaique França, a saída do Arthur e a saída do Luiz Felipe também pelos flancos, enquanto o Guarani não mudou o meio-campo, permanece com o Matheus Bueno e vem com o Derek, a grande esperança ofensiva do Bugre. O Derek, que é o artilheiro do time na Série B do campeonato, está com uma amizade com o gol. Então, por isso, eu concordo com o Bruno Pivetti em manter aí o jogador que foi contratado no início da temporada. Um jogo igual. Talvez o Guarani, pela melhor campanha, tenha um pouco mais de chance de vencer. Mas a Ponte, no Moisés Lucarelli, com a força da sua torcida, tem todas as condições de igualar as ações com o time bugrino. Restam 6 minutos para começar a partida. A Ponte Preta chega ao gramado também o time do Guarani, o selecionado de Bruno Pivetti, do outro lado o selecionado do Felipe Moreira. Os times estão no gramado, já vai começar a partida. Estão perfilados na região central do Moisés Lucarelli. Tá todo mundo prontinho pro jogo e tem bola na rede. Alô, Fábio Scheibe. Bola na rede no Maracanã aos 48 minutos do segundo tempo. Léo Pereira abre o placar para o Flamengo contra o Corinthians. Agora Flamengo 1, Corinthians 0, 49 minutos do segundo tempo. Daqui a pouquinho também tem a opinião do Gabriel Castro. Carlos Cabela tá chegando aí já. Gabriel Castro vai falar antes da bola rolada, a expectativa depois das escalações confirmadas pela dupla de repórteres aqui do Futebol Globo CBN. Mas antes do Gabriel, vamos ao hino nacional brasileiro, o hino mais bonito deste planeta Terra. Vamos lá ouvir, em posição de respeito, a execução do hino nacional brasileiro. Os times agora vão se cumprimentando, a bola vai rolar já. Alô, Gabriel Castro, eu quero a sua opinião. Os times escalados, divulgadas as escalações das duas equipes e o que você traz nessa análise pré-jogo, hein, Gabriel? Com ótimos ingredientes, viu, Eliel? Porque, a começar pelo banco de reservas, Guarani tem Bruno Pivetti, que é um bugrino declarado. Acho sim uma vantagem quando você tem um treinador que é identificado com o clube, não precisa ser torcedor, mas entender o que é o clube. Por exemplo, o Thiago Carpini sabe o que é o Guarani. Conseguiu vencer um derby após estar perdendo por 2-0. Mudou a equipe no vestiário. Então o Bruno Pivetti, ele sabe o que é o Guarani, ele já esteve na arquibancada. Então acho que o sentimento aliado com o estudo é uma combinação certeira. É o profissionalismo e a paixão. Só que o Felipe Moreira também sabe o que é a Ponte Preta, já vem de família. O pai, Marco Aurélio Moreira, dirigiu o clube por 154 vezes. O próprio Felipe já esteve aqui em outras oportunidades. Dentro de campo agora, Bruno Pivetti escala 3 atacantes, Bruno José, Bruninho e Derek. E com isso, 3 homens no meio campo. Já a Ponte Preta tem 4 jogadores no meio-campo: Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis. Quer dizer que a Ponte tem superioridade numérica? Eu acho que não, porque certamente o Bruno José e o Bruninho, eles vão voltar para marcar e vão forçar também o Pablo Diego a voltar. É quase um jogo de xadrez e aí nós vamos desvendar aqui, eu e o Carlão, ao longo da transmissão de Carlos Cabela, viu, Eliel?
É jogo de xadrez, é jogo de estudo, de análise. Não tem café de graça, já diria o poeta. Neste momento, Alan Santos e também o Fábio Sanches estão posicionados ali no meio-campo, junto com o Wagner Nascimento, o árbitro do jogo, para escolher quem sai com a bola, quem vai ter o direito de escolher o lado de campo que vai atacar neste primeiro tempo. Tá tudo pronto, tá todo mundo escalado. Acabou. Agradecimento especial para toda a nossa equipe de esportes, coordenada pelo Rafael Pio, alô Adriana Almeida, Antônio Lupe, Gabriel Castro, meu caro Carlão de Freitas, Júlio Nascimento, Heitor Esmeriz, a equipe técnica do grande Marcelo Eloy, Eduardo Rodrigues, Elton Grimaldi, meu caro Naldo Araújo aqui na externa, todo mundo que fez esse pré-jogo especial demais para Ponte Preta e para Guarani, número 205, o jogo em que eles vão se encontrar de maneira, digamos assim, interessante. Um tá lá em cima, o outro tá lá embaixo, mas o derby é um campeonato à parte. Vem aí para trazer tudo do melhor e também do pior dentro de campo, o titular do microfone da CBN Campinas. Alô Carlos Cabela, Ponte Guarani, derby 205. Agora é com você. Ponte Preta, Guarani. Legal, Eliel, amigos do futebol da CBN Campinas, a bola vai rolar daqui a pouquinho pro derby 205. Muita emoção pro torcedor ponte pretano, muita emoção pro torcedor do Guarani. O torcedor bugrino que não pode estar aqui no estádio, mas está acompanhando o sonsaço da CBN Campinas. O torcedor ponte pretano que está aqui no Moisés Lucarelli e participa com a gente, claro, mandando aquele recado através do nosso WhatsApp pelo 991869070. E você que está em casa acompanhando também, pode mandar aquele recado bem bacana. Se você está aqui no Moisés Lucarelli e quiser piscar a lanterna do celular, jogo mostrando pra gente, estamos por aqui, tá bom? Vai lá, vai começar a partida. A bola tá no centro do gramado, pontapé inicial com a equipe da Ponte, apita o árbitro. Bola rolando do futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Guarani. Bola tá rolando, você tá acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas, é derby aqui do futebol da CBN Campinas. Toca a bola, a equipe do Guarani que vem pro campo de ataque da primeira chegada do Matheus Coelho pela esquerda, que chega por baixo do Amaral para cometer a falta. E já vai ter amarelo o jogo aí, já vai ter amarelo pro jogador da Macaca aí, meu caro Lupe. Pro Amaral, camisa número 8, voltou agora de suspensão e já recebe o primeiro cartão amarelo do jogo. Camisa 8, Amaral, volante da Ponte Preta, Cabela. Com menos de um minuto de bola rolando, primeiro amarelo no jogo é pro Amaral. Daqui a pouquinho quero ver o Carlão e o Gabi Castro falando também a respeito desse amarelo logo de cara. Toca a bola a equipe do Guarani, lá pela direita é com o Alan Santos, já despacha para o campo de ataque no meio do caminho, que vem o Arthur para fazer a roubada de bola, fica pedindo falta, a bola vem para o campo de ataque, o Gé não consegue domina, a bola esticada, lá pela esquerda, bola recuada com o Tony, o Gé vai para cima do Tony, o Tony rola a bola com o Lucão, chega Matheus Jesus também para cima dele, sai jogando com o Mike pela esquerda, 1 minuto e 16, 1 minuto e 16 já deu para mostrar o cartão de visita do derby. Outra falta para o jogo parado, é falta do Elvis ali para cima do Bueno que tomou já a segunda falta, ele que sofre a segunda falta do jogo também. Sai jogando com o Bruninho, o Bugrão vem pro campo de ataque pelo lado direito, tem o Luiz Felipe da marcação do Bruninho, Luiz Felipe chega por baixo, foi puxado pela camisa, é falta que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo, tem pressa na cobrança. Carlão de Freitas, a gente comentou alguma coisa, tem arbitragem antes de começarmos a transmissão e falamos a respeito do árbitro, com menos de um minuto tomou amarelo Amaral. Talvez seja uma estratégia do Wagner, né? Se defender através do cartão. Eu sinceramente não gosto, acho que poderia ter conversado, ter ponderado, mas ruim pra Ponte, porque o Amaral é um jogador de contenção, jogador de marcação e já está pendurado. Toca a bola a equipe do Guarani na recuperação de bola do campo defensivo ali pelo lado direito com o Diogo Matheus. Diogo Matheus faz de domínio na perna direita, carrega, escapa da marcação, ele vem pro campo de ataque, vem puxando a equipe do Bugre, faz de domínio, devolve lá pela direita, trabalha com o Matheus Barbosa, na perna direita, vem carregando, tem marcação do Elvis ali à distância, ele puxa de um lado, carrega de outro, dá um tapa na bola, era para o Bruno José lá pela direita, quem chega por baixo é o Arthur para fazer o corte e joga a bola para fora. Pode ficar ruim para Macaca, meu caro Gabi Castro, esse amarelo com menos de um minuto de jogo. Falei no meu primeiro comentário, né, Cabela, no pré-jogo, é um duelo muito mais mental, psicológico, então a questão do cartão sim, atrapalha, o Amaral vai ter que ter uma atenção redobrada, até porque o Guarani vai forçar para cima dele.
2 minutos e 40 de bola rolando o primeiro tempo. Trabalhando no campo com a bola. A equipe do Guarani já faz a abertura com o Mike. Mais uma vez aqui pela esquerda. O Mike vai caminhando com a bola. A pressão do Gela sobra com o Matheus Jesus. Na recuperação de bola para a equipe da Macaca. Mais domínio. Breca, levanta a cabeça, bota a bola ali pelo meio. Protege da frente do Derek. Devolve pela direita. Luiz Felipe escapa da marcação do Bruninho. Vem pelo meio, tenta a finta por baixo. Bueno faz o corte, resolve, faz a tabelinha. Faz o domínio, brinca ali à frente do Luiz Felipe. Mais uma vez o Bruninho. Já bota na frente a bola. Derek vem com ela. Chega Matheus Silva para cima dele. Recua. Vem ali pelo meio com Matheus Barbosa. Mais uma vez tenta tocar na bola. Chegou por baixo Leonardo na recuperação de bola. Na briga com Matheus Bueno. Leva melhor o Bugrino. Sobra de bola com Alan Santos. Já o tapa na bola na pé direita. Com o Diogo Matheus. Ele já recebe, domina, carrega a bola. Vem pro campo de ataque mais uma vez. A equipe do Guarani vai tocando a bola lá pela direita. Quem recebe é o Regis. Devolve no campo defensivo. Mais uma vez com Alan Santos. 3 minutos e meio de bola rolando 0-0. Placar do jogo. O Derby 205. Você acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. Pode mandar o seu recado, tá bom? 991869070. Você vai mandando aquele recado, aquela mensagem bem bacana. Regis faz de domínio lá pela direita. Toca na bola. Vem pro campo de ataque. A tabela feita. Recebe de volta. Regis bateu rasteiro pra fora do gol. À esquerda do Kaique França. A bola se perde ali. Ele funda só tiro de meta. Adriano Almeida. Numa bela trama envolvendo o Diogo Matheus, Bruno José e Regis. O Regis percebeu o espaço da entrada da área, o chute rasteiro, foi para fora, mas muito aplaudido pelo Diogo Matheus. Tiro de meta para Ponte 0-0. Acabou o Cabelão. Muita pressa na reposição de bola. Opa, Fábio Chaime. Fala, Fabião. Lá no Maracanã, acabou o jogo entre Flamengo e Corinthians. O gol de Léo Pereira, aos 48 minutos do segundo tempo, deu a vitória ao Mengão contra o Corinthians. Um detalhe, o zagueiro Léo Pereira virou centroavante, pois estava sentindo a coxa e estava fazendo número no jogo. Acabou recebendo um cruzamento e marcou 1-0 aos 48 minutos do segundo tempo. Esse tipo de coisa só acontece com o Corinthians. É lá pela direita, trabalha o Diogo Matheus, a série de bola, vem pro campo de ataque, vai carregando a bola, a equipe do Bugrão, ali no campo de ataque, recebe o Regis, lá pela direita, faz ilumina, ajeita a bola, aperta a canhota, devolve no campo defensivo, mais uma vez com o Alan Santos. O camisa 12 para fazer o domínio livre, a Ponte Preta fica marcando ali pelo meio, o Guarani vai tocando a bola, Matheus Barbosa, devolve, Alan Santos, mais uma vez, perto da direita, faz a abertura, lado esquerdo, Lucão, recebe na perna direita, vem carregando a equipe do Bugre, breca, olha, devolve atrás, vai tocando a bola, torcedor da Ponte canta, torcedor da Ponte, faz a festa aqui no Moisés do Canelli, 0-0 pra cá no jogo, empurra o time da Ponte, só toca a bola a equipe do Guarani, busca espaço ali pelo segundo centro, gramado, escapa da marcação, vem pro campo de ataque do Bueno, toca no Bruninho, gira o corpo, devolve no Matheus Bueno, que dá um tapa na bola pela esquerda com o Lucão, zagueirão que vem pro campo de ataque, o zagueirão vem carregando a equipe do Guarani, lado esquerdo o Mike, recebeu, dominou, botou pelo meio, chegou por baixo pra fazer o quarto Amaral, devolve com o Matheus Silva, deu um tapa na bola, joga pro campo de ataque, lançamento feito pra ninguém da Ponte, tá sozinho ali o Matheus Bueno pra fazer o domínio e sai jogando com o Alan Santos, já joga lá pela direita com o Diogo Matheus, adianta a marcação. A Ponte Preta tá tentando marcar a saída de bola do Guarani para pegar uma falha do Guarani, já roubado de bola perto da área, o Carlão. É uma estratégia do Guarani aí, Cabelão. Olha lá o Regis, toca na bola lá pela direita, vem com o Diogo Matheus, preparou o cruzamento, bola na área, chega por baixo o Matheus Silva para botar para fora. Escanteio que favorece o Bugrão, primeiro no jogo é lá pela direita, Adriana. No cruzamento do Diogo Matheus, que o Matheus Silva não quis nem saber, um chutaço que foi no meio da ambulância, escanteio é o primeiro do jogo pro Bugre, Regis na bola. É o Regis que vai se ajeitando lá pelo lado direito, de perna canhota para fazer o levantamento, torcedor do Bugre, aumenta o volume dos sons, acho da CBN Campinas, vem comigo, escanteio pro Guarani, é lá pelo lado direito, vem bola para grande área, tá todo mundo lá na área, autoriza o árbitro, Regis na cobrança, levantamento na grande área, forte, passa por todo mundo, liga de fundo, só tiro de meta, favorece a Macaca, muito forte, né, Adriano Almeida? É, o próprio Lucão fez um gesto pro Regis, mais baixa, o Lucão fechava na entradinha da pequena área ali, mas não foi dessa vez, tiro de meta, o Kaique França quem se prepara para a cobrança. Tem mensagem chegando aí, meu caro Fábio Chaime. Tem áudio, viu, Cabela? Ouve aí. É isso aí, vamos Bugrão. Hoje 4-1 pro Guarani, hein? Márcia Leitão falando aqui. Foro Independente representou demais. Bora Bugrão, vamos lá. É hoje. Derby é vida, derby é isso. Olha a Macaca no ataque, Pablo Diego bateu, pega o goleiro. Pablo Diego recebeu o lançamento lá na esquerda, ajeitou na perna direita, bateu rasteirinho no canto direito, saiu fraquinha, né, Lupe?
Ela até saiu com uma certa força, viu, Cabela? Mas ela acabou quicando 2 vezes no gramado e ficou fácil pro Tony, que no centro do gol fez a defesa na primeira finalização da macaca do Pablo Diego, que volta ao time após recuperar de um problema muscular. 7 minutos e 40, primeiro tempo, 0-0, placar do jogo do Derby 205, cobertura da CBN Campinas hoje, sensacional, desde as 11 horas da manhã, falando do Derby 205 durante toda a semana, uma grande repercussão também sobre o Derby 205 aqui no Sãozão da CBN Campinas. A bola tá rolando há 8 minutos deste primeiro tempo. Lucão Comela, lado esquerdo, ajeita a perna direita, devolve ali pela meia. Trabalha mais uma vez com o Alan Santos, só organizando a saída de bola da equipe do Guarani. Ponte Preta ali no meio campo, esperando todo mundo. Bola tocada lá pela direita, mais uma vez com o Bruno José. Ele vai pro gramado, briga com ela pela bola. O Pablo Diego pede o arremesso manual. O árbitro tá dando a falta. Deu a falta que favorece a equipe do Guarani. Não deu só arremesso manual. Só arremesso manual, não deu falta. Deu falta lá pela direita. E a torcida não para de cantar um minuto, hein? Torcida vai cantando, se ouve aí no Souzão da CBN, sai jogando errado o Guarani, sobra de bola com o Matheus Jesus, ajeitou, tocou mais atrás com o Amaral, protegeu a marcação, encostou pra cima dele, na roubada de bola, vem Derek, briga com ele, Fábio Sanches na prensada, bola subiu, desceu, caiu no gramado, vem Amaral pra consertar, toca na bola, Luiz Felipe chega atrasado, de calcanhar, o Mike toca pra Matheus Bueno, que se ajeita com o Regis, lado direito, trabalha a equipe do Guarani, Regis fez o break, encontra o Diogo Matheus lá pelo lado direito, faz de domínio à frente do Pablo Diego, ele rola a bola no campo defensivo, para começar tudo de novo a equipe do Guarani. É pelo lado esquerdo que recebe o Mike, domina, coloca no gramado, prepara o cruzamento, meio bola para a área, Matheus Jesus faz o corte, bota a bola para fora, escanteio, é mais um no jogo, é mais um para a equipe do Guarani, Adriano Almeida. O Mike ia lançando para a área essa bola e aí o Matheus Jesus esticou o pé de uma vez só para deixar essa bola para o escanteio. O Regis quem se caminha agora para a cobrança do outro lado. Do lado esquerdo do ataque do Guarani, muito vaiado, camisa 78 do Dubu. Vem bola para a grande área, torcedor do Guarani ligado a uma quilha, chega aumenta o volume, vem comigo. Regis na cobrança do esquinado, segundo do jogo, segundo para a equipe do Bugrão. Vai Regis na bola, levantamento forte lá no segundo pau, passa por todo mundo, tá valendo nada. O árbitro manda voltar porque não tinha autorizado a cobrança, vai fazer outro levantamento, é isso, né, Adriana? Sim, o Wagner Nascimento até colocou a mão no fone, me parece que ele está com alguma comunicação com o VAR ou com algum bandeira e por isso pediu para esperar um pouco. Tá ali analisando, ali pode ser um choque com o Fábio Sanches e o Derek ali no meio campo, mas não deu nada. Tá tudo certo. Escanteio pro Regis, aqui pelo lado esquerdo, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro. Regis na bola, perna canhota, levantamento, primeiro pau, sobe Matheus Jesus para fazer o corte ali no bico da pequena área. A sobra de bola com o Matheus Bueno, devolve com o Mike recua. O Elvis vai lá, o Elvis tem um pique de área a área. Vai lá em cima do Tony, o Tony despacha a bola pro campo de ataque, faz o lançamento, lá na frente vem Fábio Sanches de cabeça, escora, bola vem pelo círculo central do gramado, tem 2 jogadores do Guarani por ali, os 2 Matheus, o Matheus Barbosa, o Matheus Bueno, que não se falaram, a bola quicou no gramado, a bola recuada lá com o Tony. 10 minutos e bola rolando deste primeiro tempo, mais uma vez lançamento feito pro campo de ataque do Guarani, quem corta é o Matheus Silva, sobra de bola com o Matheus Jesus, o Matheus Bueno comete falta, todo mundo pede cartão e aí o árbitro. Meu caro Lupe, você que tá aí no gramado tá mais próximo. Foi para cartão ou não? Não foi para cartão, mas como saiu um cartão amarelo pro Amaral logo no início do jogo, os atletas da Ponte Preta fizeram ali uma roda em volta do árbitro pedindo cartão amarelo, mas ele nem deu bola para os atletas da Macaca. É falta para Ponte Preta e o Elvis vai lançar essa bola para dentro da área do Tony. E o Elvis também é o último atleta da Ponte Preta na cobrança da falta. Depois só tem o Kaique França. Tá todo mundo ali para dentro da grande área. É falta que favorece a equipe da Macaca pela direita. É a vez do torcedor da Ponte aumentar o volume. Vem comigo. Vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá, autoriza o árbitro. Elvis da cobrança, perna direita, faz o levantamento ali no miolo. Na meia-lua da grande área, sobe a zaga para fazer o corte. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 11 minutos e 40 de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Derby 205. Sexta rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. Ponte Preta que vem no campo de ataque lá pela esquerda com o Gé. Dominou, girou, rolou mais atrás. Chega a saga do Bucre para fazer o corte. A sobra de bola com o Amaral ali pela intermediária. Já não dava para o Luiz Felipe. Aperta a ponta e cruzamento na área. Lá no segundo pau, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Ela sobra com o Regis. Ali pela intermediária. Já domina, escapa da marcação. Rola a bola na perna direita com o Bruno José. Sai em velocidade a equipe do Guarani. Vem Bruno José, breca para carregar e tocar lá atrás para começar de novo. Conferindo o placar CBN Campinas está assim, ó. Guarani e Ponte Preta 0-0, central da bola. Central da bola.
Pela Série A, jogo encerrado no Maracanã, o Flamengo bateu o Corinthians por 1-0. Daqui a pouco, às 6h30 da noite, na Arena do Grêmio, tem o clássico Grenal entre Grêmio e Internacional. Pela Série B, jogo encerrado. O Criciúma perdeu em casa para o Ceará por 2-1. E tem bola rolando, estreia do Brasil no Mundial Sub-20. A seleção em busca do Hexa no Mundial Sub-20. O Brasil vai empatando com a Itália por 0-0, 11 minutos do primeiro tempo na Argentina. Meu caro Gabi Castro, o jogo tá quente, Gabi Castro. Jogo quente, 13 minutos em que o Guarani é melhor que a Ponte Preta. A Ponte é mais nervosa, erra muitos passes, 77% de posse de bola para o Guarani, que já conseguiu 2 finalizações, 2 escanteios. Lado direito do Guarani é muito forte porque o Regis cai por ali e o Matheus Bueno consegue comandar esse meio campo do Bugre. Sobra de bola com o Guarani, mais uma vez que já vem para o campo de ataque com o Bordinho lado esquerdo. Ele faz o domínio, escapa da marcação do Luiz Felipe, toca do lado com o Matheus Bueno, que recua com o Lucão para começar de novo. Já vai para cima dele, rola do lado com o Alan Santos. Agora, Carlão, a Ponte Preta está tentando roubar a bola todas as vezes, ou todos os lances são idênticos, né? A Ponte tenta brigar, mas o Guarani vem para o ataque, cruzamento na área, sobra de bola, batida para fora do gol. Bruninho. Ele chegou batendo, mas não valendo nada. O impedimento estava marcado no ataque da equipe do Guarani. É isso, Adriana? Sim, mas foi um pecado, viu, Cabela? A bandeira agora, a Lilian assinala o impedimento do Bruno José no passe do Regis. Mas foi um lance muito rápido pelo lado direito. Bruno José cruzou, o Derek veio para chapar, furou. E depois o Bruninho pegou de primeira num chute cruzado e ela passou por cima muito perto. Mesmo com o impedimento, foi uma ótima chance do Guarani. O Kaique Franco e o Fábio Santos parece que estão batendo boca ali, os dois, o goleiro e o zagueiro da equipe da Ponte. Mas, Carlão, eu perguntar para você justamente, a Ponte só tem essa marcação, é a marcação pressão na saída de bola para tentar pegar um erro do nem para ir para o contra-ataque. Mas achando, a Ponte se utiliza do expediente, né, do que o Felipe Moreira gosta, de marcar atrás da linha da bola, de tentar o contragolpe. Esse contragolpe ainda não apareceu, e a gente sente realmente, como o Gabi citou, um Guarani muito à vontade, o Guarani tocando a bola, chegando principalmente pelo lado direito, nas descidas do Bruno José, que é um motorzinho dessa equipe, na organização do Regis, e o Amaral pendurado dificulta muito. Não sei se eu estou me antecipando, mas talvez para o intervalo é uma mudança que o técnico Felipe Moreira deverá fazer, porque o Amaral é de marcação. Se o Guarani colocar um jogador de velocidade ali, o Regis, por exemplo, que articula bem, o Amaral vai ter que usar da falta para bloqueá-lo. Não sei, perigoso. É falta que favorece a equipe do Macaque lá pela esquerda. Vem todo mundo para a área, vai levar perigo aí, Lupi. Vai levar perigo porque na bola parada, o Elvis que está ali do lado esquerdo, o árbitro conversa com os jogadores da Ponte Guarani, é falta para Macaca. Autoriza um árbitro, levantamento na área, subiu Derek de cabeça para fazer o corte, chegou na bola, acabou furando, bola para fora e o árbitro dando a falta no Gé. O Gé foi para proteger ali junto com o Alan Santos e o Gé acabou cometendo a falta, é isso, né, Lupe? Foi aqui na minha frente, viu, Cabela? Um puxou o outro acabou puxando um. E para ir na segurança, experiente, árbitro FIFA, marcou a falta a favor do Guarani, já cobrada. Já cobrada. Guarani tenta chegar no campo de ataque, porque Leonardo por bate para fazer o quarto e último toque do jogador da Ponte. O arremesso manual favorece a equipe do Guarani. O jogador da Macaca está caído, fora do campo. Não dá nem para ver, ele caiu daquela descidinha que tem depois do gramado ali. Não dá para ver quem é, não. Eu acho que o melhor posicionamento é do Lupe, né, Lupe? Matheus Barbosa. Tá caído, rolando, fora do campo. O Pablo Diego vai lá, que é a cobrança do lateral rápido. O árbitro vai lá também pedir a rapidez da cobrança do Raíssa Moral. O jogador tá fora do campo, tem que cobrar o lateral, né, Carlão? Tem que ser rápido, né? Mas o Guarani, por jogar fora de casa, por estar menos necessitado, né, do resultado, ele tenta enervar a torcida da Ponte, consequentemente enervar o jogador da Ponte. O Pablo Diego está caindo nesta armadilha. Tem que tomar cuidado, porque o Pablo Diego gosta de tomar cartão, né? Ele gosta de tomar cartão. Eu tô sentindo uma Ponte pilhada, né? Talvez até pela responsabilidade do jogo, o estádio cheio, o estádio lotado, né? Contra um arquirrival. Mas eu vejo um Guarani mais leve, uma Ponte pilhada demais neste início. Para acabar a equipe do Macaca no campo defensivo com o Matheus Silva. Já faz o domínio da perna direita, despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito, quem sobe de cabeça é Mike, escora, a bola vem pelo meio, Elvis domina do peito, bonito, de calcanhar, toca do lado, mas de graça, dá pro Bordinho ali. Bordinho dá um chapelaço para cima do Elvis, trabalha pelo meio, o Amaral foi lá para consertar, devolve a bola, congela, tabelou, o Elvis ficou com ela, domina, foi botada, falta nele!
Macaca ali, vai todo mundo pra cima do árbitro, hein? Jogadores da Ponte vão lá pressionar o árbitro, o Wagner do Nascimento, querendo cartão amarelo pro jogador do Guarani aí, viu, Lupe? São reclamações diferentes, Cabelo. Os jogadores da Ponte pedem o cartão amarelo pro Lucão, camisa número 3, que fez a falta em cima do Elvis. Já os jogadores do Guarani reclamam, falando que a falta não existiu. O que de fato aconteceu na jogada é que o árbitro marcou a falta para a Ponte Preta em cima do Elvis. É uma falta que leva certo perigo ao gol do Tony, que coloca 4 jogadores na barreira, e o Elvis já se posiciona e até chega a discutir ali com o Matheus Jesus. Ali conversando, um pouquinho mais acalorado, né? A conversa entre ambos ali. O Matheus Silva chega lá também, bota a mão ali nas costas do Elvis, fala alguma coisa, a barreira vai ser armada no meio da meia-lua da grande área. O Tony tá lá agachadinho no pé da trave para acertar a barreira do Guarani. É a emoção do derby, é o derby 205, você vai participando aí, tá? 99186907019 é o TDD, você manda sua mensagem, seu recado, se for em áudio, é bacana. Você que tá aqui, está acompanhando aqui dentro do Moisés Lucarelli, pode mandar áudio pra gente também. Quando a torcida estiver cantando, manda um áudio da torcida cantando pra gente. Vai lá, manda seu recado aqui na transmissão do futebol da CBN Campinas. Que demora, hein, Lupe, pra organizar essa barreira aí, não? Ah, demora demais, hein, Cabela? É isso. Quase 3 minutos aí da marcação da falta. Agora parece que tá tudo ok. Falta para Macaca, Elvis e Matheus Jesus na bola. Elvis, Matheus Jesus na bola. O Pablo Diego tá ali à frente da barreira. O Gé tá ali no meio da meia-lua da grande área. Bom momento para a equipe da Macaca. Autoriza o árbitro. Elvis na bola, bateu direto pro gol, explodiu na barreira, a bola foi pra fora. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Bola recuada, perigosamente ali a Macaca toca a bola no sistema defensivo, está jogando errado. Matheus Bueno com ela, já faz a ligação com o Regis, faz a finta, escapa da marcação, carrega, invade a área pelo lado esquerdo, preparou, fintou, brecou, rolou na entrada da área, furou, Derek, sobrou, Matheus Barbosa, bateu, explodiu na zaga, fintou, carregou, cruzou, Kaique França, dá um tapa na bola, tira o perigo no meio da área, mantém Guarani no campo de ataque lá pela direita, bola recuada, começa o jogo com o Diogo Matheus lá pela direita, vai pra finta, marcação encosta, vai pra tabela, sobra a bola ali pelo meio, a zaga da Ponte faz o quarto, ela vem com o Matheus Bueno, passa pelo Regis, chega por baixo, Luiz Felipe pra fazer o quarto, tiro perigo, bola subiu, desceu, o Gé chegou ali pra fazer o domínio, no primeiro não conseguiu, na segunda tenta o toque, cai no gramado, o árbitro não foi nada, o Gé fica rolando o gramado ali, pedindo a falta, sobra de bola com o Regis, lançamento feito lá pro Derek, dominou, e o árbitro para, dá um toque de mão, ali no Derek, quando faz o domínio, e parece que o Arthur sentiu alguma coisa aí, Adriano Almeida. Na disputa com o Derek, ele tomou um choque na cabeça e por isso agora tá recuperando o fôlego, mas realmente o Derek fala que não fez nada, mas ele colocou o braço na hora que ele foi tentar ajeitar com o peito essa bola. Mas a Ponte respira aliviada depois dessa mini blitz aplicada pelo Guarani. Carlão de Freitas, a Ponte tem que abrir o olho na marcação, né? Que o Guarani vem com tudo pra cima. E essa saída de bola, né? Uma saída de bola muito mal feita, entregando a posse para o Guarani a todo instante. O Guarani com uma marcação muito bem feita ali no meio campo, os dois Matheus jogando muito bem, ajustada a marcação do Guarani, e a Ponte quer sair jogando e entrega nos pés do adversário. O Guarani vai muito leve, tocando a bola, chegando próximo ao gol da Ponte. Olha a Macaca da recuperação, Matheus Jesus recebeu para a intermediária, brecou, olhou, devolveu com o Amaral ali, pertinho, não tapa na bola, lançamento feito na área, sobra de bola, batida, na trave! Tá dando impedimento auxiliar, o Alessandro Rocha de Matos, tá dando impedimento, mas a conclusão, a bola toca na trave, vai para fora do Pablo Diego Lupi. Bom lance da Ponte Preta, lance do Amaral, um passe por elevação, por cima do sistema defensivo, Pablo Diego dominou no peito e bateu, a bola bateu na trave, só que o lance já estava paralisado, o impedimento do Pablo Diego, mas a primeira boa chegada da Ponte nesse lance com camisa 11 da Macaca. Vamos girar, tempo vai placar no jogo aqui no futebol da CBN Campinas, 22 minutos de bola rolando no primeiro tempo, é o 10.205 da Série B do Campeonato Brasileiro, o placar CBN está assim, ó. Ponte Preta, 0 para Macaca. Guarani, 0 também para o Guarani. Agora o árbitro para o jogo para atendimento do jogador do Guarani que está caindo, Léo Bruninho. E a torcida pega no pé do árbitro aí, viu, Lupe? Olha
lá, caiu o Bruninho. Central da bola, aqui tá 0-0, Fábio. Central da bola. No Mundial Sub-20 é gol da Itália contra o Brasil. Prat marca Itália 1, Brasil 0, lá em Mendonça, na Argentina. Tem bola rolando pela Série B também. CRB e Vila Nova empatam por 0-0. Mais cedo na Série A, o Flamengo bateu o Corinthians por 1-0. Futebol Globo CBN. O jogo tá parado aqui no Moisés Lucarelli, Gabi Castro. Essa saída de bola, como disse o Carlão, é perigoso para Ponte Preta, já que o Guarani tá fazendo uma marcação e saída de bola muito mais rápido que da Macaca, não é? É isso, a Ponte tem muita dificuldade. O Matheus Silva errou o passe por pouco, o Guarani não marca. Agora, o Guarani desperdiça muitas oportunidades, né? A gente cita aqui já 23 minutos, é um Guarani que joga melhor, só que já desperdiçou 3 oportunidades. E com o passar do tempo, a Ponte vai começando a assentar na partida e vai ficando perigosa também. Já acertou uma bola na trave. Olha a Macaca, bonita finta do Luiz Felipe pra cima do Bruninho, carregou, pintou o levantamento na grande área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte que chega Bruno José para dar o bico da bola, tira o perigo de lá, para subiu, desceu, vai caindo ali pelo meio campo, o Fábio Sanches briga com o Regis leva melhor da primeira, Fábio Sanches, a recuperação com ela. Depois é tocado, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta, que favorece a equipe do Macaca. Tem mensagem chegando aí, Fábio Scheibe, é isso? Muita mensagem pelo 19-99186-9070, Cabela. Segura aí, Fabião, segura aí, porque a Macaca vem pro ataque já. Protegeu, girou, sobra uma espirrada de bola ali pelo meio. Vem Luiz Felipe, rola a bola com o Elvis de primeira, tocou na entrada da área, bola recuada, mal recuada, mas o Tony vai lá pra consertar. Vai lá, Fábio. Um abraço aqui pro João Silva de Hortolândia, o Batata de Rio Preto, o Marcelino do Curiras do Alambrado, falou que tá de luto, que o presidente da torcida morreu, Luciano Ramos. Um abraço pra eles. O Luiz Antônio no Ceará, tá no Ceará ouvindo a gente. Olha, na capital cearense. Chegou Pablo Diego, bateu de fora da área, pra fora do gol. Sai à esquerda do Tony. O torcedor gosta, Lupe. E o Pablo Diego pede desculpas, né? Porque não era a melhor alternativa a finalização pro gol. Tinha Leonaldo entrando livre pelo lado esquerdo. Pede perdão, os companheiros perdoam Pablo Diego e chuta pela 3ª vez no gol do Guarani. Pode completar, Fábio. Tem um áudio também pra gente ouvir aqui, viu, Cabelão? Olá, CBN, boa noite. Aqui é o Zé Barbosa falando. Sou lá do Campo Belo, Campinas, mas estou ouvindo vocês aqui online na rodovia Anhanguera, chegando em Uberaba. Vamos lá, Macaquinha, pra cima do bug. É isso aí, Cabela. Muita gente participando, ouvindo a sua transmissão aí. Bom jogo, Cabela. 25 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Você mudaria alguma coisa em Ponte Preta e Guarani, Carlão? Tô gostando agora da postura da Ponte. O Guarani teve as oportunidades, o Gabi citou bem, que criou, conseguiu chegar, gerar perigo à defesa da Ponte, mas não concretizou. E a Ponte aos pouquinhos vai acalmando. O Pablo Diego bem no jogo, é uma arma da Ponte que pode ser letal. Permanece muito equilíbrio, Cabela. 2 oportunidades que não valeram, né? 2 oportunidades claras, Guarani e Ponte, mas permanece assim, um jogo muito truncado, o Guarani ainda superior, mas a Ponte já assentando um pouco mais. Tony chega, enfia o pé na cara da bola, faz o lançamento, é pro Mike, domina a frente do Matheus Jesus, o Mike já faz o domínio da perna da canhota, lançamento é feito lá pela direita pro Bruno José, tem o Arthur junto dele, Bruno José leva melhor, faz o domínio pela direita, bateu cruzado, Kaique França, defesaça do goleiro da Macaca, responde a Ponte, vem pro ataque, o Elvis puxa o golpe fatal da Ponte Preta lá pela esquerda, Pablo Diego carregou o bico da grande área, prepara o cruzamento, prefere o toque mais atrás com o Leonaldo, lançamento feito pelo meio pra ninguém. Com todo torcedor não gosta. O erro do Pablo Diego, quando era para lançar, ele toca mais atrás, a torcida não gosta nem um pouquinho. Quero falar primeiro da defesa do Kaique França, viu, Adriano Almeida? E do jogo de corpo para cima do Arthur que o Bruno José aplicou. Ele ganhou na força do lateral esquerdo da Ponte e aí conseguiu levar vantagem para chutar muito forte cruzado. Kaique França realmente salvou a Ponte nesse lance e já podia estar 1-0 pro Bugre. Por outro lado, o Pablo Diego fez um passe errado, o torcedor não gostou não, viu, Lupe? A jogada não foi tão boa da Ponte Preta, tinha maior número de jogadores no ataque, só que o Pablo Diego tocou pro Leonaldo e o Leonaldo deu de graça pro Guarani, perdendo a oportunidade do contra-ataque. 27 minutos é o primeiro tempo, 0-0 Futebol Globo e CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. O grande do campo de ataque, Bruno José, feito o cruzamento da grande área, deixou, foi feita, a bola foi para fora, escanteio. Escanteio que favorece a equipe do Guarani, lá pela direita tem gol, Fábio Scheibe.
Não, Cabela, segue Itália 1, Brasil 0 no Sub-20 lá na Argentina, viu, Cabela? 27 minutos e meio, 27 e meio. É o primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, escanteio pro Bugrão aí, Adriano Almeida. É o Regis quem se prepara novamente para a cobrança pelo lado direito do ataque. Terceiro escanteio do jogo, terceiro para a equipe do Guarani, cobrança curta. Bola tabela ali com o Diogo Matheus, volta do Regis, cruzamento feito lá no segundo pau, Bruninho. Kaique França de novo! O Bruninho fez o cabeceio, Kaique França fez a defesa, sobra de bola mais uma vez Guarani. Ela pela direita com o Diogo Matheus, ele faz o domínio, gingou de um lado, outro carregou, preparou o cruzamento no meio da área, sobe. Fábio Sanches para fazer o quarto de tiro perigo. Para subiu, desceu, vai sobrando lá pelo lado esquerdo defensivo do Macaca. Quem chega, dá um bicando a bola e bota para fora. É o atacante do Guarani que chegava ali. Chegava lá na frente. Na verdade era o Diogo Matheus. Chegava ali, deu bicando a bola, jogou para fora, arremesso mandou para a ponte. 28 minutos e 20 deste primeiro tempo, tá 0-0. Agora acaba em Gabi Castro. O Carlão disse que o Pablo Diego pode ser a arma da ponte no ataque. Só que o Guarani tem uma arma também que chama-se Bruno José na direita e outra arma na esquerda que se chama Bruninho. Perigosos também, não é? Ofensivamente, o Guarani tem mais armas, tanto é que o lado direito é muito forte, mas o Bruninho, em 2 oportunidades, já obrigou o Kaique França a fazer defesa. Do lado da ponte, Cabela, é o Pablo Diego, o Elvis tentando armar, mas tô sentindo falta do Arthur, lateral esquerdo, chegar ao campo de ataque, e do Luiz Felipe, lateral direito. As duas laterais da ponte não avançam. Exatamente, devido às armas que tem o Guarani, né, Gabi? Tem exatamente, mas é preciso avançar também para você puxar os pontas também na marcação. Você precisa deixar o Guarani mais desconfortável. Tenta o toque de calcanhar no Matheus Jesus, entrega de graça para a equipe do Guarani que sai jogando errado, sobra com o Amaral. Amaral já encontra o Elvis aberto ali pela meia esquerda, livre de marcação, ele vem carregando ali pelo lado esquerdo, um tapa na bola, o Arthur se apresentou lá do lado esquerdo, pintou o cruzamento, bateu em cima do Diogo Matheus, briga pela bola mais uma vez o Arthur, a recuperação, Leonardo com ela, faz a tabela com o Elvis, devolve lá pela esquerda o Arthur, vai de reta na perna do campo, breca, olha, busca espaço de um lado de outro, de cavadinha, fez o lançamento, buscava o Elvis, tentou o corte do primeiro lance, o Matheus Barbosa recua ali. O Tony pega a mão na bola, a bola chove. Perto da área ainda, devolve o Arthur, a bola na grande área, chega por baixo, Alan Santos para fazer o quarto, dá um bico na bola, tira o perigo, bola quica no gramado mais uma vez, ali o Fábio Sanches com o Derek, Fábio Sanches chega na bola, faz o domínio e falta. Recebe a falta, é falta que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo. Tem gol aí, meu caro Fábio Chaime. Agora sim, Cabela, é o segundo gol da Itália no Mundial Sub-20 contra o Brasil. Itália 2, Brasil 0, lá em Mendonça, na Argentina, viu? Matheus Jesus, perto da canhota, lançamento nas mãos do Tony. Você ouviu o toque de 30 minutos, vamos girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 30 passados já, primeiro tempo, derby 205, Série B no Campeonato Brasileiro. Aqui Moisés Lucarelli. Placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Guarani. 0 também para a equipe do Bugrão. Central da Bola. Pela Série A, começando em instantes do clássico lá no Rio Grande do Sul entre Grêmio e Internacional. Pela Série B, hoje a Chapecoense perdeu em casa para o Juventude por 2-0 e o Criciúma perdeu em casa também para o Ceará por 2-1. Em andamento, CRB 0, Vila Nova também 0. Opa! Deixa comigo, vai Bugrão pro campo de ataque, lançamento feito ali pelo meio do Bruninho. Chega, zaga da ponte para fazer o corte. Amaral foi puxado, recebe a falta, já cobrada pela equipe da Macaca. Elvis faz de domínio, livra da marcação, escapa bem da marcação do Derek, gira o corpo, ele busca alguém para fazer o passe, não tinha ninguém. Encontrou o Luiz Felipe, aberto pela direita, já faz de domínio. Matheus Jesus encosta, recebe, domina, levanta a cabeça, devolve lá atrás com o Matheus Silva. O Matheus Jesus está jogando fora de posição, está sempre aberto aqui. É muito aberto, né? Hora ou outra ele faz esse facão pelo lado direito, mas hoje ele está atuando quase como um ponto, um auxiliar aqui do Luiz Felipe. O Bruno José está vindo marcar aqui, né? Olha, tá meio por dentro, diferente do posicionamento anterior que ele estava ali pelo lado direito. Mas a Ponte encontra dificuldades. O Guarani muito bem postado, as duas linhas muito bem encaixadas. E a Ponte não triangula, né? Não consegue fazer essa tabela pelos lados, não consegue fazer essa tabela por dentro. A vida dos zagueiros do Guarani tá fácil, tá uma vida tranquila e até na saída de bola também, que a Ponte não exerce aquela marcação sob pressão. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Olha, Guarani veio no ataque, chega Luiz Felipe para fazer o quarto primeiro lance, ele briga pela bola ali junto com o Regis, fica caído 78 do Guarani, sobra de bola com o Ponte, já bota a bola lá para a esquerda, vem trabalhando
esquerda, sai de bola, vem com o Pablo Diego, que faz o domínio. Torcedor pede velocidade, ele demora para fazer o passe, ele vem carregando, enquanto o Elvis, ali pelo círculo central do gramado, o Elvis já faz o domínio da perna direita, bota a bola ali com o Matheus Jesus pelo meio, abre pela ponta direita, Luiz Felipe se apresenta bem, aqui pela ponta direita tem marcação em cima dele. Ele tentou a devolução pro Matheus Jesus ali, que não entendeu a jogada, né, Lupe? E faltou força também do cruzamento do Luiz Felipe. A bola ainda desviou nas pernas do jogador do Guarani. E aí ficou fácil pro Tony, que fez a defesa. Opa, tem mensagem chegando aí, mais algumas, meu caro Fábio Chaves. Bastante mensagem aqui, eu selecionei 2 áudios agora. Ouve aí, Cabelá. Pessoal da CBN, boa noite, é o Fred. Estamos aqui no estádio, hein? Vamos Ponte Preta. 2-0 hoje, 2 gols do mini míssil Pablo Diego. Boa noite, meus amigos da CBN. Sou o Reinaldo de Campinas, da Vila União. 1-0 para a Ponte hoje, hein? Gol do Gé. Eu ofereço para meus amigos, o Aloysio, o Fumaça, a galera tudo, amigos da Vila, lá, o time 50 da Vila União, hein? Um abraço a todos. E Ponte Pretano participando, vamos pedir a participação de Bugrino também, viu, Cabelá? Exatamente, galera Bugrina, manda mensagem aí, manda recado pra nós aí, galera da Ponte Preta, inclusive o Fred. Alô, Fred, você tá aqui na arquibancada, hein, Fred? Tá acompanhando o Souzão da CBN Campinas. Obrigado pela mensagem. 33 minutos e 50 de bola rolando, é o primeiro tempo, tá 0-0. Tá com a bola macaca no campo defensivo com o Matheus Silva aqui pela direita. Olha a bola com o Luiz Felipe, o Bruninho vai pra cima dele. Luiz Felipe encara a marcação do Bruninho, breca, olha do lado, faz o toque da bola com o Amaral. O Amaral recebe, perto direita, passa com o Elvis, o símbolo central do campo, já despacha lá pela ponta canhota. O Arthur se apresenta por ali, retrata do campo, pintou o levantamento na grande área, Matheus Jesus de cabeça, tem desvio, a bola vai saindo, Tony corre para evitar a saída e ficar com ela, evitar o escanteio, hein, Lupe? Eram 2 jogadores da Ponte Preta tentando o cabeceio, Gé e Matheus Jesus. A bola acabou batendo na cabeça do Matheus Jesus, fraquinha, e o Tony não deixou que a bola saísse pela linha de fundo, fez a defesa. E que é isso, hein, Tony? Que é isso que ele fez aí, Lupe? Descreve aí. Eu confesso que eu não entendi. Ele cobrou, repôs a bola pra linha lateral. Será que ele achou que o Gandula era jogador do Guarani lá? Porque foi lá na mão do Gandula essa bola aí. Vai tocando a equipe do Bugre. Despaça a bola pro campo de ataque, lançamento é pro Derek, que chega por baixo, é Fábio Sanches. Para fazer o corte, bota pra fora, manual pra equipe do Bugre. O Bugrão tem o arremesso manual lá pela direita, 34 minutos e 50, sem muita pressa também para fazer o arremesso. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Guarani vai tocando a bola na saída ali do sistema defensivo. O Alan Santos fica com ela pela direita. Tem marcação do Elvis pra cima dele. Ele desceu do lado com o Diogo Matheus. Vai tocar mais uma vez ali pelo meio com o Matheus Coelho. Faz o domínio, camisa 18, equipe do Guarani. Faz o break, ajeita na perna direita. Toca com o Matheus Barbosa, devolve no Alan Santos. Tudo isso no campo defensivo. E a Ponte Preta fica esperando ali no meio campo, Carlão, só aguardando o Guarani chegar por ali. O jogo ficou mais tranquilo agora, mas o Guarani não busca tanto, fica mais tentando valorizar essa posse de bola, e a Ponte com a ideia dela, marcando atrás, tentando pegar o contragolpe, tentando explorar uma deficiência da zaga do Guarani, que até agora não apareceu. Então o Guarani tranquilo faz o jogo dele, e a Ponte também, de qualquer maneira, faz o jogo dela. Olha o Bugrão no ataque, fechamento feito, a zaga cortou da Ponte, sobra de bola com o Bruno José, vem pelo meio, se estica por baixo para fazer o quarto, o Fábio Sanches, sobra de bola com o Leonardo, já sai carregando, deixa do lado com o Matheus Jesus, que faz o domínio da perna direita, o Luiz Felipe passa lotado, recebe aqui pela direita, ele bota no chão, tem uma avenida pela direita, ele faz o break na frente do Matheus Coelho, ele recebe, domina, toca do lado, Leonardo já encontra o Matheus Jesus, escapa da marcação, ginga do lado, faz a finta para cima do Matheus Barbosa, na perna canhota, encontra o Arthur aberto lá pela esquerda, 36,5, pintou cruzamento na área, toca de cabeça ali pelo meio, a bola tá viva no meio da área, chega a zaga do Guarani para fazer o corte com o Matheus Barbosa, não bicando a bola vai saindo em arremesso manual, que vai favorecer, não saiu não, Bruno José evitou a saída da primeira, do segundo lance não. Conseguiu no primeiro lance, no segundo a bola vai para fora, o arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. No campo defensivo, 36 minutos e 50, tá 0-0, placar do jogo no derby 205, hein? Você que tá acompanhando, manda seu recado aí, 991869070, 991869070, para você mandar aquela mensagem bem legal. Sobra de bola com a Macaca, bola enfiada, é pelo meio, o zagueiro cortou, a sobra de bola com o Jeff, então foi tocado, é pênalti! Pra Macaca em cima do Gé. Uma lambança da zaga do Guarani. A bola enfiada ali não tá valendo nada.
O árbitro tá mandando voltar, que não tá valendo nada disso, deu impedimento no lance anterior, é isso, Lupi? Deu impedimento ali da sobra da bola pro Gé. E é o que acontece, o pênalti aconteceu, tanto é que o Tony discute com o Alan Santos, que ele falou que era pro Alan Santos deixar que ele tava na bola. E aí faltou essa comunicação, tanto é que os dois jogadores conversam até agora, mas o lançamento, o jogador da Ponte Preta estava em posição irregular, por isso o pênalti foi anulado. Aí, portanto, está sendo consultado o VAR nesse momento. No estúdio tem Gabi Castro, tem também o Fábio Chaves, pois não. Eu só vou pedir ajuda do Gabi Castro, porque eu não vi o assistente levantando a bandeira. Também não. Olha, alguém do VAR acionou o árbitro antes dele anular o pênalti. É um lance polêmico, porque é o seguinte, no primeiro lance, o Pablo Diego e o Gélis não estão em posição irregular. Mas no segundo lance, quando tem a disputa, o Pablo Diego, ele tá um pouco à frente, ele tá ao lado do goleiro do Guarani. E ele meio que faz uma posição ali participando da jogada. O Gé sofre o pênalti, mas o Pablo Diego, que daí sim tá em posição irregular, ele participa. Então, assim, eu vejo como um lance interpretativo e que o VAR analisou como um possível impedimento. Continua parado o jogo aqui no gramado, realmente, aquele estádio não deu pra... Foi um jogo lance muito rápido. Oi. E o que impressiona é que eles analisaram rápido demais, né? Porque o pênalti não durou sequer aí 30 segundos, ele marcou o pênalti e já voltou e marcou o impedimento. Não deu tempo de eu terminar meu grito que foi pênalti. O árbitro já estava dando impedimento, já não foi nem 10 segundos, olha lá ainda. Mas continua parado e o VAR continua analisando o lance. Carlão de Freitas, eu não consegui ver. E foi a primeira brecha que a defesa do Guarani deu, né? E numa jogada entre Pablo, Diego e Gé, aí funcionou essa jogada da Ponte para os dois atacantes. Mas um lance difícil, eu realmente não consegui enxergar o Bandeira levantando, né? Nós estamos aqui com nossos parceiros de imprensa, alguns falaram que realmente levantou a bandeira, eu sinceramente eu não vi. Mas de qualquer maneira, foi a primeira falha, a primeira desatenção do sistema defensivo do Guarani, que originou, logicamente, um lance de perigo. E é difícil, viu? Foi difícil porque o VAR demora para analisar, né? Já estamos aí com 3 minutos de paralisação para análise do VAR deste lance. Incrível. Agora foi confirmado o impedimento do ataque da equipe da Macaca, que já está jogando o Guarani ali no sistema defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 40 minutos de bola rolando, 40 minutos placados. É o primeiro tempo. Derby 205, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Guarani. 0 vem pro Bugrão, que vem pro ataque, lançamento feito. Tem que dançar. Fábio Chaves, central da bola. Central da bola. Tem gol lá em Porto Alegre e é um golaço de Luizito Soares, o artilheiro pistoleiro. Marca 1-0 para o Grêmio contra o Internacional no Clássico Grenal. Mais cedo o Flamengo fez 1-0 no Corinthians e pela Série B em andamento CRB 0, Vila Nova também 0. Futebol, vamos CBN. Olha o Bugrão que vem pro ataque, Regis lá pela direita, puxou pelo meio, deu show de calcanhar, tem gol, Diogo Matheus bota a bola com o Bruno José, lançamento feito, vem cruzamento para a grande área, chega, zaga da Ponte para fazer o corte, sobra de bola, ali pelo meio, mais uma vez o Guarani, vem Bruninho com ela, domina, devolve no Mike, linha de fundo, pintou cruzamento por baixo, chega Matheus Silva, faz o corte, ela volta com o Bruninho já faz o domínio, marcação em cima dele, escapa da marcação do Luiz Felipe, ele ajeita, só que recuando para começar com o Lucão de novo, pertinho da linha divisória do gramado, 41 deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, é o Derby 205, você acompanhando aqui no São Sátio da CBN Campinas. Aproveita, manda sua mensagem aí quando vê o Bugrão com o Maia ali pelo lado esquerdo, cruzamento, Bruno José abriu pela direita, Diogo Matheus bateu cruzado, Kaique França, sobra de bola, Guarani brigou por ela, vem Bruninho, recebeu, dominou mais uma vez, preparou a batida, longe do gol. Linha de fundo, teve desvio, escanteio que favorece a equipe do Guarani. Uma blitz de novo para cima do Kaique França, Adriano Almeida. A bola ficou rodeando o ataque bugrino, o gol que poderia ter saído. O Diogo Matheus de novo, aqui pelo lado direito, numa finalização muito rápida, forte, e o Kaique França novamente evitando o gol. No rebote o Derek tentou, depois essa bola foi parar com o Bruninho lá pelo lado esquerdo, no chute um desvio. Escanteio para o Guarani, Diogo Matheus e Regis é quem ficam perto da bola. É o quarto escanteio do jogo, quarto para a equipe do Guarani, Regis e Diogo Matheus a cobrança.
Vai fazer a cobrança ali o Diogo Matheus. De pé na direita, levantamento, vem bola para a grande área. Sobe a zaga do Guarani. Ela sobra com o Matheus Bueno. Ele tenta o domínio, só que vai recuando. O Gé vai acompanhando, ele vai carregando, ele breca na frente do Gé, escapa da marcação, carrega lado direito, fez o lado esquerdo, fez o toque, o Bruninho devolve ele pela meia com o Matheus Barbosa. Dá um tapa na bola para o Matheus Bueno. Lado esquerdo, ele vem pela diagonal mais uma vez. A fazer o toque, deu tapa. O Barbosa recebeu de frente para a grande área. O toque foi feito. Sobre Regis, carregou. A equipe do Guarani fintou, brecou, jogada bonita, abriu. Diogo Matheus com ela, devolveu no Regis, meia direita, vai pra fim, chega por baixo da área, pra ser o toque, sai jogando em velocidade, a equipe do Macaca vem com o fez o Elvis apertada lá na frente, saiu na grande área, agora ele pegou na Macaca, ele bateu, pegou a bola, pra fora do gol, a melhor oportunidade do jogo da equipe da Ponte Preta, Gela pela esquerda, quando ele bate na bola, bateu com o tornozelo da bola, Lupe! E o Gé, ele imaginou que tinha alguém da Ponte Preta dentro da pequena área, porque ele poderia ter pegado mais forte no chute do belo lançamento do Elvis. A bola acabou cruzando a meta do Tony e se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta pro goleiro do Bugre. 43,5, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Gabi Castro, gol como esse não pode perder não, né, Gabi? Não pode, ainda mais quando chega pouco ao ataque, né? Como é o caso da Ponte Preta, ótimo contra-ataque, lançamento do Elvis e o Gé bateu muito mal, fraco cruzado. Toca a bola, a equipe do Macaco, quem vem pro ataque mais uma vez ali com o Leonardo, toca no Elvis, o Elvis consegue, com o tapa dela mais atrás, do Silvio Central no campo, gol, Fábio Santos. Passou embaixo do pé ali do Fábio Santos, toca no Matheus Silva, sai trabalhando aqui com o Luiz Felipe, faz de domínio, demarcação em cima dele, Luiz Felipe tenta a finta, escapou bem da marcação, Luiz Felipe encontrou o Matheus Jesus pela meia direita, devolve na entrada da área pro Gé, girou, bateu, a bola vai saindo, lá do outro lado, em linha de fundo, só tiro de meta, que favorece a equipe do Guarani, Lupe. Tirou o corpo e do jeito que deu, mandou pro gol. Esse foi o Gé, mais uma finalização do camisa número 19, o artilheiro da Ponte Preta no ano. A bola passou longe, quase saiu pela linha lateral, mas não, tiro de meta pro Tony. Fábio Scheibe, tem gol saindo, você vai informando aí, Fábio. Lá na Argentina, o Brasil tomando uma chacoalhada, é o terceiro gol da Itália contra o Brasil no Mundial Sub-20, na estreia da seleção brasileira do técnico Ramon Menezes. Agora Itália 3, Brasil 0, primeiro tempo ainda. 45 minutos, toque, CBN marcando mais 45, né? Vamos a 49. Vamos a 49 neste primeiro tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 45,5, vem Guarani por câmera, ataque, lançamento é pro Bruno José lá na ponta direita, o Arthur vai pra cima dele, só acompanha a saída de bola, a bola vai pra fora, tiro de meta, tá dando escanteio. Escanteio. Último toque do Arthur, escanteio que favorece a equipe do Guarani, é pela direita aí, né, Dri? Sim, Cabelo, e o detalhe é que o Arthur vem perdendo todas as disputas, ou pelo menos a maioria das disputas aqui pelo lado direito com o Arthur. O Bruno José vem mostrando muito mais virilidade, força. E é o escanteio, pode ser o último do primeiro tempo. Regis na bola. Quinto escanteio no jogo, quinto para a equipe do Guarani. Regis está na cobrança de perto da canhota, lá pela ponta direita, vem bola para a grande área. Está autorizada a cobrança, Regis bateu fechadinho no meio da pequena área, foi lá, Kaique França, deu um soco na bola, tirou o perigo. O Elvis tentou de cabeça para sair rápido ali com o Pablo Diego, deu errado, mas aí o Alan Santos deu um pico na bola, jogou longe, gol, só tiro de meta, que favorece a equipe da Macaca. 46 minutos e 20 deste primeiro tempo, 0-0, reta final da primeira etapa aqui no Moisés Lucarelli, no Derby 205. Tá tudo igual, hein? Você pode mandar seu recado aí, viu? 991869070, você manda mensagem, você manda aquele recado aqui pro nosso WhatsApp, participe com a gente. Pode mandar áudio, viu? É bem bacana. E você que tá aqui na geral do Moisés Lucarelli, quiser dar uma piscadinha de lanterna aqui pra nós, seria muito bacana, muito legal saber que você ouve o sonsaço da CBN Campinas. Trabalha a saída de bola aqui da Macaca ali pelo lado esquerdo. Cabela pra fora, pois não. Oi. Poderia me dar informações como é que está japonês nesse primeiro tempo? Tá calmo, nervoso, agitado? Eu vi descendo um desfibrilador agora há pouco aqui na arquibancada, viu, Lupe? É pra japonês. É.
Mais ou menos isso, né, Carlão? O japonês, a gente tá tomando conta dele. Até agora, eu sinto ele nervoso, Lupe. Tá nervoso, está ansioso. 47 minutos e meio. Toca a bola, a equipe da Macaca tenta sair, sai errado. Perde a bola, recupera mais uma vez ali pelo meio. A equipe do Guarani. Pablo Diego vai na disputa com o Bueno. Comete a falta pro Guarani no campo defensivo. Matheus Barbosa chega ali pra cobrança. Ele deixa pro Alan Santos. Um vai deixando pro outro, o outro vai deixando pro um. Alan Santos faz a cobrança. Joga no campo de ataque pro Derek. Não consegue fazer o domínio. Tem marcação do Leonardo pra cima dele. Ele toca do lado com o Matheus Bueno, que devolve pela esquerda com o Mike. O Mike já faz o recebimento da perna canhota. Devolve com o Matheus Bueno ali pela minha esquerda. Encosta a marcação do Amaral para se cuidar. Amaral, você tem amarelo, viu, Amaral? Bota a bola ali pela esquerda com o Regis. Ajeitou a bola na perna canhota. Brecou, olhou, voltou mais atrás com o Matheus Bueno. Domina a bola. Marcação Ponte Pretana fechada pelo meio. Matheus Bueno encontra o Alan Santos. Zagueirão que vem pro ataque lá pelo lado direito. Pertinho da lateral do campo. Ele já faz o domínio. Tem marcação para cima dele. Tá longe a marcação. Ele prefere toca. O Bruno José devolve mais uma vez o Alan Santos. Tenta o passe pelo meio. A sobra de bola com o Amaral. Na roubada de bola. Ele tenta a bola enfiada pro Elvis. Chega Lucão por baixo para fazer o corte. Mantém o Guarani no campo de ataque com o Matheus Bueno. O Regis está pedindo desesperadamente a bola pelo lado esquerdo. Chegou nele. Rente lateral do campo. Ajeitou na perna canhota. Matheus Jesus encosta na marcação. Ele vai para a tabela. Recebe de volta da linha de fundo. Pintou um cruzamento fechado. Desvio. A bola tá viva no meio da pequena área. Chega a zaga da Ponte Preta. Faz o corte. Bruninho fica com ela. Que chega para fazer a disputa ali. É o Luiz Felipe. O Regis fica com ela. Faz a finta de jogador do Guarani. Cai na área. Batida para fora do gol. A sobra de Matheus Bueno. Enfiou o pé na bola. Toca na rede e vai pela linha de fundo. Adriano Almeida. Foi uma disputa com muita vontade, mas zero técnica dos jogadores de Ponte Preta e Guarani. E no meio do caminho ainda, o Derek caiu sentindo uma contusão, tá sentindo dores ainda no gramado aqui dentro da grande área da Ponte. E os jogadores do Guarani ali disputando a bola e tentando chutar e quase que foi para cima do Derek. Mas tá tudo bem com o atacante do Guarani que já vai se levantando. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 0 para Macaca. Guarani. Também 0 para o Guarani. Vem aí, Central da Bola. Central da Bola. Apresentação: Eliel Almeida. Pois é, torcedor, são 6 horas e 50 minutos. Nada de emoção nesse primeiro tempo, hein? Tivemos alguns lampejos até de futebol dos dois times, mas emoção, que é bola na rede, que é no ziriguidum, na casinha, como gosta o torcedor, não tivemos não. Que situação, hein, gente? Que coisa. São 6 horas e 50 minutos, nossos repórteres estão livres para registrar a saída dos jogadores da Ponte, do Guarani. A gente sabe que entrevista é um negócio complicado, mas pelo menos pegar aí a palavrinha de cada um. Na verdade, o ambiente. Como deixa o gramado a Ponte Preta, Antônio Lupi? Bom, a Ponte Preta deixa o gramado como está o Moisés Lucarelli. Tenso, nervoso, até porque a Ponte, o principal jogador nesse primeiro tempo foi Kaique França, fazendo algumas defesas importantes do ataque do Guarani. Portanto, um clima muito tenso nas arquibancadas. Jogadores falaram bastante. Vou você, Conchaide. Tem uma Carona TV aqui, o Elvis vai falar agora na Carona da TV do Premier. Eles tiveram algumas chances ali. Acho que a gente tem que acertar um pouquinho essa marcação e sair rápido, que eles estão dando contra-ataque, tanto é que já saiu na cara do gol, a bola passou perto. Então é ver o que o professor tem para acertar ali, mas a conversa é na base disso. Base para acertar, para a gente sair no contra-ataque, fazer o gol e ganhar o jogo. Tá certo, vamos esperar algum jogador do Guarani também que vai dar um pronunciamento, vai falar nesse intervalo de jogo 0-0 com a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Vamos aguardar aqui na Carona do Premier. E a gente já te chama já qualquer coisa, viu, Eliel? Falando, vamos ouvir o jogador do Bugre que já está em entrevista com o Premier. Bruninho. Com o Premier, o Bruninho. Sim, criamos muitas oportunidades, infelizmente a gente não conseguiu concluir em gol, mas eu acredito que a gente está dominando o time da Ponte. Em alguns certos momentos eles tomaram conta do jogo, mas esse final de primeiro tempo deu para mostrar o que a gente veio aqui, a gente veio dominar e a gente vai vir para ganhar o jogo. Ouvimos aí o Bruninho em carona com o Premier no fim deste primeiro tempo para 0-0, hein? Jogo empatado, 0-0 neste derby envolvendo Ponte Preta e Guarani, derby de número 205. Pegar a sua palavrinha rapidinho, Adriana, como deixou o gramado aí os jogadores da equipe do Guarani? Rapidamente, todos os jogadores do Guarani se dirigiram ao vestiário visitante, com exceção do Bruninho que ficou para atender a TV, e também com exceção dos reservas. Os reservas em processo de aquecimento intenso aqui na
região da torcida visitante do Majestoso, enquanto todos os titulares do Bugre no vestiário, Eliel. A manchete do primeiro tempo, Gabriel Castro. No geral, o Guarani foi melhor, ficou mais com a posse de bola, trabalhou, cuidou melhor dela, mas parou no Kaique França. A manchete do primeiro tempo, Carlão de Freitas. A Ponte dentro da filosofia de jogar atrás da linha da bola, tentando esse encaixe no contragolpe. Poucas vezes aconteceu, teve até as melhores oportunidades, mas concordo com o Gabs, acho que o Guarani foi mais efetivo. Se tivesse um vencedor na primeira etapa, seria o Guarani. 6 horas e 53 minutos, 3 minutos de intervalo por enquanto neste jogo de número 205, este derby entre Ponte Preta e Guarani. A gente faz uma rápida pausa agora no Futebol Globo CBN. Daqui a pouco tem análise do Carlão de Freitas, do Gabi Castro e, claro, as opções que tem à mão aí o Bruno Pivetti e também o Felipe Moreira, nas vozes de Adriano Almeida e Antônio Lupe. Intervalo, a gente volta já. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Guarani. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroe fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroe, a primeira em inovação. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, com Rafael Pinho e o time de craques da CBN Campinas. CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, com Rafael Pinho, aqui na CBN. Central da Bola. Ponte Preta, Guarani. Apresentação, Eliel Almeida. É comigo, hein? 6 horas e 55 minutos, 6h56, pulou o relógio. Para você que está com a gente no YouTube, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para você que está com a gente no FM, vamos juntos até as 9 e alguma coisa, se é que o jogo vai terminar no horário. Vamos junto aqui na nossa transmissão da CBN, aqui no Central da Bola, acompanhando toda a repercussão de Guarani, Ponte Preta e Guarani, derby de número 205, por enquanto terminou empatado neste primeiro tempo. 0-0. Tivemos ali um lampejo de emoção com uma possível confirmação de pênalti. Por que possível? Porque o árbitro deu o pênalti, porém, logo 10 segundos depois que ele assinalou o pênalti, ele acabou ouvindo o bandeira auxiliar número 1 dizer que teve uma irregularidade no início do lance, o que impediria que a confirmação fosse dada. Tivemos muita emoção por parte do Guarani nas tentativas de fazer o gol, de finalizar, e todas elas barradas com o Kaique França numa ótima noite. Enfim, não vou ficar comentando muito porque não é meu papel, viu, Gabriel Castro? Vai você. Porque emoção nós tivemos algumas, ou pelo menos uns lampejos, como eu disse, mas o torcedor queria gol, tanto o Bugrino quanto o Ponte Pretano queria era bola no ziriguidum, bola na casinha, né? Exatamente, é uma característica do derby, né? Este equilíbrio, este nervosismo, e a Ponte demonstrou esse nervosismo mais do que a equipe do Guarani, que começou muito tranquila na partida, tocando muito bem a bola. Eu já tinha salientado que o lado direito do Guarani era muito forte, o Diogo Matheus sabe chegar até a linha de fundo, tem o Bruno José que também vive uma boa fase.
gostando bastante da partida do Matheus Bueno, comandando este meio-campo do Guarani, principalmente o Guarani atacando pelo lado direito, mas por incrível que pareça, né? Ataca bastante pelo lado direito, mas quando a gente pensa um ou outro lance, o Bruninho apareceu também pelo lado esquerdo, o que mostra que ofensivamente o Guarani tem muitas armas. Então o Regis caiu pelo lado direito também, é um jogador que sabe organizar a equipe, mas tem um poder de finalização que é muito forte, tem um chute de média e longa distância que precisa fazer mais no segundo tempo. Então acho que o Regis tem essa característica de organizar o jogo, mas de finalizador também. 5 finalizações para cada lado, mas é um Guarani com mais posse de bola. E aí, o que eu acho normal, houve uma queda a partir dos 25 minutos, porque cansa também. Então esse predomínio do Guarani foi até ali. A partir daquele momento, jogando em casa, com o apoio do torcedor, a Ponte começou a ir ao campo de ataque, principalmente com o seu lado esquerdo, cobrava uma participação maior do Arthur, até porque o Pablo Diego era o maior finalizador da Ponte. Então as principais oportunidades da Ponte partiam com chutes também de média e longa distância do Pablo Diego, já que estava difícil de furar essa linha do Guarani. Acho que a Ponte está explorando muitos lançamentos, porque erra muitos passes, e aí você fica sem confiança. Uma alternativa é esse lançamento para tentar pegar ou o Pablo Diego ou o Gé nas costas dos zagueiros bugrinos, mas todos sem característica de acertar esse tipo de lance. Então, erra muitos passes e erra também lançamentos. 6 horas e 59 minutos, 9 minutos já de intervalo neste, digamos assim, meio de jogo. Para você que gosta do primeiro tempo, do segundo tempo, Carlão de Freitas, antes do seu comentário, vamos ouvir o nosso ouvinte que participou através de áudio, Elton Grimaldi. Tem mensagem do ouvinte, tem gente falando da gente, então põe no ar. Fala, Eli Almeida, fala CBN. Opa. Aqui o Anísio Jardim, Carlos Lourenço, Campinas. Tudo bem? O jogo hoje, Ponte e Guarani, vai ser 1-1. Derby 405. Abraço, amigo. Boa transmissão pra vocês aí. Calma aí, amigo. Pelo amor de Deus, 205. Muito provavelmente, no Derby 405 nós não estaremos aqui. Muito provavelmente. Uma pena. Talvez Rafael Pio, porque esse bebe água da fonte da juventude. Talvez esse. Agora, Carlão de Freitas, nesse ritmo nosso não, hein, Carlão? Derby 405, essa foi boa. Haja coração, né, Leão, pra Derby 405, meu Deus do céu. Mas o Gabi viu com precisão esse primeiro tempo, não muda muito em relação ao que ele falou. A Ponte, a gente até entende, porque é a filosofia dela de jogo, agora com a gestão Felipe Moreira, é de jogar atrás da linha da bola, tentando o contragolpe. Esse contragolpe não encaixou, só que olha como o futebol é maluco. O Guarani jogou mais, teve mais finalização, teve mais posse de bola. Só que as chances mais claras de gol, inclusive um pênalti que quase foi marcado, elas foram da Ponte. Então olha como o futebol é maluco. Mas a Ponte, ela joga a maneira que convém ao técnico Felipe Moreira, atrás da linha da bola, explorando os contragolpes. Arthur aquém, realmente, inibido talvez pela boa presença do Diogo Matheus e do Bruno José, principalmente. O Guarani por dentro trabalha bem quando vem com o Regis. O menino Matheus Bueno tenta organizar a saída de bola. Mas o primeiro tempo equilibrado. Primeiro tempo, assim, talvez de gols, 1-1 e tal, mas eu acho que o empate está de bom tamanho, apesar do Guarani foi, assim, levemente superior que a Ponte. Este Carlão de Freitas que está no Instagram, viu, gente? Comentarista Carlão de Freitas lá no Instagram. Tá moderninho, Carlão de Freitas. Oi, Leão. Tá? Segue lá o nosso comentarista. Quem me chama? Gabriel, só para não deixar passar, já que a gente tá falando de polêmica que teve o da Ponte. Lá vem as menções honrosas de Gabriel Castro. No último lance, o Matheus Silva, ele dá um toque e acerta o tornozelo do Derek, que ficou no chão. E aí o árbitro ele encerrou o primeiro tempo. Então, certamente, a torcida do Guarani já está reclamando nas redes sociais, e na volta para o intervalo é algo para observar se os jogadores irão até o árbitro e se durante o segundo tempo vão fazer essa pressão de um possível pênalti não dado para o Guarani, porque de fato o pé do Matheus Silva ele acerta o tornozelo do jogador do Guarani. Se é suficiente para derrubar, é um lance de interpretação, mas que de fato houve o contato do zagueiro da Ponte com o atacante do Guarani. Houve. Bom,
Eu tenho uma pergunta ácida para Carlão de Freitas e para Gabriel Castro, mas antes eu tenho um intervalo rápido do Elton Grimaldi. Os times já estão voltando, gente. Vamos pro intervalo rapidinho, a gente volta já. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Guarani. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroe fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroe, a primeira em inovação. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Central da Bola, Ponte Preta, Guarani. Apresentação, Eliel Almeida. São 7h04, 14 minutos de intervalo. Os times já estão de volta no gramado. Vai começar o segundo tempo. Pergunta ácida para resposta sim ou não. Carlão de Freitas. Elvis deixa um a menos no primeiro em campo? Não. Sim ou não, Gabriel Castro? Bruno Mendes, se estivesse em campo, queria pifar um gol porque a bola rondou e não encontrou camisa 9 do Bugre? Não. Alô, meu caro Carlos Cabelo. A todos os sims do jogo, o segundo tempo é contigo. Ponte Preta, Gabriel. Apita o árbitro. Bola tá rolando. Segundo tempo de jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Aí tocando aqui pelo Grão, hein? Brigando pela bola o Regis, sobra de bola com o Arthur, ajeita na perna canhota, toca do lado, Leonaldi, já recebe Leonaldi, marcação do Bueno pra cima dele, de calcanhar ele deixa ali no Pablo Diego, tem marcação por baixo, o Diogo Matheus chega pra fazer o desvio, a bola vai pra fora, arremesso manual, começou quente, hein? 20 segundos, começa quente esse segundo tempo. Arremesso manual cobrado, sobe o Diogo Matheus para fazer o quarto e fica o Bueno para dar um tapa na bola. O Regis briga por ela, o Arthur chega por ali também. O árbitro pega um toque de mão do Regis, é falta que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo. Ali com o Arthur, o Regis fica catimbando, o Leonardo fica do lado. O árbitro chama atenção porque tem alguém ali sentindo alguma coisa ali no meio. Parece que é o Fábio Sanches que está com a mão na cabeça ali. É isso, Adriano Almeida está numa posição melhor, Adri? Sim, é o Fábio Sanches numa disputa com o Derek, que vem desde o primeiro tempo. O Fábio Sanches versus Derek, a disputa deve continuar na segunda etapa. Bola pra fora, o último toque do ponto de preta do Leonardo, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Começou o jogo aqui com 1 minuto de bola rolando, segundo tempo, e tem gol, é isso, Fábio Scheibe? Tem gol sim, Cabela, pela Série B, o Vila Nova faz 2-0 pra cima do CRB, lá em Maceió. Com esse resultado, o Vila Nova tá subindo pra terceira colocação no campeonato. E pela Série A, é o segundo gol do Grêmio no Clássico Grenal. Vila Sante faz 2-0 pro Grêmio contra o Internacional de Mano Menezes. Toca a bola, Bugrão no ataque lá pela esquerda com o Bruninho. Pra mim tá bem pedido, hein? Bruninho recebe a bola, faz o domínio, torcedor pega no pé, sobra de bola mais uma vez lá pela esquerda. O lançamento foi feito para o Bruninho. Lá na linha de fundo, ele faz o break, tenta a finta. Luiz Felipe vai pra cima dele, Matheus Silva. O árbitro para, pega uma falta, é falta que favorece a equipe do Guarani lá pela esquerda, sua frente aí, Adriano Almeida. Coloca as mãos na cabeça o Matheus Silva depois dessa falta. O torcedor até ficou reclamando de um impedimento. O Wagner Nascimento colocou a mão no ouvido ali para ver, mas
Sinalização de que tudo legal no lance para depois o Bruninho sofrer essa falta. Uma falta pelo lado esquerdo do ataque do Guarani. Regis quem se prepara para a cobrança. 2 minutos de bola rolando no segundo tempo. É falta para o Guarani lá pelo lado esquerdo. O Regis está na cobrança. Apenas o Elvis. É o Regis na cobrança e o Elvis na barragem. Apenas o Elvis na barreira e o Regis na cobrança. O Regis é 78, mas é como se fosse o 10 do Guarani. O 10 contra o 10 ali. É falta para a equipe do Guarani. Aumenta o volume. Torcedor do Bugrão vem comigo. É falta para o Bugrão. Regis na bola, perto da canhota. Levantamento. Vem no segundo pau. De cabeça, o desvio. A bola tá viva ali pelo meio. Chega a zaga da Ponte para fazer o corte. O Amaral fica com ela. Ele deixa o Luiz Felipe. Já faz a ligação com o Elvis. Lá pela direita encontrou. O Elvis olhou, levantou a cabeça, buscou espaço. É pro Gé. O lançamento é pro 19 da Macaca. Tenta o domínio. Escapuliu a bola, mas faz o domínio. Coloca no gramado. Devolve o cruzamento. Lá na segunda trave, Regis de cabeça para fazer o desvio e tirou ali. Tirou o mel da boca do Matheus Jesus que estava no lance. E agora foi derrubado. Lá pede uma falta, o árbitro nota. É falta aí. O Matheus Jesus estava prontinho para fazer o domínio, hein, Lupe? Estava prontinho para fazer o domínio, mas ele foi empurrado pelo Regis, que reclama da marcação da falta, porque quem marcou foi o árbitro. A assistente apenas acompanhou o relator. Falta para a Ponte Preta, lá do direito do ataque. Elvis na bola. Elvis vai para o cruzamento, vem bola para a grande área. Elvis do torcedor Ponte Pretano. O torcedor da Macaca aumentou o volume do somzão da CBN, porque a Macaca vem para cima. Tem falta lá pela direita. Olha o Elvis. Olha o Elvis. Regendo a torcida Ponte Pretana aqui no Moisés Lucarelli. Vem Ponte pro ataque. É falta para a Macaca. Elvis está na cobrança. Elvis vai fazer a batida. Vem bola para dentro da área. Tá todo mundo lá no meio. Autoriza o árbitro. Elvis cobrando. Cruzamento feito. Sobe a zaga do Guarani. Ela sobra com o Luiz Felipe. Ele devolve o lançamento ali no meio do bolo. Ali na entrada da grande área. Tocou na contramão o Buena. Sobra de bola pelo meio. Zé. Tentou de bicicleta. Furou pneu. Quebrou ali 2 raios da roda traseira. Caiu de bunda no chão. Não fez nada, né, Lupe? Nem assustou. Nem bicicleta, eu diria que foi, sim um monociclo. Vai tocando mais uma vez a equipe da Macaca na roubada de bola do Arthur. Ela sobra com o Amaral. O Amaral toca no Matheus Jesus ali pela círculo central do gramado. Matheus Jesus breca, ajeita na perna da canhota, devolve no Elvis pela meia esquerda. Vem puxando a equipe da Macaca para o campo de ataque. O Leonardo passa aqui pela esquerda. Tem o Pablo Diego. O Elvis ajeita do lado com o Amaral. O Amaral domina esquisito, tem marcação em cima dele. Consegue girar o corpo. Toca a bola com o Matheus Silva que devolve no Fábio Sanches. Parece que volta melhor a Macaca para o segundo tempo, hein? O Carlão e Gabi Castro vão falar. Sobra de bola com o Arthur. Arthur toca na bola lá na frente, faz o lançamento. O Bueno tocou de novo, esquisito ali. O Santos faz o conserto. O Bruno José fica com ela. O Arthur aperta a marcação para cima do Bruno José. Gira de um lado, gira do outro. A marcação apertada é falta. Falta dada ali para cima do Bruno José. Falta para o Bugrão. Carlão de Freitas. Só 5 minutos. Quer ver o toque? Toque Civil vai marcar 5 minutos. Atenção. 5 minutos. O derby é quente, realmente. A Ponte parece que volta mais tranquila, né? O início da Ponte no segundo tempo é mais tranquilo que o início da Ponte na primeira etapa. Não criou oportunidade clara de gol, mas a gente já percebe um toque de bola mais leve, tocando de lado, esperando um pouquinho, né? Não jogando com ansiedade como fora nos primeiros minutos do jogo. Olha o Guarani. Olha o Guarani, lançamento feito por câmera, ataque. Luiz Felipe sobe de cabeça para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Bruninho. Já faz o domínio, joga para frente. Bota para correr lá pelo lado esquerdo. O ataque do Guarani. Luiz Felipe chega por baixo, empurrada. É falta em cima do Luiz Felipe. É falta e favorece a equipe da Macaca. Gabi Castro. Você viu alguma mudança de posicionamento da equipe da Ponte para estar melhor nesse começo do segundo tempo, Gabi? É uma postura diferente da Ponte, Cabela, porque ela faz uma marcação mais adiantada. Ela deixa o Guarani um pouco mais desconfortável. Felipe Moreira percebeu que o Guarani estava confortável, tocando a bola, marcação mais à frente e aí empurra o Guarani para trás. Toca a bola mais uma vez a Macaca, tenta a tabela ali pelo meio. O Elvis chega atrasado no lance, devolve o passe errado para o Matheus Jesus, comete falta. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Guarani no campo defensivo. Você participa, tá? 991869070 19 é o DDD. Galera, pode mandar mensagem, fique à vontade, interagindo conosco aqui na transmissão do futebol da CBN Campinas. Fábio Scheibe. Galera, tá mandando mensagem aí, Fabião? Muita mensagem, um abraço pro Moacir da Silva do Jardim Telespe aqui em Campinas, pro André Baldim, Ponte Pretano da Vila Padre Anchieta, pro professor Daniel sempre participando, o Valnei Matheus do CDHU São Martim tá aí no Majestoso, curtindo o somzão da CBN. E o João. No ataque, lançamento feito, Bruninho recebeu, fez o domínio, tentava girar o corpo. Agora, o Banco Pereira. Estava muito impedido. Mais de 1 metro à frente, o senhor Alessandro Álvaro Rotti demora para levantar o instrumento, Adriano Almeida. O Bruninho já estava impedido fazia
tempo. E pra que deixar esse lance correr tanto, né? Sobe a ponte. Pode completar, Fabião. Um abraço pra Rose do Jardim Santana, que fala que vai ser 2-0 pra Macaca. O Marcelo Bugrino e o João, filho do Maurício Belucci. Manda um recado aí, ouve aí, Cabelá. Oi, amigos da CBN. Eu acho que o Guarani vai ganhar de 1-0. Eu sou o João. O João, filho do Maurício. Um grande abraço pra ele. Ali do João. Obrigado, João. Um abraço pra você. 7 minutos e meio. Segundo tempo, 0-0. Bola pra fora, revista pro Guarani. Já cobrado. E Carlão, parece que a torcida também tá mais tensa, né, nesse segundo tempo, né? O derby, ele é tenso em todos os aspectos, né? O time que joga em casa tem a maioria da torcida, ele se vê na obrigação de vencer, a torcida fica ali meio, né, com medo de gritar, meio ali, mas tá um clima tenso, sim. Uma bola, a equipe da Macaca vem pro campo de ataque, lançamento pro Gé lá pela direita. Protegeu bem, escapou, botou velocidade, encarou, invadiu a área lá pela direita, foi empurrado, pede a falta, o árbitro não foi nada, briga pela bola, o Gé chega por baixo pra fazer o quarto, o Matheus Barbosa pra sair jogando. Foi à sua frente aí, Lupe. Teve um contato ali nas costas do Gé, mas eu acho que como ele valorizou demais na queda, o árbitro mandou seguir a jogada. Eu acho que ele cortou pro lado errado, viu, Gabi Castro? Cortou pro lado errado, deve vir pro meio, não pro lado, né? E é a terceira tomada de decisão errada do Gé, né? Porque quando ele cruza, ele precisa finalizar, quando ele pode fazer um toque, ele faz o cruzamento. Então, mais uma vez, tomada de decisão errada do Gé, terceira oportunidade que ele acaba desperdiçando, poderia ter finalizado antes. Você falou terceira decisão errada, teve alguma certa? Ainda não. 3-0 contra o Gé. 8h40 desse segundo tempo, tá 0-0, placar no jogo, trabalho Guarani na saída de bola lá pela esquerda. Guarani quem faz de domínio, ajeita na perna da canhota e devolve para começar de novo no Mike. Mike toca atrás com o Lucão encontra o Alan Santos ali pela meia, campo defensivo. Diogo Matheus recebe, lado direito, vai encarando a marcação do Pablo Diego. De longe, o Pablo Diego ameaça, ele encontra o Bueno ali pelo meio, o Bueno faz de domínio na perna direita, já despacha pro campo de ataque, lançamento pra quê, Bueno? Mas nem que o Mike tivesse uma turbina supersônica instalada na nuca, ele chegaria nessa bola. 9 minutos passados, é o segundo tempo, tá 0-0, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Ponte no ataque, já invadiu a área pela direita, brecou, fintou, carregou, preparou a batida pra fora do gol. Teve desvio no caminho, a bola vai pra fora. Isso que favorece a equipe da Macaca, Lupe. E acredito que assim como o Gabriel Castro destacou anteriormente, mais uma decisão errada do Gé. Cortou pro lado errado, tanto é que o Pablo Diego agora discute com o Gé, ó. Fala que não era a melhor possibilidade o lance, mas a Macaca arruma escanteio. Elvis na bola. Elvis, primeiro escanteio do jogo para a equipe do Macaco. O Elvis está na cobrança. Pelo lado esquerdo vem bola para a grande área. Correu para a bola, levantamento. Primeiro pau tem desvio. A bola vai sobrando lá na segunda trave. Sobe de cabeça Bruninho. A bola vem pelo meio. Leonaldi de cabeça tocou. Sobra de bola com o Gé. Girou, bateu, pegou mal na bola. Mas já estava impedido o ataque da equipe da Macaca. Mas o Gé de novo pegou mal na bola. Jogou longe do gol. Lupe. Ele pegou na orelha da bola. Eu não sei se brinco ou sem brinco? Tem orelha. Com brinco ou sem brinco? Mas se ela tem, pegou na orelha da bola. Impedimento marcado do Gé. Carlão de Freitas, tem orelha bola? Na gira do futebol tem. Ah, boa, Carlão de Freitas. Boa. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando. Segundo tempo do jogo, derby 205, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN está assim, torcedor. Ponte Preta. 0 para Macaca. Guarani. Também 0 para o Bugrão. Fábio Chaves, central da bola. Hoje no futebol internacional, na Espanha, Vinícius Júnior novamente foi vítima de racismo em jogo contra o Valência. O Real Madrid perdeu por 1-0 para o Valência. O jogo ficou paralisado por cerca de 8 minutos por causa de uma confusão. Vinícius Júnior ainda acabou sendo expulso no final. E na Inglaterra, o Manchester City bateu o Chelsea e já tinha sagrado campeão ontem, mas hoje confirmou o título campeão inglês temporada 2022-2023. Futebol Globo CBN.
Amaral faz o lançamento muito forte, a bola vai para fora. Só arremesso manual para o Guarani, campo defensivo, 11 minutos e 50 deste segundo tempo. 991869070, o nosso WhatsApp, tá? Você pode participar com a gente, mandar aquele áudio bem bacana. Trabalha, serve bola, equipe do Guarani com o Diogo Matheus pela direita, ele bota a bola ali pela meia. Fica caindo, pedindo falta, sobra de bola com o Derek. Vai pra cima dele ali o Fábio Sanches, a sobra de bola mais atrás com o Bueno, que encontra o Regis. O Regis aperta a canhota, já gira o corpo, faz o lançamento com o Bruninho, que recebe do peito, domina, coloca no gramado, encara a marcação do Luiz Felipe. Devolve com o Regis pela meia esquerda. O Regis faz o domínio, breca, cadencia o jogo, vem trabalhando a bola, a equipe do Bugre, o lançamento foi, demorou pra passar quando passou errado. Leonardo agradece o presente para jogando para a equipe do Macaca, que toca do lado com o Pablo Digo, tá livre de marcação, longe do marcador, ele vem carregando, puxou pelo meio, carregou, toca do lado, Leonardo gira, finta bonita para cima do Diogo Matheus, ele bota na frente, vem Bruno José para cima dele, os dois se enroscaram ali. Leonardo caiu, sentiu camisa 5 da equipe da Macaca e a falta do Leonardo para cima do Bruno José. Pois não, cara, o Bruno José, taticamente, ele é perfeito. Tecnicamente, às vezes ele tem aí algumas complicações, é aquele atacante mais colaborador do que realmente um finalizador, mas taticamente ele ajuda demais. Essa descida do Leonardo, o Leonardo ia ganhando espaço ali do lado esquerdo, ele veio, cavou a falta, e ele sai uns 3 metros atrás e chega na grande momento. Realmente, taticamente, ele ajuda demais. Fisicamente é forte pra caramba, meu Deus. 13 minutos deste segundo tempo, 0-0. Vem que França, ele perde a canhota, ele passa a bola para o campo de ataque, sobe ali pelo meio o Alan Santos. De cabeça, escora, ela sobra com o Elvis, tenta a finta, vem por baixo, Matheus Barbosa, roubada de bola. O Bueno fica com ela, toca no Regis. Regis faz o recebimento da perna canhota, busca um lado, espaço do outro, já faz o lançamento lá na ponta canhota. Quem chega é Mike, recebe, domina, coloca no gramado, encaça a marcação do Matheus Jesus, que faz o corte. Bota a bola para fora, a bola bateu no rosto do Matheus Jesus, foi para fora, arremesso manual para o Guarani já cobrado. Bola sobra lá pelo lado esquerdo com o Bueno, domina, recua com o Lucão, vai tocando a bola, a equipe do Guarani, 13:40. 0-0 o placar do jogo, torcida fica apreensiva aqui no Moisés Lucarelli, torcedor do Ponte Preta quer uma Macaca mais incisiva, o Guarani vai tomando conta de novo, já soube, daqui a pouco ela vai falar, vem bola para ataque, chega por baixo, a briga feita, Matheus Barbosa vai na dividida, leva melhor, sobra com o Matheus Bueno ali pelo meio, o Bueno dá um tapa na bola, vai para a tabelinha, com o Bruninho, passa o Mike recebe lá na ponta canhota, no bico da grande área, domina, devolve para Matheus Bueno, de frente para a grande área, rola a bola do lado com o Bruninho, vai para a tabela, Bueno faz o domínio, devolve no Bruninho, vai tocando a bola, o Guarani, a Ponte Preta fica olhando o Bruninho. Ô Bruninho! Se fosse no outro gol, a bola teria caído lá no brinco de ouro, viu, Adriana? Ah, com certeza, viu, Cabela? O Guarani teve tão poucas chances nesse segundo tempo. E quando tem a chance de trabalhar, o Bruninho chuta lá em Simão, fora. Bola já reposta, 0-0. Dominou com o braço lá o Lucão, a falta está anotada. A dona Lilian da Silva levantou o instrumento, marcou a falta para a equipe da Macaca. O Carlão, a ponte acho que está até com mais posse de bola, mas o Guarani, quando pega a bola, toca melhor e chega mais fácil. O Guarani tem mais qualidade na chegada, né? Os atacantes do Guarani são mais qualificados que o da Ponte. A Ponte não consegue ficar com essa bola no ataque, né? Não consegue Elvis passou errado, o Derek vem com ela na grande área, pelo lado direito, bola rolada do lado pro Regis, bola fez a finta, Kaique França! O Elvis perdeu uma bola perigosa ali pelo meio. A sorte que o Regis tentou fazer uma finta no lugar que era para ter batido, Adriano Almeida. E anteriormente, a sorte é que o Derek, a hora que roubou essa bola do Elvis, não percebeu que o Kaique estava adiantado e poderia tentar uma cavadinha. Olha a ponte. No ataque da grande área. Aperta a bola por baixo, chega Alan Santos para fazer o corte. Briga pelo meio campo. Leonardo comete a falta, o jogo está parado. Está parado, é falta que favorece a equipe do Guarani. Pelo lado, pela meia direita, no campo defensivo. Parece que vai mexer a equipe do Guarani, é isso? É o Bugre que vai mexer ou é a Macaca que vai mexer? Alguém vai mexer aí, viu? De olho, acho que é a Adriana, acho que é a Guarani, viu? Sim, já confirmo. Bruno Mendes. Daqui a pouquinho vem Bruno Mendes, hein? Daqui a pouquinho vem Bruno Mendes. Eliel perguntou pro Gabi Castro, Bruno Mendes. Gabi Castro falou que era melhor o Derek. Nesse momento,
Ainda é melhor o Derek ou o Bruno Mendes, ele descansado, pode surtir um efeito, hein, Gabi? Ô, Cabela, o Bruno Mendes, ele dá uma mobilidade maior para esse ataque. A Macaca vem com o Elvis na recuperação de bola na frente da grande área, tocou o Matheus Jesus, recebeu perto da canhota. Faz a abertura pelo lado esquerdo, segura aí, Gabi. Arthur com ela, já dá um tapa na bola pelo lado esquerdo, Coronel devolve no Arthur, livre de marcação, vai pintar no cruzamento, vem bola para a grande área lá no segundo pau, sobe o zagueiro para fazer o corte à frente do goleiro. Ela sobrou, Amaral vai para a finta, chega por baixo, Matheus Barbosa para fazer o corte. Complete, Gabi. O Bruno Mendes, ele dá uma mobilidade maior para esse ataque do Guarani. Agora, o Derek, ele marcou 3 gols já nesta Série B. Contra Avaí, contra Ceará, contra Sampaio Corrêa, inclusive na última rodada. Por isso que eu falei sobre a manutenção dele. Ficou preso na marcação do Fábio Sanches, deu mais 17 minutos, não conseguiu nenhuma finalização, poderia ter feito agora no erro do Elvis, e aí ele opta pelo Bruno Mendes. Vamos ver quem que vai sair, se vai formar uma dupla com o Derek ou se vai ser o próprio camisa 11 do Bugre que vai sair. Tá caído o goleiro, o Tony, o Lupe, o que aconteceu com ele? Teve um lance ali que ele acabou se chocando com o jogador da Ponte, se não me engano foi o Gé, que acabou atingindo o tornozelo esquerdo do goleiro do Guarani. E aí a bola ficou viva, ele levantou meio que mancando, e aí quando teve a oportunidade de parar o jogo, ele caiu no gramado e está neste momento recebendo atendimento médico dos responsáveis pelo departamento médico do Guarani. E o auxiliar técnico do Pivete já foi rapidamente ali pedir para segurar a substituição. Guarda aí que tá vendo se o Tony vai dar pro Tony, se não vai dar pro Tony, talvez mude a substituição. Enquanto isso, a galera vai mandando mensagem, né, meu caro Fábio Scheibe? Manda mensagem, participando muita gente aqui. O Tony do Taquaral fala que o Guarani vai ganhar hoje. O Rogério do Parque Santa Bárbara fala que vai ser 1-0 pra Ponte. O Marcelino do Alambrados do Gorila tá assistindo o jogo com a esposa Leia e com a filha Giovana. Fala que vai ser 1-0 para a Ponte Preta também. Pelo YouTube, um abraço pro Carlos Silva, Larissa Santos, Reginaldo Silva, o Fabrício também tá participando. E tem áudio aí, ouve aí, Cabela. Vamos, Cabela. 4-0 para Macaca hoje. Você vai gritar 4 Ziriguidum. Professor Daniel, um abração para todos vocês. Estou em Santarém. Hoje está fazendo 100 dias que eu saí de Cuiabá, no Mato Grosso, atendendo essas cidades de Cuiabá, Santarém, 2.000 quilômetros de distância. Olá, amigos da CBN, um abraço pro Carlão. Ô Carlão, aqui o Gugu TikTok de Valinhos. Ponte Preta vai ganhar 2-1 aí, Carlão. Tamo junto. É o Vovô TikTok, meu amigo. Ponte no ataque. Um abraço pra você do Vovô TikTok, viu, Carlão? Que beleza, que beleza. Bola vai uma vez lá pela direita. O Matheus Silva bota a Ponte no ataque. Lançamento vem pelo meio. Bola aqui pelo gramado. O Amaral ganha. Leva melhor. Um chapelaço ali pra cima do Matheus Barbosa. Tabela com o Elvis. Recebe de bola do Amaral. Toca a bola aqui da Macaca no campo de ataque. A bola rolada ali pelo lado esquerdo com o Pablo Diego. Bota a bola de volta com o Amaral de frente pro gol. Preferiu o passe ali pelo meio. Bola rolada. Lado esquerdo. Arthur chegou. Linha de fundo. Pintou. Cruzamento. Desvio. Pega Tony. Teve o desvio no meio do caminho do Diogo Matheus, a bola vai nas mãos do Tony Lupi. Os jogadores da Ponte pediram pênalti, mas o Diogo Matheus estava com os 2 braços para trás. Inclusive mostrou isso pro árbitro, que não deu trela para a reclamação dos jogadores da Ponte. Bola ficou fácil pro Tony. Dá para contar pra gente, Carlão, quem que é o vovô do TikTok? Então, não conheço, fiquei curioso agora. Um abraço pro vovô do TikTok. Michel. Opa, vai lá, Adri. Primeira alteração do Derby, primeira do Guarani. Foi embora o 11, Derek, para a entrada do camisa 9. Bruno Mendes, é ele quem toca na bola. Fala a bola mais uma vez, ela pela esquerda, a equipe do Guarani que vem pro campo de ataque. 20 minutos deste segundo tempo. Furou a zaga do gol da Ponte Preta. Bruno José com ela, devolveu o Bruninho. Tropeçou na bola, girou, bateu, sobrou. Bruno Mendes, a batida, explode na zaga. A sobra de bola, batida de longe do Mike. Pega o Kaique. Foram 3 tirambaços ali, os jogadores ficaram caídos, o Matheus Silva continua e o Kaique França fez a defesa, Adri. Sim, o Matheus Silva tomou uma bolada pior, porque você falou bem, foram 3 chutes. O do Bruninho e do Bruno Mendes foram travados, em um deles, quem levou a pior foi o zagueirão da Ponte, o Matheus Silva. Depois o Mike pegou lá de longe, do meio da rua, arriscou de primeira, e aí ela ficou tranquila para o Kaique, mais alguns segundos para a bola recomeçar. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 21 minutos
minutos desse segundo tempo. Bola rolando aqui no Moisés Lucarelli. É o derby 205, é a Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN está assim, ó. Ponte Preta 0. Guarani 0. Fábio Chaib. Central da Bola. Pela Série B, hoje mais cedo na estreia de Thiago Carpini no comando do Juventude. O Juventude bateu o Chapecoense por 2-0 fora de casa. O Criciúma em casa perdeu para o Ceará por 2-1. Em andamento, CRB 0, Vila Nova 2. Pela Série C, Paysandu faz 1-0 no Manaus. E o Volta Redonda está batendo o América de Natal por 1-0. Futebol Globo CBN. 20 minutos e 50. Público. Opa, público é com você, meu caro Antônio Lupe. Muito obrigado, Carlos Capela. Público total, 11.726 torcedores. 11.726 torcedores. Renda, R$171.610. Toca a bola agora dentro da saída de bola. O Jeff ficou pedindo uma falta ali. O árbitro olhou pra ele e falou que não. Segue o jogo. Trabalha a bola lá pela esquerda. A equipe do Guarani colocou. Ajeita a bola, rola pelo meio. O Matheus Barbosa de primeiro tendo o passe. O passe foi feito por Matheus Coelho e carrega a equipe do Guarani para o lançamento feito pela direita. Recebeu o Regis, cruzamento na área. Foi lá Kaique França. Para botar ordem na casa, depressa a devolução, já sai jogando com o Luiz Felipe lá pela direita, que tem a avenida, já bota a velocidade, a Macaca vem em velocidade para cima do Guarani lá pela direita com o Luiz Felipe, carrega uma avenida, ele deu um tapa na bola, fez a ligação com o Matheus Jesus, perto da linha de fundo, Lucão encosta a cobertura, ele devolve o Luiz Felipe no bico da grande área, mais uma vez com o Matheus Jesus ajeita a bola, perto da canhota, pintou o cruzamento na grande área. Direto nas mãos do Tony, sem perigo nenhum, sem nenhum problema para o goleiro da equipe do Bugre, né, Lupe? Risco zero, Cabela. Total tranquilidade pro Tony, que tá recuperado. Tá tudo bem com o goleiro do Bugre. Toca a bola a equipe do Guarani com o Regis, que recebe no peito. Já dá um tapa na bola para o Bruninho, aberto lá pela esquerda, devolve no Regis. Meio esquerdo, ele faz o domínio. 23 minutos, segundo tempo. Mais uma vez o Mike recebe Regis. Na devolução ele bota mais atrás, começa tudo de novo por ali com o Bueno. Bueno ajeita a bola com o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa bota lá atrás com o Lucão. Lucão em cima da linha divisória do campo. Ele devolve lá pela esquerda. Mais uma vez com o Mike, levanta o torcedor, o volume aqui no Moisés Lucarelli. Vem Regis com ela. Ele brecou, fintou, carregou, saiu com bola e tudo. Saiu com bola e tudo, Regis fica reclamando ali. Luiz Felipe foi na marcação, ele tentou uma finta a mais, a bola foi pra fora, né, Adriana? E o Luiz Felipe já tinha até falhado na marcação, o Regis tinha passado. Mas aí deu aquele toquinho a mais, eu achei que ele ia conseguir cruzar, não conseguiu. É tiro de meta e 0-0 no derby 205. 24 minutos. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Cabela. Oi. E acho que já o técnico Bruno Pivetti do Guarani precisa pensar em mais uma alteração, e acho que o Isaac no banco de reservas pode ajudar esse setor de criação do Guarani, porque o Regis está errando bastante, jogando sozinho, está errando o lançamento, errando o passe, então precisa de mais alguém para ajudar ali no setor de criação, já que a Ponte mudou a postura e está tentando ir mais ao ataque. 24 minutos e 40. Amaral com ela faz na bola lá pela direita com o Matheus Silva. Recebeu camisa 4, a Macaca, bota no ataque pela direita, Luiz Felipe recebeu, puxou ali pelo meio, encontrou o Fábio Sanches no campo defensivo, mais uma vez para fazer o toque. Elvis vem buscar o jogo do ciclo central do gravado, ajeita, aperta a direita, ele busca alguém pro passe, encontra o Laulão, aberto pro lado esquerdo, vem pro ataque, tem marcação do Bruno José pra cima dele, dá mais um tapa na bola ali pela meia, 25 minutos, o toque CBN tá marcando aí, ó, 25 minutos, deixa o segundo tempo 0-0, Matheus Silva pintou o lançamento na área, nas mãos do goleiro, Carlão de Freitas. Lançamento assim fica fácil, né? A Ponte ela fica mais com a bola, tenta se impor, né? Até se expõe mais, o Guarani pode se aproveitar do contragolpe, que é uma arma importante que o Guarani tem. Mas tá sem jogada, né? Não tem uma triangulação, não tem uma ultrapassagem, é muito bola ali no Gé, aí fica fácil, pega os zagueiros de frente, o goleiro Tony também. Olha o Guarani, sobra de bola com o Bruno José, girou, bateu, Kaique França, sobrou pra Bruno Mendes. Fábio Sanches faz o corte na hora H, a bandeira já subiu, o impedimento marcado ali na entrada da área do Bruno José, isso, né, Adriana Almeida? Sim, estava impedido, mas a jogada foi linda. E o milagre do Kaique França daqueles novamente, né? Porque o Bruno José tinha perdido o tempo da bola, voltou e na hora da finalização, o goleirão da Ponte é quem garantiu. E aí depois a jogada invalidada.
Defesaça do Kaique, depois uma baita corte do Fábio Sanches. E o Lupe quer falar. Fala então, Lupe. O torcedor acabou de perder a paciência com o técnico Felipe Moreira nas arquibancadas do Majestoso. Por que você teve essa impressão? Xingamentos. 26 minutos e meio. Sai tocando a equipe da Macaca ali pelo meio. Leonardo vem trabalhando a bola na saída. Dá um tapa nela pro Matheus Silva, aberto lá pela direita. Ele vai buscando espaço já no campo de ataque. Ele vem carregando a equipe da Ponte. Toca do lado. Amaral. Finta de corpo pra cima do Matheus Barbosa. Tá aberto lá pela direita o Luiz Felipe. Ele quem recebe. Entra na lateral do campo que devolve mais uma vez com o Matheus Silva. Vai tocando a bola a equipe da Ponte. Vai tentando buscar um espaço ali pra chegar no campo de ataque. Leonardo faz o lançamento pro Arthur na ponta. Canhota. O Arthur de cabeça já ajeita pelo meio. Chega por baixo. Alan Santos pra fazer o corte. Tá bicando a bola. Ela sobe lá em cima. Quica no gramado, chega ali o Elvis com toda a experiência, bota o corpo à frente, ela sobra com o Amaral, Bruno José vai pra cima, o Amaral deixa o corpo para ser empurrado, é falta que favorece a equipe da Macaca. A torcida perde a paciência com o técnico da Macaca, o Carlão. Teria que ter mexido já na sua opinião? Isso acho que não é nem um xingamento para o jogo, né? É por tudo que vem acontecendo na Ponte. Mas não sei se é o momento agora, né? no meio de um clássico, faz o que o Guarani quer. É a torcida jogando contra o time. Não sei se é o momento de ficar criticando o Felipe agora. Depois do jogo, sim. Arthur, cruzamento na área. Sobe o zague do Guarani para fazer o quarto. Arthur vem de novo, brincando pela bola, sobe de cabeça, ganha na primeira. Bruno José ganha na segunda. Fábio Sanches ganha do Regis. Quem toca na bola, Matheus Barbosa. Ela sobra com o Luiz Felipe lá pela direita. Foi puxada, falta. O árbitro tá dando toque de mão do Luiz Felipe ali pelo meio. É isso, né, o Lupe? É isso, toque de braço ali do Matheus Jesus, se não me engano. Foi isso que o árbitro marcou, falta pro Guarani. 28 minutos. Já passamos de 28 minutos deste segundo tempo. Tá 0-0 para cá do jogo, hein? Trabalha a bola a equipe do Guarani no campo defensivo pela direita. Sai jogando com o Alan Santos, o zagueirão. Tem aperto o Diogo Matheus. Ele busca alguém para fazer o passe. O passe, ele vai trabalhando a bola. A equipe do Guarani pela direita, o Diogo Matheus com ela, bota a bola ali do lado direito, mais uma vez, o Alan Santos fica por ali o zagueirão, tenta o passe de volta, prefere puxar ali pelo meio, o Guarani vai tocando a bola, vai procurando espaço, Bruno José de cabeça toca ali pelo meio, vem Matheus Silva para fazer o corte, faz a ligação com o Amaral, Amaral levanta a cabeça, busca alguém pro passe, o passe é feito ali pela meia direita, gol, o Matheus Jesus de primeiro passou, Luiz Felipe botou velocidade, brecou, olhou, tocou de volta, Matheus Jesus com ela, ajeita na perna canhota, prepara o chute, prefere o passe do lado com o Leonardo, encosta a marcação do Regis pra cima dele, escapa bem do lanche, vem carregando a equipe da Macaca, mais uma vez o Leonardo com ela, protegeu, tinha 3 jogadores em volta dele, tocou pro Arthur, livre de marcação, lado esquerdo, pintou o cruzamento lá no segundo pau, sobe de cabeça o zagueiro pra fazer o corte, era o Mike que tava por ali, sobe de cabeça pra fazer o corte à frente do Matheus Jesus, providencial corte do zagueiro do Guarani, hein, Lupe? Matheus Jesus já estava prontinho pro cabeceio, o Macaca segue no ataque e não. Seguia. Toque feito errado lá pela direita, o Mike faz o corte, mas também dá um bicão na bola de graça para a equipe da Ponte. O Matheus Silva ali pelo meio, que recebe o Amaral. Já faz a finta para cima do Matheus Barbosa, recebe falta. O jogo tá parado, é falta. 29 minutos e meio. E o jogo vai chegando naquele momento que não pode errar mais, né? Quem errar pode tomar um gol aí, fica perigoso. O momento de 29 minutos deste segundo tempo. Quero ouvir daqui a pouquinho o Gabi Castro para falar sobre isso, porque agora tem uma falta para a Macaca. Vai levar perigo aí, Lupe. Vai levar perigo porque o Elvis, que está se posicionando para fazer a cobrança da falta, ela é de muito longe, um pouquinho mais para o lado direito, e o Elvis dá pinta de que vai jogar essa bola para dentro da área do Guarani, por isso o Tony pede atenção com o sistema defensivo. Momento em que chega um cheiro de pipoca aqui na cabine da CBN Campinas. Falta para a Ponte, o Elvis na cobrança, levantamento na área, de cabeça para fora. Gé de cabeça, escora, bota a bola ali, rende a trave direita do Tony, ela vai pra fora, Lupe. A cabeçada foi do Gé, cruzamento do Elvis, a bola foi lá no segundo pau. O Gé subiu com a defesa do Guarani, conseguiu o cabeceio, pediu um escanteio, mas não. A bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta pro Tony. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 30 passados, já o segundo tempo de jogo. Derby 205 na reta final a partir de agora, hein? É a Série B do Campeonato Brasileiro, você acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Guarani. 0 para o Bugre. Fábio Jaime. Central da Bola. 7ª rodada da Série A do Brasileirão. Hoje, mais cedo no Maracanã, o Flamengo fez 1-0 no Corinthians. E
intervalo de jogo lá na Arena do Grêmio. Segue Grêmio 2, Internacional 0 no Clássico Grenal. Pelo Mundial Sub-20 na Argentina, o Brasil desconta contra a Itália. Agora Itália 3, Brasil 1, gol de Marcos Leonardo, o atacante santista. Falta pra Macaca, levantamento na grande área, sobe a zaga para fazer o quarto, sobra com Pablo Diego, devolve do Leonardo de frente pro gol, prepara a batida, no bate e rebate ali na entrada da área, o árbitro para e pega uma falta. Falta em cima do Bruninho ali na meia-lua da grande área, falta para a equipe do Guarani. Gabi Castro, pode falar, Gabi, o que você está achando do jogo até aqui, hein? Cabela, quanto mais o tempo passa, mais o gol marcado ele se torna determinante pro placar, né? E ninguém quer perder e ninguém vai se expor. Então é um segundo tempo pior do que o primeiro, menos finalizações e jogadas, muitos erros, é uma pobreza técnica mesmo das duas equipes, porque o medo de perder tá prevalecendo e pra Adri aí daqui a pouco, acho que o Isaac vem aí no bugre, viu? Vai mexer daqui a pouquinho a equipe do Guarani quando vem para atacar o Bruninho. Bola enfiada lá pela ponta canhota. Lançamento lá pro Mike. Ele corre na linha de fundo. Tem cruzamento. Vem pelo meio. Passa por todo mundo. E lá sobra com o Leonardo. Na perna direita já faz o lançamento. Devolve o contra-golpe. O PG ali pelo meio. Ele sobe para escorar. Mas ela sobra com o Matheus Barbosa. Toca do lado direito. O Diogo Matheus. Ele carrega a bola para o campo de ataque. Vem descendo ali pela direita. Encontra o Matheus Barbosa. Faz o domínio. Não tapa na bola pro Regis. Pela direita. Vai ter troca também na equipe da Macaca. Bota a bola pelo meio. Mais uma vez a equipe do Guarani. Vai chegando o lançamento feito. Se estica todo ali o Arthur para botar a bola para fora. Arremesso é manual para a equipe do Guarani pela direita. Daqui a pouquinho tem mensagem. O Guarani está no ataque ali pela direita. 32 minutos e 50. É o segundo tempo. 0-0 o placar do jogo. Arremesso manual cobrado por José. Recebe ali perto do escanteio. Já vai para o cruzamento. Joga a bola para a grande área. Bateu Silva de cabeça. Escora. Ela vem pela intermediária. Passa pelo Bueno. Passa também pelo Elvis. O Elvis briga pela bola. Fica com ela. É falta. É falta que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo. Tem mensagem aí, Fábio Chaime. Diga. Um abraço pro Amarildo Brenner de Hortolândia e também tem áudio, um torcedor tá meio desacreditado com a equipe da Ponte Preta, viu? Aí galera da CBN, aqui é o Antônio Wilson aqui do Nova Europa. Gente, o time da Ponte não vai. Tem que arrumar 2 atacantes de beirada e mais um centroavante, porque o Gé não dá. Aí o torcedor tá chateado, tá meio sem esperança na Ponte Preta nessa Série B, viu, Cabelão? Tá angustiado o torcedor, tá angustiado. Toca a bola, Pablo Diego já bota a bola ali com o Matheus Jesus. Ele rola a bola pela direita com o Luiz Felipe, que se apresenta bem no campo de ataque. Preparou o cruzamento, jogou na área. Subiu o Alan Santos para fazer o corte, vem com o Amaral na sobra de bola. Faz a finta para cima do Bruno Mendes. O Amaral não tapa nela, faz a ligação pela direita. Mais uma vez com o Luiz Felipe. Preparou o cruzamento na área, pega o goleiro. Tony! Faz a defesa, o goleiro da equipe do Guarani fica caído, teve choque na área, na jogada mais lúcida da Ponte Preta em todo o jogo, viu, Lupi? E uma jogada em que o Luiz Felipe cruzou de perna esquerda, jogou a bola dentro da pequena área, ela passou pelo Pablo Diego e quando o Gé se atirou na bola, ele acabou atingindo o Tony e recebe cartão amarelo. Gé, camisa 19, recebe cartão amarelo, gesticula, argumenta com o árbitro, mas o amarelo já foi aplicado pro 19. Gé tá pendurado, tá fora do próximo jogo da Ponte Preta contra o Sampaio Correia, quarta-feira, fora de casa. 34 minutos e 40 deste segundo tempo, tá 0-0, vai mexer a Ponte, vai mexer também a equipe do Guarani, Carlão. Já com 34,50, quase 35 já. É um momento delicado para as duas equipes, né? O jogo fica aberto, né? Agora a parte física começa a ter interferência. A Ponte acena aí com uma troca até ousada do técnico Felipe Moreira. Coloca o Dudu no lugar do Amaral. Dudu é o cara do 1 contra 1, pode furar esse bloqueio da defesa bugrina. Muito bem postada, aliás, a defesa do Guarani. O Amaral fazia um bom jogo, está pendurado com o cartão, mas vinha com umas infiltrações interessantes ali por dentro da defesa bugrina. Mas até aqui, um jogo equilibrado, jogo em aberto, a Ponte busca um pouquinho mais, tem mais volume, mas o Guarani, nos moldes em que o Bruno Pivetti gosta, tem o contragolpe, e aí pode ser uma arma fatal. Pois é, troca na equipe da Ponte Preta. Primeiro vamos pela Macaca, vamos começar pela Macaca, Lupi. Vamos lá, confirmar então, o Amaral tá fora com a 8, Dudu com a 7, tá no jogo. E o Guarani, Adriana. Daqui a pouco também 35 minutos e 5, também bola para ataque, sobe para o de cabeça, escola. Ali pelo meio, Anderson, já rola a bola do lado, o jogo tá fazendo nada disso, uma falta lá no ataque do Tupi, para a equipe da Macaca. Adriana Almeida, mexeu a equipe do Bugrão.
36 minutos. Sobra de bola lá pela direita, vai trabalhando o Matheus Silva com ela, para sair tocando mais uma vez a equipe da Ponte Preta no campo defensivo. 36. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Cabelo. Oi. Só para ajudar a Adri, Matheus Bueno foi embora com a 18, entrou Isaac 29 e saiu Bruno José com 17, entrou o Anderson com a 23. Beleza, valeu, Lupe. Bola mais uma vez aqui na Macaca com o Matheus Jesus, que vem fazer a vez do Amaral. Daqui a pouco o Carlão fala, o Gabi fala, o Carlão fala também. Toca a bola do lado esquerdo, mais uma vez o Paulo Digo. Recua com o Fábio Santos, vai tocando a bola aqui na Macaca. É isso, né, Gabi? O Matheus Jesus vem fazer a saída de bola na Ponte Preta aí no lugar do Amaralzinho e vai enfiar lá na frente o Dudu, não é? (37 minutos). É isso, Cabela. O Matheus Jesus não fez uma boa partida, cansou também, então recua para tentar fazer essa saída de jogo e o Dudu na velocidade. Olha a Macaca cenária, bola rolada pelo meio, passa por todo mundo, não tem ninguém para tocar nela. Ela sobra com o Luiz Felipe lá pela direita, encara a marcação, puxa pelo meio, tocou, entrada grande área, Dudu girou, bateu, explodiu em cima da zaga. Ela volta com o Luiz Felipe lá pela direita, mais uma vez a equipe da Ponte vem para cima, preparou o cruzamento na linha de fundo, chega Lucão para fazer o corte. Ela volta mais uma vez lá pela direita, Luiz Felipe toca na bola, fez o passe para a chegada do Elvis lá do lado direito, tem marcação do Mike, joga para fora, bate em cima do Luiz Felipe, a bola vai para fora. Vai para fora a bola em arremesso manual que favorece a equipe do Guarani no campo defensivo. 38 minutos deste segundo tempo. Gabi Castro, pode completar, Gabi. E apesar dos gritos de burro, né, que veio das arquibancadas dos torcedores pontepretanos, é uma tentativa, né? Dudu tem esse 1 contra 1, ele tem problema de finalização, mas para tentar furar esse bloqueio do Guarani, o drible é uma alternativa. O Matheus Silva faz o corte, o setor gosta, a bola vai para fora, arremesso manual e tem amarelo. Foi a falta e o amarelo para o Matheus Silva. Recebe cartão amarelo o zagueiro da equipe da Macaca pela falta anotada ali, né, Lupi? Cabelo, eu só vou confirmar se foi pro Matheus. Luiz Felipe, obrigado, Dri. Foi pro Luiz Felipe, porque o Matheus ele deu um carrinho depois e aí levantou a torcida. Por isso que o Matheus saiu e o árbitro tirou o cartão amarelo do bolso, mas foi pro Luiz Felipe. Terceiro cartão do jogo, terceiro para a equipe da Ponte. Tá tudo bem contigo, né, Adriana Almeida? Tá sim, Cabela. Problemas da bateria. 38 minutos e 50. Tá acabando a equipe do Guarani na série. Bola, torcedor da Ponte Preta se levanta. Reta final de jogo. A torcida canta, empurra a Macaca para cima do Guarani. Vai tocando a bola mais uma vez a equipe da Ponte com o Leonaldi. Bota a bola ali pela intermediária, campo defensivo. Para ali quem chega para ficar com ela é o Matheus Jesus. Pelo lado esquerdo vem o Fábio Sanches. Já toca na bola pro Arthur. Saiu com bola e tudo ali o Arthur. Arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. 39 minutos e meio. Carlão de Freitas, entrou Isaac e o Anderson na equipe do Guarani. Matheus Bueno e Bruno José foram embora. O Anderson vem ali para agrupar no meio campo, no lugar do Matheus Bueno, né? Para fazer ali o que o Matheus Bueno fez e fez bem feito. E o Isaac vai ficando o Bruninho aqui na direita, o Bruno Mendes por dentro, o Regis dando uma retaguarda e o Isaac, além de ser o homem da esquerda, para neutralizar as descidas do Luiz Felipe, ele vai dar uma ajuda para o Regis no setor de criação. Teve mais um cartão em campo aí, né? Mais um cartãozinho em campo. Fábio aí. Sanches. Obrigado, Gri. Fábio Sanches por campo, recebe cartão amarelo. Zagueiro da equipe da Ponte. Mais um amarelinho em campo. Quarto amarelo do jogo, quarto para a equipe da Ponte. 40 minutos, o Silvio Toque marcando o Guarani, vem para o campo de ataque com o Diogo Matheus. Ele faz a abertura pela direita com o Bruninho. Já recebe o Bruninho, faz a finta, puxa pela meia, deu um tapa na bola, preparou o chute, preferiu o lançamento feito na área, forte demais. Era pro Isaac, né? O lançamento foi bom, não estava impedido, mas muito forte, né, Adriana? A intenção foi boa, mas o Isaac se esforçou até, mas não conseguiu. No momento em que o Luiz Felipe da Ponte agora cai, aparentando cansaço, o Guarani já se prepara para mais uma alteração. Diego Porfírio vem aí daqui a pouco. Daqui a pouquinho mais duas mudanças ali do Guarani. Parece que é o Tem uma na Ponte também. E o 19, né? E na Ponte também tem. É o 2 que vem aí, viu, Lupe? É o Mailton, camisa número 2. Ele entra na vaga do Luiz Felipe com a 14. Luiz Felipe 14 tá fora. Mailton com a 2 tá no jogo.
41 minutos. Sai jogando a equipe da Ponte lá pela direita. Mexido no Guarani, ficou para depois. Sai com o Matheus Silva lá na direita. Canta a torcida Ponte Pretana empurrando a macaca para cima do Guarani. Lá pela direita o Matheus Silva com ela. Faz o lançamento, joga a bola para a grande área lá na frente. Era pro Pablo Diego. Sobe a zaga, faz o corte. A bola vem pelo meio. Bruninho tenta o domínio. O Elvis vai para cima dele, rouba a bola. Toca do lado com o Arthur. Já protege o Arthur. Devolve com o Matheus Jesus. O Regis encosta. O Matheus Jesus abriu uma avenida pelo lado esquerdo. Bota a bola com o Pablo Diego. Encarou a marcação, preparou o cruzamento. Tem desvio, a bola tá viva no meio da área. Chega de cabeça, Dudu, toca na bola. Vem o Anderson. Não bicando a bola, tira o perigo da grande área. Ela sobra com o Matheus Silva. O último homem da equipe da Ponte Preta. O zagueirão Matheus Silva. Já bota no campo de ataque. Lançamento foi feito. Aqui pelo lado esquerdo, lançamento feito, mas sobe a zaga. Para fazer o corte, o Arthur chega ali no Bruninho. O árbitro vai dar um cartão a mais para a equipe da Ponte aí, né, Lupe? Aparentemente é pro Arthur, né? Camisa número 15. Isso. Que também está pendurado e está fora do jogo contra o Sampaio na próxima quarta-feira lá em São Luís do Maranhão. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Duas trocas na equipe do Guarani. Sim, Cabela. Vai lá. Vou confirmar então. Primeiro foi embora o Regis com 78 para a entrada do 19, João Vitor. Mike com a meia dúzia é outro que deixa o gramado para a entrada do 15, Diego Porfírio. Ponte Preta aperta, sai de bola a equipe do Guarani, mexeu duas vezes. Portanto, a equipe da Ponte na roubada de bola, vem por baixo, dá um bico nela, Matheus Barbosa. Ele joga lá fora do campo, lá do outro lado, lá o remesso manual que favorece a equipe da Macaca, já cobrando, tem pressa, mais uma vez lá pela direita com o Maílton encontra lá pela direita, recebe da linha de fundo, a bola é boa, pintou o cruzamento pelo meio, sobe Matheus Barbosa para fazer o corte, bota a bola para fora, é manual que favorece a equipe da Ponte que vem para cima, vai trabalhando mais uma vez a equipe da Macaca para cima da equipe do Bugrão, 43 minutos e meio deste segundo tempo, é reta final do jogo, toma distância, faz o arremesso, joga para a grande área, sobe a zaga, sobra de bola, na entrada da área, Dudu, rolou a batida do Elvis, espalma Tony, sobra com o Dudu, vai pro cruzamento, desce o escanteio, defesaça do Tony, uma bola colocada pelo Elvis no canto esquerdo, foi lá, se esticou todo, botou a defesaça em jogo, meu caro Lupi. Linda defesa do Tony na finalização do Elvis. Torcedor da Ponte já estava gritando gol, mas o camisa 25 salvou o Guarani. Escanteio, Elvis na bola. É o segundo escanteio do jogo, o Elvis está na bola, lá pelo lado direito, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá no meio da área. Autoriza o árbitro, o Elvis na cobrança, levantamento ali pelo meio, desvio de cabeça. Siriguidu! Para fazer o gol, Gé, no cruzamento do escanteio, fez o desvio a 44 minutos da segunda etapa, Gé, o artilheiro da Ponte desencanta na Série B, desencanta em um derby que entra pra história, Gé, pra Macaca no Siriguidu, nada pra equipe do Guarani, Lupe, mas teve uma confusão na comemoração, Lupe. Uma confusão na comemoração, mas o Gé está comemorando até agora, o banco de reservas da Ponte, e o pessoal manda ele voltar, porque depois do escanteio cobrado pelo Elvis, ele subiu no terceiro andar, deu um leve toque na bola, mas o suficiente para ela passar na frente do Tony e morrer no fundo da rede, na bochecha direita da rede do goleiro Tony. Gé, ele que quando pegou na bola não estava tomando as melhores decisões, mas de cabeça no jogo aéreo, ele coloca a bola no fundo da rede. Gé marca o 12º gol dele na temporada, o primeiro na Série B. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Guarani 0.
O Gé e o Arthur da comemoração trocaram alguns supapos ali, não sei exatamente o porquê, mas os jogadores da Ponte logo cercaram os atletas para se abraçarem, mas o clima ficou esquisito, hein? E agora eles se cumprimentam aqui, viu, Cabelo? Arthur e Gé se dão as mãos. Foi esquisito ali. A sorte que os demais jogadores foram rápidos para abafar o caso ali. A imagem mostrou, viu, Cabela? Fala, Gabi, você viu a imagem? E a imagem mostrou o Arthur puxando o Gé com o braço deixadiço, todo mundo abraçou e depois parece que ficou tudo bem, mas ficou esquisito ali, não sei se ele cobrou durante todo o jogo, pode ser isso também, né? Ali no calor da emoção, a cobrança, e aí o Gé talvez não tenha gostado de algo. Agora, errou tudo que tinha tentado, né, Cabela? Mas é centroavante, é brigador, é inegável, né? Ele acreditou e a bola parada salvando a Ponte até aqui. Mexe. Eu acho que o Zé queria comemoração, né? E o Arthur queria abraçar ele, eles acabaram se enroscando ali, coisa de jogo. Sim. Tá tudo certo, o Guarani vem pro ataque, lançamento na área, o Isaac girou, bateu, Kaique França, defensaça! Defensaça do Kaique França! Salva a Ponte do empate, Kaique França, defesa espetacular, Adriana! Um chute quase fatal do Isaac, ele fez o giro certinho, uma bomba, o Kaique França foi, defendeu, no rebote o Bruninho não conseguiu alcançar. Kaique vai sentindo dores na canela esquerda, mas o Bugre tem escanteio. É o Isaac quem se prepara para a cobrança, mas antes o Kaique ainda vai se recuperando. Mexe. Opa, Futebol Globo, CBN pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Fala, Lupe, segura, Lupe. Tem escanteio pro Guarani. É lá pela esquerda, vem bola pra grande área, 48. Escanteio cobrado, levantamento da grande área. Subiu o Arthur de cabeça pra fazer o corte. Corre o Dudu pra chegar na bola. Chega por baixo, junto o Anderson, brigando pela bola. Leva vantagem a equipe do Guarani. Lançamento vem pra grande área. Matheus Jesus de cabeça, bota a bola pra fora. Vai chegando o Léo. Não, te dá um bico, joga longe. Arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Reta final do jogo, Carlão de frente. Não deu nem tempo de chamar, Carlão. O jogo pegou fogo, Carlão. O jogo pegou fogo, já na sua característica, na bola aérea, que é a principal jogada da Ponte. Se não foi na técnica, foi na raça, na superação, e vai levando o derby até aqui. Lupe. Sai Elvis, camisa número 10, quem deu assistência pro gol do Gé, e entrou Ramon, camisa número 16 na Ponte. Ramon em campo, da equipe da Ponte Preta. Guarani vem pra cima, quer o gol de empate nesse finalzinho. 48-50. Alguém viu a placa anotando o acréscimo? 5. Vamos a 50. Vamos chegando a 49, é o último giro do ponteiro. Tem arremesso, é lá pela esquerda, o Porcílio vai na cobrança, joga a bola na grande área. A bola tá viva ali pela direita, vem Matheus Silva no bico da bola, joga na frente. O Gé bota a velocidade, o Gé vem no contragolpe. É ele contra o Anderson, ele bota na frente, vai pra grande área, carregou, brecou, olhou, buscou o espaço, deixou de calcanhar. Pablo Diego fintou, bateu cruzado pra fora. Linha de fundo, Satiro de meta, quem favorece o Guarani. Tem pressa o Guarani, 49,5. Trabalha, sai de bola na equipe do Bugre. Lá pela depois do Lupe. Mais um que deu uma bronca no Gé, dessa vez o Dudu. Só que o Gé não aceitou, não. Muitos palavrões pra cima do camisa 7 da Ponte. Manda a bola o Whindersson, lá pela esquerda com o Porfírio despacha pro campo de ataque, Matheus Silva faz o corte, a bola vem pro meio, Matheus Barbosa fica na sombra, 49,50, rola a bola pela direita com o Diogo Matheus, bota na frente, o lançamento é pro campo de ataque, sobe a placa com mais 2, sobrou com o Isaac na grande área, na cara do gol, bateu cruzado, desceu, Ziriguidu! Bruno Mendes, último toque na bola, Bruno Mendes pro fundo do gol. A 50 minutos deste segundo tempo, empata o jogo, Bruno Mendes pro Guarani. O Bugrão empata o jogo, 1 pra Ponte e 1 pro Guarani no apagar das luzes. Bruno Mendes do Ziriguidum. Tá tudo igual aqui do Moisés Lucarelli, Adriano Almeida. Numa jogada pelo lado direito do ataque, o Isaac foi até o limite da linha de fundo. Ele sabia que se ele chutasse cruzado, o Kaique de novo ou a defesa iriam interceptar. E aí ele viu muito bem o Bruno Mendes entrando no segundo pau. Uma rolada rasteira pro Bruno Mendes só empurrar sozinho.
pro gol e deixar tudo igual. E na comemoração, dedo na mão, pedindo silêncio para a torcida ponte-pretana. Tudo igual aqui no Moisés Lucarelli. Guarani empata o jogo no finalzinho. Carlão de Freitas. Que final de jogo, Carlão. Não tem jeito. É derby, né? E o Isaac fez uma jogada perfeita aqui do lado direito, cruzamento. E o Bruno Mendes mostrou por que é um matador e brilhou a estrela dele. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 51 minutos e 40, vem Guarani para o contra-ataque com Porfírio. Porfírio toca na bola, deixa curtinho lá pelo lado com o Bruninho. Pinta a bola, cruzamento, vem para a grande área, bate e rebate, ela sobra com o Matheus Barbosa, que faz o lançamento pela direita com o Diego Matheus. Tem ali, chega o Arthur, chega também a briga ali entre os dois jogadores, a bola vai para fora, ficam discutindo ali, só arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. 52, o árbitro vai pedir a bola. O árbitro vai pedir a bola. O árbitro do jogo, o senhor Fagner do Nascimento Magalhães, vai terminar o jogo aqui no Moisés Lucarelli. Apita o árbitro. Pelo empate, fim de papo, fim de jogo. No derby 205, 1 para Macaca Gé. Guarani. 1 pro Guarani, Bruno Mendes. Opa, tá chegando o Central da Bola. Central da Bola. Apresentação: Eliel Almeida. São 7 horas e 58 minutos. Termina o derby de número 205 envolvendo Ponte Preta e Guarani. E que coisa, hein? Como é o futebol. Como são as coisas do futebol. A Ponte Preta tinha conseguido o gol que ia dando a vitória para o time de Felipe Moreira. O gol do Gé, terceiro andar, subiu lá em cima, cabeceou, não deu chances ao Tony e aí depois aquele banho de água fria, o torcedor até murchou. Gol da equipe do Guarani com o Bruno Mendes e agora os jogadores naquela famosa confusão, tava tudo bem, aí um acabou empurrando o outro, ali no centro do gramado, na região central do gramado, os jogadores se desentenderam de Ponte Preta e Guarani, agora estão sendo retirados, parece um problema envolvendo o goleiro Tony do Guarani com o goleiro reserva da Ponte Preta, mas agora a turma do deixa disso, jogadores que gostam do ânimo mais calmo acabam chegando ali para, digamos assim, deixar que os atletas se entendam de maneira calma, ordeira e todo mundo vá para o vestiário. Guarani tentando se dirigir de maneira mais rápida ao vestiário. A verdade é que o derby terminou empatado. Guarani segue na sua vantagem em relação a número de vitórias e a Ponte Preta mantém vivo o tabu de não perder para o Guarani no Majestoso desde 2009 e quase que a Macaca diminui essa distância, quase cai para menos de uma partida, na verdade para uma partida essa distância envolvendo os dois times, mas não aconteceu isso e na saída apenas aquela situação de ânimos mais ressaltados, Eliel, se é que podemos dizer assim. Ouviu, Bruninho? Pois não, Adriana? A confusão ali, o que aconteceu? Eu, sinceramente, nem eu sei o que aconteceu. Sei que tava gente correndo para um lado, fui correr junto, mas isso aí é só aparecer, pô. Só pra mostrar pra torcida que eles estão indignados. Não foi nada demais. Alívio pelo empate? Ah, com certeza, né? Todo respeito aí à equipe da Ponte, a gente não podia perder esse jogo, não. Nós dominamos o jogo inteiro. A paciência, então a gente não perdeu. E importante que fizemos um ponto fora de casa. Obrigada ao Bruninho. Aqui pelo Guarani, jogadores saindo muito rapidamente. Deixa eu ver se alguém vai parar para falar aqui. Arthur, rapidinho. Então tá bom, tudo bem. Não vai falar não. Saiu aqui xingando alguns torcedores, muito nervosos os jogadores da Ponte Preta nessa saída aqui. Deixa eu ver se o Amaral fala. Amaral, você fala com a gente. O que faltou pra Ponte sair com a vitória hoje no derby? Faltou a gente fazer as chances que a gente criou. Eles tiveram chance, a gente conseguiu tirar bastante bola de dentro da nossa área. No segundo tempo praticamente mandamos no jogo, eles não tiveram muitas chances, claro. Infelizmente foi um erro ali, não foi um erro individual, foi um erro coletivo. Mas a gente vai trabalhar essa semana, a gente vai trabalhar amanhã e terça para fazer um ótimo resultado lá quando você vai correr, que é necessário pra gente. Obrigado, Amaral. Tem alguém do Guarani aí, Dri? Lucão. Oportunidades, vai criar chances de gol. Por se tratar de um clássico, um jogo de Série B, que é sempre difícil, mas acredito que a gente merecia sair daqui com a vitória, mas é um ponto importante que a gente tem que comemorar também e seguir nessa Série B, que é um campeonato difícil, e se a gente quer brigar lá em cima, quer continuar na parte de cima da tabela, é fazer o nosso papel de casa e fora de casa a gente buscar o máximo de pontos que a gente conseguir.
Tá aí, então, esse o Lucão. Alguém aí, Lupe? Elvis. Com certeza, como eu falei, clássico é detalhe. Infelizmente tomamos um gol no final. Agora é levantar a cabeça também, salientar que não perdeu. Quem correu atrás para empatar o jogo foi o Guarani. Segundo tempo muito bom do nosso time. Agora temos que transformar mais em gols e ganhar o jogo, né? Com um clássico desse era para ter ganho, mas assim, todo mundo levantar a cabeça e continuar lutando. Rapidinho, me permite uma rapidinha. A gente vê às vezes o time da Ponte muito nervoso. No gol ali o Arthur com o Gé, agora o Dudu acabou ofendendo o Gé. Claro que é uma tomada de decisão, é muito rápido. Por que esse nervosismo no time da Ponte? Se existe esse nervosismo? Não, eu nem acho isso nervosismo, com todo respeito, né? Eu acho que assim, é todo mundo querendo ganhar e na hora ali, como você falou, a tomada de decisão, tem hora que o jogador vai errar e depois ele vê que não é a melhor tomada de decisão. Então assim, não tem isso, a gente não pode deixar se criar isso, a gente se cobra bastante entre a gente e isso que tem que ser válido, se cobrar sempre para ganhar o jogo. Obrigado. Elvis, tem alguém do Guarani aí, Dri? Ainda não, Lupe. Todos os jogadores já desceram para o vestiário, com exceção do Bruno Mendes, que eu imagino que atendeu as equipes da televisão e agora atende também o pessoal do staff do Guarani, da assessoria de imprensa. Por isso o Bruno Mendes ainda não passou aqui pela gente. Então deixa eu ir com o Matheus Jesus. Vai aí, Lupi. Agora trabalhar quieto e descansar o Guarani. Matheus, é claro que o personagem do jogo, pelo tudo que aconteceu, foi o Kaique, mas o Gé apareceu num momento muito importante. Qual que é o resumo que você faz com esses dois personagens que apareceram? O Gé muito cobrado fazendo gol, mas o Kaique trabalhando bastante. Cara, eu acho que isso é o sentido do time, né? O Kaique, na hora que ele é acionado, ele vem fazendo um grande ano. No começo do ano também foi assim. Quando eu precisava dele, ele sempre aparecia. Precisava do Gé, também sempre aparecia. Eu acho que é um campeonato novo, menino novo, nunca jogou nesse nível assim. Tá se adaptando, fez o gol hoje, ajudou muita gente, mas uma bobeira coletiva, a gente acabou sofrendo gol. Então agora é trabalhar e pra gente melhorar e crescer cada vez mais na competição. Matheus Jesus, Dri. Aguardando aqui o Bruno Mendes, eu vou pedir a paciência dos ouvintes mais um pouquinho, porque o Bruno Mendes está falando com Vladimir, que é o cinegrafista oficial aqui do Guarani, das redes sociais alviverdes, e agora ele manda um recado ali, o Bruno Mendes, para o torcedor. E enquanto isso eu passo um panorama aqui do estádio. Oi, Lupe. Posso ouvir o Kaique? Vai lá. Trabalhar, descansar, que quarta-feira já tem outro. Essa atuação que você teve hoje, né, foi uma das melhores com a camisa da Ponte. E quando o goleiro trabalha demais é porque alguma coisa não tá certo, né? A gente sabe que é um trabalho novo, nós temos que nos ajustar. Acho que ano passado também, quando houve mudança no comando, a gente sofreu nos primeiros jogos, mas depois a gente melhorou, deu liga. Então eu acho que é questão de tempo, a gente tem que dar tempo pro Felipe trabalhar também. Querendo ou não, ele está pouco tempo no comando, a gente tem que dar mais tempo para ele. E fico feliz com a minha atuação. Graças a Deus, nos 3 derbys que eu disputei, eu consegui ter boas atuações. Felizmente tomamos o gol no final, mas é como eu comentei, o futebol é isso. Obrigado. Kaique França, Adri. Bruno Mendes. Estava na hora certa, no lugar certo ali na hora do gol, Bruno. Com certeza, centroavante tem que estar ali sempre na pequena área para poder fazer o gol, né? E graças a Deus fui feliz, estava ali. O passe do Isaac, né? A gente acabou fazendo uma jogada muito boa ali com o Diogo, lançando. O Isaac saiu nas costas do zagueiro e acabou dando um passe para mim, né? E agradecer a ele também, que foi um belo lance também. Bruno, você voltou pro time hoje, né? Tinha aquela expectativa, o Derek foi escolhido. Como é que ficou a cabeça do Bruno Mendes e já com tanta experiência e até em derby para depois entrar e resolver ali no finalzinho? A cabeça tranquila, né? Como eu falei na outra entrevista ali, a gente não somos só 11. É uma equipe, né? Equipe de 30 atletas, ou mais ou menos. Mas é uma equipe, né? Todo mundo que estiver disponível vai dar o seu melhor. E não foi, sem dúvida, foi os outros que entraram ali no segundo tempo, acabando deu o melhor pra gente sair com empate, né? Tá bom, esse então o Bruno Mendes, agradecendo então, é o último jogador do Guarani no gramado aqui. Ninguém mais aí também, né, Lupe? Não, Dri, todo mundo aqui já foi embora da Ponte Preta, todo mundo no vestiário. Então eu devolvo para Eliel Almeida no comando do Futebol Globo CBN. Belíssimo trabalho da reportagem de Antônio Lupe e também de Adriana Almeida, que agora vão se dirigindo para a sala de imprensa aqui do estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco vão falar Felipe Moreira e também Bruno Pivetti, os treinadores dos dois times. Que coisa, hein, gente? Que coisa, como é o futebol, o Derby 205 foi movimentado, o Kaique França realmente foi o ponto diferente da Ponte Preta neste jogo, né? No primeiro tempo trabalhou bastante, no segundo tempo
depois que a Ponte já tinha aberto o placar e acabou segurando umas 2 oportunidades até que o Guarani conseguisse ali numa jogada pela direita, uma falha da zaga da Ponte, cruzamento na pequena área. E aí, meu caro Gabriel Carlos, vou refazer a pergunta do intervalo de jogo. Se Bruno Mendes estivesse em campo no primeiro tempo, com a quantidade absurda de bolas cruzadas na área da Ponte Preta no sistema defensivo, teríamos tirado o 0 do placar antes do intervalo do jogo? Sim, com certeza, Eliel. Agora muda a resposta, né? Aí é muito fácil, gente, tá vendo? Agora que a fábula já está contada, né? É muito fácil. E a pergunta que eu refaço ao Carlão de Freitas: o Elvis cobrou o escanteio, a função dele, bola parada, ok. Mas a Ponte Preta, quando o Elvis não está 100% fisicamente, tende, em alguns momentos do jogo, transparecer que está com 1 a menos. Olha, Léo, a Ponte, não só por este jogo, né? Acho que ficou evidente que o Guarani vive o melhor momento, tem um time muito ajustado. Sinceramente, acho que não mereceria ter saído do derby como derrotado. A torcida fica frustrada da Ponte, mas é pelo menos o que eu entendi do jogo. E o Elvis é o cara que cadencia, é o cara diferente, é o cara que tem uma bola parada, mesmo mal ele vai lá, cobra o escanteio e surte o efeito, né? Vai precisar melhorar, tá meio sozinho ali também, né? O Matheus Jesus também ainda não engrenou nesta Série B, mas é um jogador que quando ele está ligado, ele eleva o patamar da Ponte Preta. Desligado, hora ou outra, ele é capaz de proporcionar aí bons lances, como proporcionou a assistência para o Gé marcar o gol. Mas é assunto para muitos debates e também para o nosso pós-jogo, mas a Ponte vai precisar melhorar muito se ela quiser sair da zona de rebaixamento. São 8h08. A bolinha do gol indica que Fábio Scheibe quer trabalhar. É isso, Fábio Scheibe. Teve gol no Grenal? É isso mesmo, Eliel. Teve gol no Grenal, sim. Bitelo marca o 3º gol do Grêmio. Bitelo. Então foi um baita gol. Um golaço, viu? Um golaço mesmo. 3-0, Bitelo faz o 3º do Grêmio e complica a situação de Mano Menezes, hein? Grêmio 3, Internacional 0. E repassando que lá na Argentina acabou o jogo. A Itália venceu o Brasil por 3-2 na estreia da seleção brasileira de Ramon Menezes no Mundial Sub-20 sendo disputado em Mendonça, na Argentina, viu, Eliel? Com todo o respeito ao Ramon Menezes, mas não dá para ter um estagiário na comissão da seleção de base dos talentos que estão sendo descobertos agora. Com todo respeito ao profissional Ramon Menezes, mas não dá para ter um estagiário na nossa seleção de base. Aquela pergunta, Carlão de Freitas, e a base vem como? Com o Ramon? Não vem, não? Ah, é preocupante, né, Léo? Poxa, primeira rodada do Mundial, um clássico, né? Tudo bem, a Itália não tem tanta tradição em Mundial Sub-20, em Mundial desta categoria, mas não pode perder da maneira que perdeu, né? Exato. É preocupante, realmente preocupante. O futebol brasileiro, Léo, não só em termos de competições, mas em termos de seleção brasileira, vive um momento preocupante. Vamos pegar uma palavrinha do Gabi Castro em relação a esse resultado que o Scheibe trouxe do Grenal. Aliás, torcedor de Ponte, Guarani, fiquem tranquilos, estamos aqui, vamos acompanhar todo o pós-jogo no Moisés Lucarelli. Por enquanto ninguém tá falando, nem o Pivete e nem mesmo o Felipe Moreira. Tão logo estes caras comecem a falar, é claro que a gente vai repercutir e focar no resultado em que terminou empatado o derby do número 205. Rapaz, o helicóptero agora deu um rasante aqui que eu achei que ia pousar no Majestoso, hein? Que é isso, comandante, aí vai devagar. E você que tá saindo do estádio também indo pra casa, vai devagar, é só um jogo de futebol, como diz o nosso querido Antônio Lupi. Ô Gabi Castro, você, olha o barulhão do helicóptero, velho. Tá ouvindo? Isso é um rasante que eu vou falar a verdade pra você, hein? Você que é experiente. Sem contar a lanterna, hein, Eliel? Aquela ali é de 1.200 lumens. Ah, aquela lá é boa. Pra quem a tampa, olha o barulho. Os caras vão pousar aqui no gramado, Pio. Cuidado, sai daí, Pio. Deixa de acompanhar a torcida. O Pio tá lá acompanhando a torcida, quase pousou na cabeça dele. Sai daí, Pio. Eu não sei o que é o pior, o Lupe dizer lanterna ou se ele tivesse falado farol. Farol é se tivesse 2, né? Igual o carro que eu tenho. Isso aí é um sonho, então é lanterna. Moto tem farol também. Ô, Gabriel, você tem seta, ela tá dando seta pra direita. Ah, então tá. Você que já derrubou 18 treinadores,
com seus comentários ácidos. Depois desse 3-0 no Grenal, o Inter vindo de 4 derrotas, Mano, um abraço. Vai ficar difícil pro Mano Menezes, né? Ainda mais que o Grêmio tá jogando com um a menos, tá? Porque o Kahneman foi expulso e o 3-0 tá sendo construído com apenas 10 jogadores. Então, de fato, a pressão vai ficar muito grande pro Mano Menezes. E, ó, a pressão vai ficar grande também pra cima de Vanderlei Luxemburgo, tá, Eliel? Porque é natural, era um nome que o Corinthians procurou, ele estava empregado. Se Mano Menezes realmente for demitido, ainda mais folclórico do jeito que tá o Vanderlei Luxemburgo, que hoje, depois da derrota do Corinthians, olha a frase que ele falou: se na tua casa tiver 2 banheiros e você ficar na dúvida em qual você vai fazer nas calças. Tem que tomar atitude. Então o Luxemburgo, ele tá se especializando em frases folclóricas. Não tá vindo o resultado, é só derrota. E o que tá chamando a atenção são essas frases pós-jogos. E o Corinthians ainda não venceu e tá na zona de rebaixamento. Então, se de fato o Mano Menezes for demitido, a pressão pra cima do Luxemburgo vai ficar ainda maior. Você tá vendo aquele detalhe, né, Carlão? Já vou te chamar. Quem me chamou? Eu estou chamando. O Gabi tocou num assunto que o Luxemburgo está se tornando um João Santana, mais ou menos. É verdade. Folclórico, né? Exato. Só falta falar inglês. Eu vou chamar o Carlão, porque você viu aí, Carlão, quando o apresentador aqui do Central da Bola fala alguma coisa, Naldo Araújo, que os nossos comentaristas já fizeram no passado, às vezes o torcedor que está acompanhando, o ouvinte, fala assim, o apresentador está exagerando. Eu pedi, o Gabriel Castro já demitiu 18 treinadores com seus comentários. Eu pedi um comentário sobre o Mano, ele já quer colocar o Vanderlei no balaio, Carlão. Porque são os técnicos que estão na alça de mira, né? O Mano Menezes, é quase que impossível a permanência dele no Internacional. E o Vanderlei Luxemburgo, à medida que os resultados não vão aparecendo, a cobrança aumenta ainda mais no Corinthians, né? Mesmo o Corinthians passando por um momento muito turbulento, e eu acho que o Luxemburgo tem o menor do percentual, mas a corda acaba roendo para o lado do treinador. Então, se ele não vencer na próxima partida, vai ficar difícil também. E aí, comentava até com o Cabela, né, o Cabela puxou esse assunto comigo, pode acontecer aquela dança das cadeiras, né? O Mano Menezes demitido no Internacional, chegou a ser sondado pelo Corinthians para substituir o Cuca, e agora sim, esse casamento podendo dar certo, claro, em confirmando uma eventual saída do Luxemburgo num futuro próximo, Eliane. Ser calma, como o time está no interior de Minas Gerais, vamos devagar com Andor, Santa de Barro, e também aproveitar o momento folclórico do nosso Vanderlei Luxemburgo. E o Corinthians perdeu hoje, né, Chay? Exatamente, Eliel. O Corinthians perdeu hoje por 1-0 no Maracanã. O gol foi de Léo Pereira aos 48 minutos do segundo tempo. E o detalhe que eu já trouxe aqui, mas volto a repetir. Léo Pereira estava machucado na coxa, virou um atacante. O defensor virou um atacante só para fazer número para o Flamengo. Uma bola cruzada na área, acabou encontrando o Léo Pereira de cabeça, marcou o gol, que teve muitas dificuldades até para comemorar o gol depois. Léo Pereira saiu mancando, mas fez o gol que garantiu a vitória do Mengão sobre o Timão lá no Maracanã. 1-0 então, e um gol já aos 48, 49 minutos. Léo Pereira estava baleado, estava machucado, e acabou marcando o gol. Vamos lá, parece que o Bruno Pivetti chegou, né, Adriana? Vai começar a coletiva. É isso. Exatamente. Técnico Bruno Pivetti se posicionando por aqui, principalmente para o pessoal da televisão. E nós vamos começar então a entrevista coletiva com o técnico do Guarani. A sua avaliação é um empate. O Guarani teve muitas chances. O Kaique França com certeza vai ser eleito o melhor em campo. Você acha que o empate acabou sendo mais justo ou pelas oportunidades que o Guarani teve, principalmente no primeiro tempo, mereceria a vitória? Boa noite a todos, um prazer falar com todos vocês. Eu acredito que nós tivemos um excelente desempenho na noite de hoje, mas não poderíamos ter sido melhor na questão da eficácia, num aproveitamento melhor em relação às oportunidades que nós criamos. No primeiro tempo, nós tivemos diversas oportunidades de gol, infelizmente não conseguimos abrir o marcador, mas tivemos amplo domínio da partida, conseguimos um bom nível de circulação de bola, estávamos conseguindo ter um volume considerável no terço final, mas infelizmente pecamos um pouco na questão da eficácia ofensiva,
Às vezes não tivemos o mérito de terminar devidamente as jogadas e isso fez com que o adversário tivesse 2, 3 contra-ataques no primeiro tempo, mas acredito que um resultado normal na primeira etapa seria a vitória do Guarani. Na segunda etapa, nós continuamos criando, agora não com tanta posse. Era normal que jogando dentro dos seus domínios o adversário viesse para cima, mas conseguimos explorar as costas da linha defensiva do adversário, criamos oportunidades no segundo tempo. Infelizmente, a gente sofreu um gol no final da partida e isso faz valer a força e a resiliência que o grupo de jogadores demonstrou para ir buscar e não desistir do jogo até a última bola. E foi assim que nós fomos premiados com um empate. Acredito que pelo volume de ações ofensivas que nós tivemos no jogo e o adversário, o placar mais justo seria a vitória do Guarani. Mas por essa resiliência demonstrada, por essa busca, por essa entrega dos jogadores, acabou que no final nós fomos premiados aí com um gol de empate. Bruno, você teve 2 jogadores que saíram do banco de reservas e já na segunda metade do segundo tempo, o Isaac quase conseguiu um empate anteriormente, depois fez a jogada para o gol do Bruno Mendes. Isso mostra também que o Guarani tem um elenco robusto e você vai ganhando opções depois de um tempo de alguns jogadores no departamento médio. Exatamente, isso é de fundamental importância num campeonato tão difícil como é a Série B. Especificamente essa semana nós jogamos na quarta, depois jogamos no domingo, depois vamos jogar na quarta e aí temos uma viagem longa para jogar contra o Tombense no domingo. Então o elenco é de fundamental importância e os jogadores estão tendo os estímulos necessários para que quem entre mantenha o padrão e agregue ainda mais qualidade à equipe. E foi assim que nós tivemos o envolvimento de jogadores vindo do banco de reservas que conseguiu decidir bem a partida. Bruno, eu queria que você falasse sobre a utilização do Porfírio, que a gente sabe que está sendo alvo de uma investigação do Ministério Público, mas o Guarani traz ele para o banco de reservas, você utiliza ele. Como tem sido o diálogo com ele e o respaldo que o Guarani tem dado para o atleta? Nós estamos ali pelo aspecto jurídico, né? Juridicamente ele tem condições de jogo, vamos ver como que vai desenrolar, né? E acho que é uma situação de todos os clubes que têm jogadores envolvidos nesse caso. Eu já externei a minha opinião sobre, eu acho que eu não sou ninguém para julgar, não tenho nem competência para isso, não tenho especialização em direito, né? Não sou um jurista. Acredito que todos os casos devam ser investigados e uma vez que aponte os culpados, esses devem ser punidos para que isso não manche, né, a lisura da modalidade esportiva que nós temos completa paixão, que é o futebol. Então nós estamos aí respaldados pelo aspecto jurídico e por isso que o jogador teve a oportunidade de vir para o jogo e ser utilizado e acredito até que fez uma boa entrada, substituindo o Mike que já estava com as pernas pesadas, um pouquinho o início de cãibra ali, foi importante a entrada dele também para que a gente pudesse buscar esse resultado. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Matheus Bueno. O Anderson estava à disposição na última rodada, estava o cartão amarelo suspenso. E o Anderson, mesmo estando disponível, você optou pelo Matheus Bueno. Que você falasse um pouco desse atleta, da partida dele, em relação entre ele e o Anderson. São 2 grandes jogadores, mas nós fazemos uma análise estratégica do adversário. O Bueno tem por característica acelerar mais o jogo, um jogador que joga mais a 1, 2 toques, né, e consegue acelerar a nossa circulação de bola. O Anderson é um jogador mais de retenção, né, um cara que carrega e arrasta muito bem essa bola. E como a gente sabia que o adversário apresentava diversos espaços entre linhas, quanto mais a gente circulasse a posse de bola, principalmente devido à fragilidade da primeira linha de pressão do adversário, mais a gente conseguiria chegar nesse espaço entre linhas, nas costas do volante, e foi exatamente assim, nessa verticalização maior com o Bueno, que nós conquistamos tantas oportunidades, principalmente na primeira etapa. Então, a nossa decisão entre escalar um jogador em detrimento de outro passa por uma análise muito complexa, né, em relação ao adversário, em relação às nossas características, aquilo que o jogo vai apresentar. Mas nós temos 2 jogadores que fazem essa função de segundo volante, de 8, que têm características diferentes, mas são jogadores muito importantes para o nosso elenco e é assim que a gente vai tomar as decisões para as escalações.
Ô Bruno, a gente sabe que por uma determinação do Ministério Público há um bom tempo a gente só tem uma torcida aqui nos Clássicos de Campinas. O quanto que isso pode afetar vocês ou faz muita falta a torcida do Guarani? Sem dúvida, a torcida do Guarani é fantástica. Até queria mandar um abraço a todos os torcedores que fizeram o Corredor Verde. Foi uma saída linda, todos os jogadores ficaram extremamente motivados e a torcida contribuiu muito para que nós apresentássemos esse nível de entrega e que não desistíssemos até o último momento para a busca do resultado. Então os torcedores têm um papel fundamental nesse resultado que nós conquistamos. Até na minha palestra falei que era importante nós jogarmos pelo nosso grupo, pela solidificação da nossa ideia de jogo, porque focando na nossa ideia, no nosso padrão, nós conseguiríamos abstrair todos os fatores externos que poderiam intervir no nosso rendimento de maneira negativa, como o fato de uma torcida única, às vezes uma pilha ali do adversário, e acho que os jogadores conseguiram abstrair bem. E um outro fator que eu pedi na palestra é para que nós jogássemos também pelo nosso torcedor, que vivencia esse clássico e esse clube grandioso que é o Guarani, como se fosse a sua vida. Então nós conseguimos esse contato maior com os torcedores e eles podem ter certeza que foram peças fundamentais nessa entrega que nós tivemos hoje aqui nesse derby de número 205. Tá aí então, esse o Bruno Pivetti. Primeiro derby dele, muito esclarecedor, pelo menos na minha opinião, a entrevista coletiva do técnico do Bugre. Perfeito. Obrigado, Adriana, pela coletiva aí acompanhada do técnico Bruno Pivetti, falando de outros problemas, a não ser também, claro, né, somente o resultado de jogo, mas falando também de situações, principalmente essas situações envolvendo nos últimos, digamos assim, meses, né, essa questão das apostas, enfim. São 8h23. Antônio Lupe, o sinal também está aberto para você. Tão logo o Felipe Moreira chegue para a entrevista coletiva, chegou. Nós estamos aguardando o seu ok, tá bom? Já está aqui, vamos ouvi-lo. Por isso você está falando baixo. O primeiro tempo eles tiveram mais posse, no segundo tempo a gente teve mais posse. A finalização foi 12-10, foi muito parecida. Algumas finalizações estavam impedidas dele, depois o Bandeira dá. Então a gente criou, é um grande jogo de futebol, uma rivalidade. Então a gente teve essa evolução do primeiro tempo, do segundo tempo, ficamos mais tranquilos. A torcida nos ajudou muito, empurrou o time cresceu. Começamos a dominar a partir do segundo tempo, foi um domínio grande. Eles ficaram reativos, né, para a gente conseguir encurralar, aproximar. O Dudu entrando com velocidade do lado, o Matheus entrando bem para ter um pouco mais de controle do jogo. O Pablo, o Jé criando situações de gol. Então é isso daí, a gente teve um primeiro tempo que não foi muito na nossa cara. Não foi muito ruim, mas também não foi aquilo que a gente buscou, aquilo que a gente treinou. Mas no segundo tempo evoluímos, aí sim a gente teve mais posse, queríamos mais oportunidades de gol e poderia aqui sair hoje com resultado, né? Hoje você vê a gente triste por ter tomado o gol no empate, que a vitória estava em nossas mãos muito perto da gente ter os 3 pontos aqui dentro de casa. Felipe, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Assim como contra a Chapecoense, a Ponte sofre o gol aí aos 50 minutos, né? Ou seja, deixou escapar praticamente 2 vitórias quase que certas. Que falta, talvez, atenção, talvez uma corrida a mais ali na marcação? Como você classifica o fato de tomar 2 gols em 2 jogos tão importantes, praticamente aí no último lance da partida? São 2 situações diferentes, né? A primeira em bola parada, a gente demorou para se posicionar, o que a gente faz no treino, né, de se posicionar rápido, essa cobrança da atenção rápida. E hoje a gente estruturado, né? A gente bem posicionado, próximo, atrás da linha da bola naquela situação. Infelizmente, todos nós falhamos e o Guarani conseguiu o gol de empate. E a gente poderia ter saído aqui muito mais feliz do que está saindo hoje. Tudo bem, Felipe? Antônio Lupe, Rádio CBN. Em alguns momentos, no gol do Gé, ele vai comemorar e aí parece que o Arthur quer comemorar com ele, ele meio que fica meio que nervoso. A gente fala muito de nervosismo de derby, só que hoje a gente viu um time da Ponte muito nervoso. E no gol do Guarani, o Gé toma uma decisão errada, ele acaba discutindo ali com o Dudu e o intervalo dessa discussão tem um contra-ataque, a Ponte defendendo com menos jogadores do que o Guarani atacando. Essa questão do nervosismo, você acha que preocupa? É claro que ali dentro de campo todo mundo quer ganhar, foi isso que o Elvis disse quando eu fiz essa pergunta para ele. Mas, por exemplo, essa discussão, 2 segundos que teve, não poderia ter um jogador a mais ali no sistema defensivo para evitar esse gol que aconteceu nos minutos finais? Como o Elvis falou, né?
você citou, perguntou para ele na saída do jogo, essa vontade de ganhar, ela tá imensa aqui, né? E tem hora que sai essas situações de discutir, mas sempre no sentido de melhorar. Uma entrevista atrás, um de vocês me perguntou, uma pergunta muito bem colocada, que a gente tem alguns jogadores que estão se adaptando à Série B, que estão entendendo como é que é um campeonato muito difícil. É uma evolução muito grande do primeiro semestre para uma Série B. É um campeonato mais competitivo, um campeonato de nível técnico muito maior, de equipes muito mais estruturadas. Então tem alguns atletas que ainda estão entendendo a competição. A gente está num momento de construção, né? A gente está no momento, perdeu muito jogador no começo, agora voltou, temos uma equipe mais equilibrada, tivemos banco para poder fazer substituições. Então a gente ainda está nesse processo de construção, dos caras entenderem como é que é uma Série B, alguns que ainda não participaram. Mas a resposta foi boa, o Gé fez um grande jogo. Infelizmente, tem hora que o jogador tem que tomar atitude ali dentro do campo, de um passe, uma tomada de decisão. Hoje em dia se fala muito em tomada de decisão. Então é uma decisão deles que ele toma dentro do campo e a gente apoia. Boa noite, Felipe. Pedro Miranda do Portal Futebol Interior. Por que da demora na substituição no jogo de hoje? Uma boa pergunta, Pedro. Primeiro, eu tinha alguns atletas em uma situação que eu precisava de uma resposta deles. O Naldi sentiu num momento uma virada do pé no tornozelo e vocês podem ver que ele demorou a se adaptar de novo, que ele estava mancando, tem essa dúvida, um grande jogador, você tem que esperar a resposta. Eu tinha o Luiz, que estava fazendo uma grande partida e foi muito exigido no primeiro tempo pelo Guarani, de colocar a cara de velocidade do lado, de ter dobra do Bruninho com o lateral esquerdo. Então foi muito exigido nesse sentido. Ele estava na preocupação de puxando cãibra. Eu tinha o Elvis, que está voltando, fez uma semana de trabalho, mas ainda precisa um pouco mais. Fez uma grande partida, mas ainda precisa evoluir nessa questão. Então tinha essas situações, né? Eu tinha que esperar uma resposta. Assim que eu tive a resposta do Léo, tá legal, vai dar para ir até o final, tô bem, Felipe, melhorou a dor. Aí eu tinha o Amaral, que era o cara por dentro, que já tinha amarelo, trouxe o Matheus para cá e coloquei velocidade lá e deu certo. A gente empurrou o Guarani para trás, criamos situações de gol, mas infelizmente tomamos gol no final, mas fizemos uma grande partida, um grande segundo tempo. Boa noite, Felipe Ceroni, Portinews. Você teve nesse jogo à disposição todos os jogadores que foram campeões da Série A2. E todo mundo vinha cobrando isso, mas por conta de contusão você não estava conseguindo colocá-los em campo. Você pretende manter essa equipe para o próximo jogo? Você vê, né? Esses caras estavam um tempo fora. Foi a primeira semana de trabalho que eu tive com praticamente todo o elenco. Desde que eu cheguei, a gente sempre tinha 6, 7, 8 peças fora e rodando, entravam 3, saíam 4. Foi a primeira semana que a gente teve 2 baixas, né? O Filipinho suspenso e o Eliel, que está num processo ainda de reabilitação. Então a gente conseguiu trabalhar essa semana com quase praticamente o elenco todo, de construir de novo uma ideia de jogo, né? O modelo a gente tem, os comportamentos a gente já tem, a gente já cobra, e esses caras fazendo como fizeram hoje no segundo tempo muito bem. Então demora, vai ter encaixe, vai demorar, vai ter troca, mas eu tenho certeza que no final do campeonato a gente vai estar muito feliz pelo resultado que aconteceu aqui dentro da Ponte Preta. Manter o time? Aí a gente tem que ver, só amanhã eu consigo falar, porque o jogo hoje, o derby é muito acirrado. A gente perdeu o Arthur e perdemos o Gé, suspenso, né? E aí a gente tem que ver a questão do Fábio, que está retornando, do Elvis, a gente tem que estudar bem e só amanhã eu vou conseguir te dar essa resposta. Boa noite, Felipe. Cristiano da Rádio Resenha. Se falando do jogo no todo, na primeira etapa, a Ponte não conseguiu criar muito. Na segunda etapa, você faz uma leitura, você sente que a equipe está crescendo, você faz a troca surte resultado, você tira um homem de meio de campo, coloca um extremo de mais velocidade para quebrar as linhas defensivas da equipe do Guarani. Acha o gol de empate, num detalhe, uma bobeira da zaga que acaba sofrendo um empate. Como manter esse nível dessa segunda etapa para a sequência da temporada? Com trabalho, com conversa, com tempo de trabalho, com a gente saindo da situação. Não é fácil você jogar com essa pontuação. A gente merecia estar numa pontuação melhor. Até acabei de responder para vocês, teve 2 gols no final, no acréscimo, eram 4 pontos a mais, acho que a gente já estava até na parte de cima da tabela, né? Então com trabalho, próximo dos atletas, com cobrança, se dedicando como todo mundo aqui na Ponte Preta se dedica. Vir cedo todo mundo, ter tudo detalhado, o nosso tipo de treino, próximo dos atletas, para a gente manter esse nível de apresentação e evoluir, né? O primeiro tempo a gente foi reativo muito pelo Guarani, de conseguir pressionar, de subir as linhas dele, fizeram uma pressão, e aí você tem que entender o jogo, o grupo tem que entender o jogo, e a gente criou algumas situações em transição. Isso faz parte do futebol. Tem hora que você planeja ter a bola, ficar com a bola e rodar, e tem hora que você não consegue. A outra equipe é um jogo de confronto.
né? A gente tem confronto em todas as... Você começa não ganhando os confrontos, tem que abaixar as linhas, faz parte do futebol, tá todo mundo próximo e você acredita numa transição. Segundo tempo, acho que a gente já teve essa bola, já conseguimos empurrar, conseguimos trabalhar de um lado para o outro e criar situações de gol e o Guarani ficou reativo. São 8h31. Está aí a palavra do treinador Felipe Moreira, o treinador da equipe da Ponte Preta. Ouvimos há pouco com a Adriana Almeida o Bruno Pivetti e agora acompanhamos a fala do Felipe Moreira, treinador da Ponte Preta. Eu quero as suas observações sobre o que disse aí o Felipe Moreira, meu caro Gabriel Castro. Ô, Eliel, foram duas coletivas bem diferentes, viu? Porque o Bruno Pivetti, ele foi muito mais calmo, tranquilo, ele conseguiu analisar a partida, eu acho que ele foi mais coerente. O Felipe Moreira, ele estava mais na defensiva, né? Precisando justificar mais a demora nas alterações, que foram só 3. Ele precisou dar mais respostas, até pelo momento da equipe na zona de rebaixamento. E eu anotei algumas coisas aqui que daí eu não concordo, né? Ele diz, fizemos uma grande partida, eu discordo, a Ponte não fez uma grande partida. Ele cita um excelente segundo tempo, não foi um excelente segundo tempo, foi um segundo tempo muito fraco. Então acho que ele está tentando justificar o momento, está tentando vender ali o peixe dele, porque a equipe não saiu derrotada e mantém esse jejum. Então eu acho que o Bruno Pivetti, a coletiva dele foi mais coerente. O Felipe Moreira está mais na defensiva, tentando justificar, tentando encontrar algum ponto positivo nesse empate da Ponte em casa, o que foi muito ruim porque mantém a equipe na zona de rebaixamento. Falas apresentadas, meu caro Carlão de Freitas, tanto pelo Pivetti quanto pelo Felipe Moreira. O que você destaca, hein? Eu gostei das entrevistas, até que o Gabi tocou no ponto do Bruno Pivetti, até o momento, né? O momento facilita muito o Bruno Pivetti, porque psicologicamente o Guarani saiu vencedor, né? Porque o jogo já estava praticamente perdido e o Guarani não merecia perder, não. Aí foi lá e buscou a recuperação, então o clima de leveza já era esperado em virtude do que aconteceu nos 90 minutos. E o Felipe, gente, vai ter muitas dificuldades durante a Série B. Se ele for efetivado ou não, a gente ainda não sabe. Pelo andar da carruagem ele vai permanecer, porém a configuração do nome não sei se vai mudar, mas eu acho que ele permanece no cargo. Mas ele vai ter muito trabalho, a Ponte teve muitas dificuldades, quase que vence o jogo, mas no abafa, no entusiasmo, apresentou poucas disposições táticas, poucas jogadas ofensivas, pouco repertório. Então ele vai ter muito trabalho. E o Guarani, agora falando em termos de derby, não do campeonato. Para o campeonato foi um ponto valioso. Agora, se o Guarani não subir aqui ao estádio Moisés Lucarelli com uma personalidade muito forte, vai demorar para ele vencer a Ponte. Porque com a superioridade que o Guarani teve hoje, com a organização, com o melhor momento que o Guarani vive na competição, com esse clima mais leve, era para o Guarani ter vencido o jogo. O sentimento é de vitória pela circunstância, pelo gol nos acréscimos, pela reação. Agora, pelo que o Guarani jogou, é um resultado para se lamentar e para discutir o porquê que o Guarani, muitas vezes superior, não consegue acabar com esse tabu no estádio Moisés Lucarelli. Eu acho que nunca esteve tão perto, né, Carlão? Talvez fosse hoje esse dia, principalmente pelo volume apresentado no primeiro tempo, a bola passando muito na frente do Kaique França, que, diga-se de passagem, também acabou evitando essa derrota. E como um lance, ele muda tudo. O Gé, que estava sendo o cara, o herói do jogo, vai para um contra-ataque, era para ele ter dado a bola no Dudu, não deu, quis levar para tentar uma finalização de perna esquerda, acabou perdendo a bola e no contra-ataque o Guarani faz o gol. O futebol, ele tem uma capacidade imensa, é o terreno do imponderável, a gente sabe, mas ele tem essa capacidade imensa de transformar mocinho em vilão em questão de segundos, minutos, de lance após lance, né? Olha, Léo, o Gé tem as suas virtudes. Eu acho que a bola aérea é uma virtude em que o Gé pode trabalhar, aprimorar, a força física, a arrancada, mas para se tornar um atacante nível Série B, ora Série A, ele vai precisar ajustar muito, treinar muito essa jogada final. Porque como nós falamos aqui durante a transmissão, a tomada de decisão do Gé é sempre equivocada, né? Quando é para chutar ele toca, quando é para tocar ele chuta e de repente acaba transformando um lance de ataque num contra-ataque e que originou aí
o gol do Guarani. É um cara trabalhador, voluntarioso, brigador, que tem a cara da Ponte, mesmo com suas limitações técnicas, mas para ganhar dinheiro como um centroavante, para subir de patamar na carreira, ele vai precisar aprimorar muito esta jogada final. A tomada de decisão do Gé ainda é uma tomada de decisão equivocada. 8h36. Meu caro Carlos Cabela, quem trouxe a emoção do jogo para você que está acompanhando a CBN, quero a sua opinião em relação ao que você viu do Derby 205. Deu para tirar um pouco deste suco ou você ficou com a sensação de que os times poderiam ter apresentado o melhor futebol na noite fria deste domingão? Olha, o Eliel, essa laranja poderia ter sido um pouquinho melhor espremida, né? Faltou técnica, faltou qualidade nesse derby. E a gente sabe que as equipes não têm, né? Infelizmente. Mas também concordo com o Carlão. Tá faltando força pro Guarani, coragem pro Guarani vir aqui e bater a Ponte. Hoje foi uma oportunidade muito grande sobre esse resultado. O Guarani não quebrou o tabu hoje e por falta de coragem, por falta de postura dentro de campo, de matar o jogo. Não teve, infelizmente. E a Ponte Preta é o que temos para o momento, né? Macaca é o que temos para o momento. Vai sofrer bastante, concordo plenamente com o Gabi Castro também. Vai sofrer muito nessa Série B, se a Ponte Preta conseguir uma contratação de jogadores aí na janela do meio do ano, porque vai ser complicado de novo. Mais uma Série B sofrida para o torcedor Ponte Pretano. Agora, se tem o adversário ideal para esse momento que a Ponte Preta vive, é o Sampaio, né, Gabriel? Mas é um duelo complicado porque vem de vitória e é um duelo que acontece no Maranhão. Tem uma viagem longa, tem os desfalques por conta de cartões, já que a indisciplina da Ponte é muito grande, talvez o time mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro da Série B, mas como não existe jogo fácil, de fato, quando você enfrenta um adversário que está em dificuldades na competição, você precisa aproveitar. Então a Ponte tem esse confronto agora contra o Sampaio Corrêa no Maranhão, que precisa pontuar. E quando a gente fala pontuar, é vitória. Tanto que a Ponte hoje conquistou um empate e não sai da zona de rebaixamento. Então, a partir do momento que você pontua e que você não consegue subir na tabela de classificação, mesmo que seja início de competição, é muito complicado. A Ponte não pode desgarrar dessas equipes que estão no meio da tabela, justamente por conta da qualidade do seu elenco, que é muito inferior. O ideal seria fazer um bom primeiro turno, porque depois o segundo turno se intensifique. Equipes que não têm elenco, elas não conseguem chegar. A Ponte não tem elenco, tá ficando para trás no primeiro turno. Então é preocupante a situação da Ponte, sim. 8h38. Eu vou inverter um pouco aqui a ordem dos fatores, até porque o motorista de Carlos Cabela já chegou. Precisa levá-lo para a mansão dele, na cidade vizinha de Americana. Então nós vamos liberar o Carlos Cabela. Vamos começar com a votação, meu caro Elton Grimaldi. E hoje eu vou fazer questão de participar desta votação, porque eu tenho um voto curioso que eu vou justificar o meu voto. Vamos lá, abrindo a votação, vamos começar com o melhor em campo. Nada melhor do que escolhermos o cara do jogo. O craque do jogo. O craque do jogo, na sua opinião, Antônio Lupi. Kaique França. O craque do jogo, Gabriel Castro. Kaique França, goleiro da Ponte, o melhor em campo. O melhor em campo, na sua opinião, Carlão de Freitas. Kaique França. O melhor em campo, Adriana Almeida. Bruno Mendes. O melhor em campo, da sua visão, Carlos Cabela. Kaique França. O melhor em campo, Rafael Pio. Bruno Mendes. O melhor em campo, na minha visão, Kaique França, o cara que segurou o resultado do jogo. Vamos, se a gente tem o Kaique França eleito pela maioria e nós fazemos parte de uma democracia, muita gente não sabe, mas é uma democracia. E nós já definimos o Kaique França, vamos escolher então o pior em campo. O pior em campo. E eu começo. Voto controverso, para deixar os meus colegas assustados. O pior em campo, na minha visão, Gé, da Ponte Preta. E explico por quê. Fez o gol, perfeito, mas tem 20 anos. Já passou da hora de aprender a parar de prejudicar o seu time. Ponto final. Poderia me alongar aqui 5 minutos.
erra na sua intenção de tocar quando tem que chutar, de chutar quando tem que tocar, toma cartão bobo, briga com todo mundo dentro do seu elenco, discute com os jogadores do time, é brigador, é raçudo, ponto. Só isso. Passou da hora de prejudicar o seu time. Na minha visão, mesmo com o gol que fez, o pior em campo já é. O pior em campo, na sua visão, meu caro Gabriel Castro. É um bom voto do Gé, realmente precisa evoluir tecnicamente. Agora, o meu voto de pior... Do Guarani não vai ter, porque gostei da partida durante bom tempo. Vai ser do lado da Ponte o pior. E vai ser o Matheus Jesus, porque o Amaral recebeu um cartão amarelo com o primeiro minuto e psicologicamente aguentou o tranco, não recebeu o segundo, cumpriu. O Leonaldi fez a marcação no Regis, cumpriu também. O Elvis deu uma assistência. Então, para mim, o Matheus Jesus destoou desse meio-campo da Ponte. Esperava mais dele. Acho que ele é muito técnico, mas hoje não conseguiu contribuir. Por isso que eu voto nele. O pior em campo, na sua visão, Carlão de Freitas? Na realidade, eu não vejo assim um pior em campo, mas eu tô com o Gabs, acho que o Matheus Jesus poderia dar mais, até pelo que ele significa para o time da Ponte. Do lado do Guarani, o Derek me decepcionou um pouquinho, mas eu fico com o Matheus Jesus, o pior. Pior em campo, Rafael Pio. Aquele que se esperava muito e teve uma hora que recebeu pelo lado direito aqui de ataque do Guarani para fazer um cruzamento, jogou na mão do Kaique França no segundo tempo, na mão do Kaique França, e uma oportunidade que teve, não sabia o que fazer com a bola. Regis. O pior em campo, Adriana Almeida. Eu não gostei do Arthur da Ponte, e até pela polêmica com o Gé, eu achei um jogador, pela experiência dele, muito nervoso hoje. Para mim, o Arthur, o pior em campo. O pior em campo, Carlos Cabela. Eu vou contigo, viu, Eliel? Gé. Aliás, só para completar aqui em relação ao Gé, tem um filme com Adam Sandler, chama Arremessando Alto. Muito bom filme. Eu não sei se já teve oportunidade, né? É a cara do Gé. Precisa aprender. Tá na hora, passou da hora, Carlão. Jogo após jogo, nós vamos ficar aqui falando, ele tá aprendendo a jogar uma Série B. Qual que é essa rodada mesmo? É a 7ª. Ele poderia ter matado o jogo. Dá bola no Dudu. Se o Dudu ia fazer ou não, tudo bem, mas poderia o Dudu cortar o zagueiro e devolver nele. Ele já teve oportunidades para resolver partidas. Sofreu um pênalti, estava na corrida. Deixaria a bola no ataque, né? Daria aí um desafogo. O Dudu poderia ter acertado a trave, ter mandado para fora e não ter dado o contra-ataque. Eu ainda pondero com relação ao Gé, acho que ele ajudou demais hoje, mesmo com todos esses problemas que nós enumeramos aqui, e realmente esses problemas existem. Eu acho que o Gé ele vai precisar trabalhar muito essa jogada final. O cara que joga na frente, com a camisa 9 da Ponte, não é 9, mas ele joga de 9. Um cara que quer vencer na carreira, quer disputar uma Série A, ele vai precisar trabalhar muito essa jogada final. Força ele tem, jogada aérea ele tem, agora precisa trabalhar a cabecinha. Menos irritado. Menos irritado. E essa jogada final, que aí sim ele tem tudo para se desenvolver na carreira. Mas puxão de orelha muito válido pro camisa 19 da Macaca. E aí, Antônio Lupe? Ou você escolhe Matheus Jesus ou Gé, ou você escolhe um outro e a situação fica empatada para decisão de Fábio Scheibe. E aí? O meu voto já foi colocado, o nome do meu voto já foi colocado no ar por algum elemento da nossa equipe. E o meu voto é no Arthur. Então foi pela sua companheira de gramado, Adriana Almeida, minha grande amiga Adriana Almeida, que voltou no Arthur, e eu vou com ela, porque também senti o Arthur nervoso, não foi bem no jogo, e quando estava saindo, é normal, o torcedor paga o ingresso, ele pode se fazer qualquer tipo de reivindicação, é claro, sem violência. E o Arthur e o Matheus, o zagueiro, eles acabaram ali xingando, discutindo com alguns torcedores na saída do túnel. Vai embora. Entra pro túnel, sabe? Depois esfria a cabeça. E acho que não precisava disso. Discutiu com o Gé, então hoje meu voto é no Arthur. Tá certo. Voto do Antônio Lupe, então empatou tudo. Arthur, Gé ou Matheus Jesus, o pior em campo para você, Fábio Scheibe? Eu vou na sua linha de pensamento também do Gé, que o Gé precisa aprender um pouco hoje, então eu voto no Gé, por essa forma de indisciplina, entre aspas, e forma de falta de comprometimento muitas vezes. Precisa amadurecer um pouco mais, apesar de ter feito o gol, eu voto no Gé também. Olha como é o futebol. O cara poderia ser o herói do jogo, sair nos braços da torcida e pelo menos para a equipe do futebol Globo, o cara sai como o pior em campo por conta dessa questão de que ele precisa aprender.
Passou da hora. Vamos pro intervalo, Elton Grimaldi. Aliás, Carlos Cabela, para você um bom retorno, uma boa viagem. Sempre um prazer trabalhar ao seu lado e hoje no Ziriguidum de maneira emocionante. Abraço para você. Um abraço também para você, Léo. Boa semana a todos e até a próxima. 8h45, a gente faz uma pausa rápida, daqui a pouquinho estamos de volta para continuar aqui o nosso pós-jogo na Central Brasileira de Notícias. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Guarani. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. Ponte Preta, Guarani. Apresentação, Rafael Pio. Sou eu agora, 8h47. Estádio Moisés Lucarelli repercutindo o resultado de empate no Derby 205, 1-1 no Majestoso. Gabriel Castro, resultado que para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B, pensando que agora a Ponte tem uma viagem lá para o Maranhão para enfrentar o Sampaio Correia e o Guarani recebe a Chapecoense no Brinco de Ouro, é um resultado que daqui para frente tem uma certa interferência no que mostra o Guarani ou no que pode apresentar a Ponte, Gabi? Peço para você repetir a questão, Rafael Pio. Atenção, Rafael. Opa! Repita a pergunta agora para Gabriel sim, Castro. Agora sim chegou. Não, Gabi, eu questionava o seguinte: se a gente levar em consideração o resultado de hoje, para a sequência do campeonato, lembrando, o Guarani caiu uma posição, está na 5ª colocação nesse momento, a Ponte se mantém na zona de rebaixamento, ela abre a zona da degola. Para a sequência do campeonato, esse resultado foi melhor para a Ponte ou para o Guarani, Gabi? É um resultado muito melhor para o Guarani, porque você se mantém perto do G4, você não sai derrotado de um derby, e você mostra a força do seu elenco, Rafael Pio, porque o placar construído pelo Guarani teve uma assistência do Isaac, que saiu do banco de reservas, e teve um gol do Bruno Mendes. Então, assim, o Bruno Mendes, ele é contratado, é a expectativa do 9 voltou, pelo que ele fez no passado com a camisa bugrina. Não tem um grande desempenho, vai para o departamento médico. Entra o Derek, tem 3 gols no Campeonato Brasileiro da Série B, 3 gols importantes. Marcou na goleada contra o Avaí, marcou na goleada contra o Ceará, marcou na última rodada contra o Sampaio Correia. Você tem um atacante que estava fazendo gol. Por isso que eu falei, quando o Eliel me disse sobre o Bruno Mendes, falei, olha, a fase é do Derek, ele merece ser titular agora, marcou já 3 gols em 6 partidas, uma média de meio por jogo. Entra o Bruno Mendes, que tem uma história com o Guarani e faz o gol no derby. Tem o Isaac, que por hora já foi titular e dá novamente uma assistência. Tem o Regis, que não está jogando muito bem, mas que tem uma liderança técnica que é muito importante, a gente sabe a qualidade que tem esse jogador. Tem o Matheus Bueno, que tem sido uma grata surpresa hoje, novamente, foi muito bem. Tem o Ivan Alvarinho, que se encaixou no meio-campo do Guarani como um primeiro volante, já tinha jogado Boca Juniors e River Plate, a gente fala. Então, assim, o Guarani ele tem muitas opções, então ele não perde o derby, ele mostra um poder de reação muito grande, porque toma um gol no final do jogo, em que o Guarani
na maioria a gente pode dizer que foi melhor do que a equipe da Ponte, principalmente no primeiro tempo. Então esse empate mostra poder de reação, mostra que tem elenco, e a próxima rodada é no Brinco de Ouro contra a Chapecoense, que está tendo alguns problemas na competição, tem 8 pontos, tá só 2 da zona de rebaixamento, então tem uma possibilidade para pontuar novamente em casa e aí sim concluir que esse empate no derby, com a vitória na próxima rodada, você conquistou um ponto importante, não perdeu fora de casa, não perdeu para o seu rival, continua com o número de vitórias acima da Ponte Preta, então vejo que esse empate é melhor para o Guarani do que para a Ponte, porque esse empate mantém a Ponte na zona de rebaixamento e com muitos problemas que foram citados aqui. Carlão de Freitas, você sempre diz o seguinte, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro, o importante é você estar próximo. Óbvio que o Guarani não termina essa jornada ou essa rodada no G4, mas está na 5ª colocação. Uma vitória contra a Chape na quarta-feira, em casa, que é algo muito normal e é a tendência, o Guarani entra como favorito para esse jogo, possivelmente, provavelmente devolva o Bugre para o G4 da competição. Até por todo esse cenário, o resultado não foi de todo ruim, né, Carlão? Não foi. O Guarani sai fortalecido pelas circunstâncias. Eu acho que se fosse um empate, vamos dizer, um empate normal, Pio, a Ponte fez o gol com 30, o Guarani empatou aos 35 do segundo tempo ou do primeiro tempo, eu acho que seria um empate a ser lamentado. Pelo que o Guarani apresentou, pela qualidade maior do Guarani, pelas oportunidades que o Guarani desperdiçou. Agora, você está perdendo aos 50 e todos os minutos e consegue ter a frieza de encaixar um contragolpe, de concatenar uma jogada muito bem confirmada com o Bruno Mendes, é um empate que fortalece o Guarani, até pela sequência de campanha que tem na Série B, podendo dar um peso para esse ponto conquistado aqui no Moisés Lucarelli, vencendo a Chapecoense. E o que manda a cartilha da Série B? Pegar empatezinho fora, hora ou outra vitória e dentro de casa confirmar. Então o Guarani tem tudo para fazer um bom jogo contra a Chape. É claro que a recuperação ela é um pouco mais complicada num jogo que o Guarani atuou no limite, mas tem todas as possibilidades de fechar a próxima rodada, quem sabe, confirmando uma vitória sobre a Chape, entre os 4 melhores da Série B. Ele já está de volta, gravou um material belíssimo que vocês vão acompanhar amanhã durante todo o dia na EPTV, mas deixa eu só fazer uma última pergunta de minha parte, tanto para Antônio Lupe quanto para Adriana Almeida, porque aí é o seguinte, meus amigos, discutimos muito sobre permanência ou não do técnico Felipe Moreira. Bruno Pivetti, primeiro clássico dele, sai fortalecido? E aí, começando com você, Lupe, Felipe, será mantido ou não? E Dri, sai mais fortalecido o Bruno Pivetti depois desse resultado? Bom, sim. Eu vou... Dri, pode começar você, primeiras damas. Obrigada, Lupe. Sim, eu acredito que o Pivetti sai fortalecido, apesar de não ter conseguido esse resultado positivo. O Guarani mostrou aí uma coesão no time, mostrou que tem banco. E eu gostei bastante da avaliação do Pivetti de uma maneira geral sobre o jogo. Por isso eu acho que ele continua, não digo até que sai muito fortalecido, porque não acho que ele estava em baixa no comando do Guarani, muito pelo contrário. Acho que vem numa sequência interessante e o derby foi um ponto a mais aí nessa carreira do Pivetti à frente do Guarani. Bom, Rafael Pio, Eliel Almeida, ouvintes da Rádio CBN, Futebol Globo CBN. O intervalo ele é muito curto até o próximo jogo e a Ponte faz uma viagem longa até a bela São Luís do Maranhão. Então, assim, para responder na lata, pode ter alguma mudança? Pode, mas acho difícil. Muito obrigado pro Rafael Pio que segurou aqui, deu aquela vontade, né? A gente tem que sair correndo. E aí, fomos correndo ali ao toalete. Mas obrigado pelo Rafael Pio que segurou aqui pra gente, né, Carlão? Segurou aqui. Entendi, lógico. Quando dá aquela apertada no intestino delgado junto com o grosso, faz... Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Não, mas é uma brincadeira dessa, porque o Pio nem gosta também de doce, né? Ô Fábio Chaib, o Grenal terminou ou não terminou? Até agora o Soares está jogando lá, como tá? Papo encerrado no Grenal, 3-1, o Inter descontou no final ainda com gol de cabeça de Johnny, mas deu Grêmio 3, Internacional 1,
lá pela 7ª rodada da Série A, a 7ª rodada da Série A, que finaliza amanhã com o jogo entre Cruzeiro e Cuiabá, lá em Minas Gerais. E terminou também pela Série B, viu, Eliel? CRB, né? O CRB perdeu em casa para o Vila Nova por 3-0. O Vila Nova, com essa vitória, chegou à 3ª colocação, tem 14 pontos e um a mais que o Guarani, que é o 5º. E no meio, entre os dois, tem o Criciúma também com 14 pontos. Daqui a pouco o Fábio Chaib vai trazer pra gente como ficou a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Por muitos anos, esse jogo Cuiabá e Cruzeiro foi encarado um jogo de segunda, né? Tanto Sim. que vai ser... Segundo horas. Exatamente, você foi muito bem na colocação, viu? É jogo de palavras, ele trabalha fácil com a... Tá inspirado, Subidão, né? Tá leve, né? O pico do avião pra cima. Ai, vocês estão hoje todos soltinhos. Eu ia perguntar uma questão pro Gabriel Castro, mas não vou perguntar porque o Gabriel Castro hoje ele tá ácido. O Gabriel Castro tá ácido, Cadão, não dá pra perguntar. Eu vou deixar pra você essa pergunta, mas antes eu vou perguntar pro Elton e o Fábio Chaib responde. Não devemos mais nada, né, Elton? Tá tudo pago. Tudo pago, nada. O Irinaldo quase infartou, viu, Lupe? Que ficava colocando lá no grupo teaser, o Cabela querendo narrar no Ziriguidum, e o Elton mandando lá toda hora, por favor, e o Naldo aqui gritando, e o Cabela no Ziriguidum. Foi, olha, um sufoco a jornada de hoje. Foi emoção até o fim, né? Emoção até o fim. Mas é isso, né, Adriana? Sim, Eliel, é exatamente isso. Eu fiz essa pergunta pra sacanear, porque ela tá conversando ali na rodinha com os colegas. E aí eu falei, eu vou falar só o nome dela, só pra ver. E foi muito bem, viu, Dri? Foi muito bem. A gente vai enrolando, né? No cacuete, como se diria antigamente. Foi muito bem. Antônio Lupe iria falar assim, Carlão, por favor, você pode repetir a pergunta? Exatamente, né? Cada um tem o seu estilo, o seu jeito moleque de ser, né? Já diria, jeito moleque. Adriana, parabéns pelo trabalho, retorno à base, muito obrigado. A semana do Guarani, por favor. Sim, obrigada eu. É sempre um grande prazer e eu costumo dizer, né, depois de alguns derbys que eu trabalho, eu não venho mais para trabalhar não, eu venho realmente para desfrutar desse momento tão prazeroso, desse maior evento esportivo campineiro. O Guarani, numa semana corrida, recebe a Chapecoense na quarta-feira, não perdeu ninguém hoje. Apenas o Matheus Barbosa estava suspenso. A gente lembra que o Guarani não tomou nenhum cartão amarelo. Na verdade, Matheus Barbosa estava pendurado. Nenhum jogador do Guarani tomou o cartão nesta noite. E por isso, todo mundo liberado para ser escalado pelo técnico Bruno Pivetti, os 11 melhores, para enfrentar a Chape 9h15 na próxima quarta-feira. Essa, Adriana Almeida. Bom descanso. Obrigado, Dri. Boa semana para você. Eu repito essas palavras, ótimo descanso para toda a equipe CBN, foi um grande prazer, muito obrigada pela parceria de todos, um abraço e até a próxima. Nós que agradecemos essa Adriana Almeida, essa bandeira do Rádio Campineiro que põe todos esses marmanjos aqui no bolso. Antônio Lupe, aquele abraço à Semana da Ponte. A Ponte tem uma semana curta, né? Até porque na quarta-feira já joga lá em São Luís do Maranhão, na bela São Luís do Maranhão. Alô, São Luís do Maranhão, a Ponte Preta tá chegando para enfrentar o Sampaio Correia. Quarta-feira, dia 24, às 9h30 da noite, é o próximo compromisso. E como é uma viagem longa, provavelmente amanhã ou mais tardar na terça de manhã, a delegação já segue para o Nordeste do Brasil para esse duelo contra o Sampaio Correia. Eliel, lembrando que Arthur e Gé estão fora, suspensos pelo terceiro amarelo. Obrigado, Lupe. Bom descanso, ótima semana para você. Valeu, Eliel. Boa semana a todos. Um grande abraço. Carlão de Freitas, a gente vai repercutir bastante o derby durante a semana. Ótima semana para você, meu caro. Valeu, Eliel, para todos nós. Um abraço. Muito obrigado, Gabriel Castro. Excelente semana para você. A gente vai repercutindo o derby durante esta semana que vai chegando por aí. Para você também, Eliel, um grande abraço aos nossos ouvintes. Obrigado também ao Carlos Cabela, que esteve com a gente, trazendo todas as emoções aqui do Majestoso. Meu caro Fábio Chaib, aquele abraço. Chaib, ótimo domingo, boa semana para você. Igualmente, Eliel, um grande abraço, valeu. Obrigado a todo o timaço da parte técnica da CBN Campinas, comandado pelo Marcelo Eloy. Alô, Irinaldo, Naldo Araújo, grande Naldo, nosso técnico de externas. O trabalho começou logo cedo, com o nosso estúdio móvel, o nosso News Truck em frente ao Majestoso, com o CBN
CBN Esportes Especial, comandado pelo Rafael Pio, com a presença hoje da Bruna Ficagna, a nossa companheira do Globo Esporte. Alô, Rafael Pio, excelente semana para você. Amanhã no CBN Esportes tem mais. Até amanhã, valeu. Muito obrigado a você, ouvinte da Tom Grimaldi, que esteve nos trabalhos técnicos no estúdio da CBN, ao Eduardo Rodrigues, que começou com a gente esta jornada do Derby 205. Obrigado aos ouvintes de Ponte Preta, de Guarani, torcedores de Flamengo, de Corinthians, para todo mundo que torce para alguém, esteve com a gente desde as primeiras horas desta jornada que começou bem cedinho e termina neste domingo frio, domingo de outono brasileiro, domingo de 21 de maio de 2023. Está encerrada mais uma história no capítulo de Ponte Preta e Guarani. A você, aquele abraço. E sabe, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem decisão, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você.